dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto. É o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, Tvcrasp, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição. Hoje, dia 17, domingo, nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP. Hoje não teremos CW, ok? Telegrafia somente de segunda a sábado. E hoje, bate-papo é com os amigos, outros temas e assuntos. Também, edição única. Sábados, domingos e feriados, somente uma edição, ok? Tudo retransmitido pela internet, lá no YouTube. Quem quiser acompanhar, é só entrar no YouTube, digitar a rodada Alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você estará nos vendo, nos ouvindo e interagindo com a rodada. Mandando mensagens, tirando dúvidas aí com a gente, ok? E participando aí do nosso bate-papo. Lembrando também que agosto, mês que vem, aniversário 22 anos da rodada Alto-falante. Estaremos aí com algumas mudanças, pequenas mudanças, né? Pequenos ajustes. E trazendo algumas melhorias aí para a estação. A gente vai mexer na antena, ok? Vai elevar um pouquinho a altura da antena. Ainda não vai dar para mexer em troca de antena, troca de cabo, mais módulos para a torre, ainda não dá para mexer com isso. Porém, dá sim para pôr um cano e subir a antena um pouco mais, ok? 6, 7 metros eu consigo. Eu tenho esse cano aí galvanizado, enfim, então, é só detalhe aí com a manutenção, que é o mês que vem, a gente já sobe a antena, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Ô Paulo, bom dia. PY2 Romeo, Zulu Whisky. Grande abraço, um ótimo domingo. Tudo de bom, Paulo. Como está o amigo? Familiares, patente, enfim. Conta pra gente. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, em Budas Artes. Adiante. Ok, Paulo. PY2EXU Xinguruai, PY2RZW. Bom dia, Paulo. Bom dia a você e a todos os seus familiares, viu? Excelente domingo, aí junto com os seus. Meu bom dia também a todos os demais colegas que estão nos ouvindo, nos acompanhando via internet. Meu bom dia, um forte abraço, tudo de bom. Belíssimo domingo a todos. Por aqui, sem novidade nenhuma, só aí no corre-corre do dia a dia. E vamos aí tocando o barco, né, Paulo? Temperatura agradável, tudo. E eu não tive condições de falar com o Aldos, hein? Mas vamos ver hoje, dando aí um tempinho, eu dou um alô lá para ele. Tá bom, Paulo? No demais, tudo como antes, né? No corre-corre do dia a dia. Trânsito bastante um pouco meio complicado também, mas eu acredito que breve também já melhora a coisa. PY2EXU Xingu Uruguai, PY2RZW. Ok.
PY2EXU Romeo Zulu Whisky Paulo em Budas Artes. Maravilha, Paulo. Então tá tudo tranquilo aí, tá muito bom, né? Também tudo em paz, tranquilo. O Daniel que tá viajando, ok? Foi lá pro sul, foi lá pro Paraná. Tá lá num batente, deve voltar quarta-feira, tá bom, Paulo? E levei ele lá na sexta-feira à tarde, ok? Foi lá com os amigos, né? Num trabalho grande. E uma outra van levou parte do material deles, né? Enfim. Então, parte do material foi com van, pela estrada, e eles foram de avião. Chegou, me ligou, né? Mandou mensagem, né? Mandou um zap. Então, tudo tranquilo, tudo certo. E aí vamos começar lá o corre-corre, ok? Isso foi para ontem, né? Eles foram na sexta, dormia para o sábado, e sábado ia começar lá o trabalho deles. Tá bom, Paulo? Tá tranquilo. Mas o Daniel, né, que foi essa viagem, mas quarta tá de volta. Quanto ao Aldous também, maravilha. E encontrando com ele, manda um baita abraço. Tá bom, Paulo? Bom, deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Então deixa contigo. De resto, sem novidades. A única novidade que eu mexo aqui agora em agosto, tá bom, Paulo? Que é o mês que vem, né? Tem manutenção aí da torre, né? Eu já tinha combinado com o Roberto, né? Quando desse um ano, fazer a revisão. Né? Olhar os parafusos, se precisa de um reaperto, cabo, condição, esticar, né? E a condição, né? Em um ano, né? Se der uma laceada, tu dá uma esticadinha, enfim. E eu aproveito e já ponho um cano novo lá em cima, né? E já subo a minha antena, ok? Porque eu falei, né? Eu queria, na verdade, trocar antena, colocar mais módulos, mas o financeiro falou que tá sem verba, viu, Paulo? Então, como tá sem verba, só sobe lá a antena tanto com cano, né? Que eu tenho um cano bom lá no batente e consigo uns 6, 7 metros a mais aí da torre, tá bom, Paulo? Que já é alguma coisa, né? Se pro outro ano a gente tem verba e já mexe aí na antena, cabo, mais módulos, né? De acordo com o QSJ, né, Paulo? PY2 Romeo Zulu Whisky. Ok. PY2 é Postinho, Uruguai. PY2 RZW aqui retornando. Tudo entendido, viu, Paulo? Aí sobre a manutenção da torre e tudo. Na realidade, você queria trocar a antena também, né? Queria trocar a antena, tudo. Mas tá boa, tá funcionando bem. Agora você já vai suprir aí sobre a altura, né, Paulo? Você veja bem, aquela tem não sei quantos metros tem de altura. O comprimento tem mais ganho também. Mas você subindo essa, vai suprir também. Do mesmo jeito, porque essa antena está funcionando muito bem, Paulo. Isso é importante de tudo, né? Ela está funcionando bem para chuchu. Eu acho que você tem outra também lá no batente, não sei. E pelo menos, sei lá, viu? A outra pode dar alguma pequena diferença, né? Não resta dúvida, né? Mas que tem mais ganho também, né? Mas essa está funcionando muito e muito bem. Não tenho problema nenhum em te ouvir aqui, tranquilo. E se eu viesse na parte da tarde também tivesse condições de chegar em tempo, a gente mantinha contato também do mesmo jeito, né, pô? Mas aí a manutenção da torre também, isso é muito importante, né, pô? Principalmente na localidade onde você está, né? E pela altura que está também, né? Então, há necessidade de fazer manutenção
aí de ano em ano, eu acho, né? Para poder ficar mais seguro também a coisa, né, pô? Tem tudo isso, né? Mas devagarzinho chega lá, né, pô? Devagarzinho vai chegando e vai fazendo aí as coisas direitinho, né? Eu aqui no HF estava tendo problema, né? Tava um pequeno problema que a turma estava falando, poxa, não está chegando como você chegava antes, né? Aí eu fui dar uma verificada, tudo, e eu vi, rapaz, que estava, principalmente tempo de chuva, né? Agora eu passei por dentro da tubulação, viu? Porque se fica por lado de fora, a pipa, com essas cordoalhas, eles cortam a capa e começa a entrar água, né? Foi o que aconteceu no HF, hein? Aí eu fiz a troca, tudo direitinho, voltou tudo normal. Até a turma falou, opa, desentupiu. Você vê como é que é a coisa, né? Mas aí eu já troquei também até a antena, né? O balão tinha um balão de ferrite, né? Mas eu coloquei um outro. Esse outro eu vou fazer uma retificação nele também. Já vou deixar guardado, né? Aí esse que eu coloquei também está funcionando muito bem, né? Não está dando problema. E troquei também as fiações, tudo. Então, estamos aí, né? Vamos tocando o barco. Tá bom, Paulo? PY2EXU Xingu, Uruguai, PY2RZW. Ok. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, em Budas Artes. 3 horas 13 minutos. Lembrando que hoje, domingo, nosso QAP, das 3 ao meio-dia. Teremos aí mais de 9 horas de bate-papo, temas, assuntos aí com os amigos, e tudo gravado lá na internet. Quem quiser mais tarde dar uma espiadela aí na gravação, fica disponibilizado no item vídeos, ok? Também tem o item playlist, são cursos, aulas, como curso de telegrafia, 50 videoaulas, curso completo ali, prontinho aí para o amigo, ok? Pode usar, fazer o curso lá de CW com a gente. E a vantagem, né, Paulo? Qualquer aula que você não tenha pegado muito bem, você revê a aula, né? Vê 1, 2, 3 vezes, enfim. E cada dia é um dia diferente, né? Tem dias que você está ali com 1000 preocupações, não... Aquela aula e nada é a mesma coisa, né, Paulo? Você faz até a aula, mas sua cabeça está lá com outro problema, né? Ou outros problemas, né? Enfim. E com a playlist você faz aula uma vez, 2, 3, né? Faz revisão. É bem tranquilo. Tem também o curso de comandante de rodada, tem um curso de legislação, né? Tudo ali atualizado, não tem nenhuma legislação desatualizada ou revogada, ok? Tudo ali sobre legislação, é tudo que está em vigor, tá bom? Então, boa sorte, dá uma espiadela por lá e, tendo dúvidas, fala com a gente. Quanto à manutenção, é verdade, né, Paulo? Super importante. E passando o cabo dentro do cano, fica mais protegido, né? Mas quando tem a molecada aí soltando pipa, e hoje a molecada não solta pipa sem cerol, né, Paulo? Vai com cerol e corta cabo, né? Estraga aí os cabos dos radioamadores. Eu não sei em outros países, mas deve ter também, né? Deve ter também no planeta todo a molecada que gosta de pipa, né, Paulo? Não é só no Brasil, né? Bom, no Brasil tem, todos os estados a molecada que gosta de pipa, mas no mundo inteiro tem também, né? Fazem cerol, aí cada lugar tem diferença, né? Os que fazem só. Eu fazia, né?
Eu tenho a fórmula na minha cabeça, hein, Paulo? Fazia muito cerol, nossa. Só que a gente já é moleque, né, Paulo? A gente não tem a mínima ideia do perigo, né? Quem passava de moto, para fio mesmo, né, de alta tensão ali, que você podia levar um choque, né, enfim. E fazia na maior inocência, né, Paulo? Então, hoje a gente sabe, né, do risco, do perigo, mas quando a gente fazia tudo isso, não tinha a mínima ideia, né? Mas eu não passo a fórmula para ninguém, viu, Paulo? Passo a passo, aí tá tudo na minha cabeça, hein? A gente pegava na mão ainda, hein, Paulo? Não punha luva, não fazia nada, né? E na fórmula vai vidro moído, né? Para quem não sabe. Um dos segredos, né? Um dos segredos, vidro moído. Bem fininho tinha que ser, né? Melhor era aquele de lâmpada fluorescente, viu, Paulo? E ficava um pó, né? A gente esmagava aquilo até ficar bem fininho, né? Aí os outros conteúdos, né? O restante da fórmula, fazia uma pasta e punha na mão, né? Aí você passava na linha. Esticava a linha de um poste para o outro e pá, na mão ia passando, né? Aí depois dava um toquinho na linha, né? Para os gruvinhos e esperava secar, né, Paulo? Ela de 1h30, mais ou menos, estava seco já. Aí enrolava na lata, né? Lata de óleo lá que a gente pegava com a mãe, né, que não usava mais e pronto, hein? Estava feita a linha com cerol, né, Paulo? É isso aí. Mas a gente agora sabe, né? O risco, o perigo, né, Paulo? Naquele tempo você sabia nada, né? Era bacana, né? Porque você dava a linha, cortava a linha lá do outro moleque, mandava a pipa dele embora, né? Ou a sua também, né? Vira e mexe, a sua também era cortada, né, Paulo? É, coisa de moleque, né? Por isso que a gente cresce, a gente vê aí alguns perigos que a gente correu e deixou, né? Outras pessoas também sujeitas a um corte aí no pescoço, né, Paulo? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Romeu, Zulu, Whisky. Ok, Paulo. PY2 é Coxingo, Uruguai. PY2 é RZW, agora retornando por aqui. Bem que antigamente o Paulo não tinha tanto perigo de vida aí, não tinha tanta moto também, né? Aí é que está o problema de tudo. E mais outra, né, Paulo? Antigamente tinha espaço para empinar pipa, até jogar bola, essas coisas todas. Hoje em dia já não tem tanto espaço assim, né, Paulo? Somente clube, condomínio fechado e não sei nem se eles permitem a molecada sortar pipa no condomínio fechado, né? Aí é que está o problema, né? Antigamente tinha condições, né? Tinha local para se fazer isso também. Bom, eu nunca fui de pipa, né, pô? Assim, sortar pipa nunca me interessou na coisa, não, tá? Então, é aquele tipo de coisa que antigamente tinha condições da pessoa fazer tudo isso e corria menos perigo. Agora, ultimamente tem até, parece que tem aí coisa do alho, não é, chiliano, coisa parecida, assim, sei lá, que diz que é muito mais perigosa do que essa que vocês confeccionavam aí, né? Então, sei lá. Cada tempo vai. E nessas alturas também, viu, Paulo? Você veja bem, não é somente a pipa que é perigoso, né? Dia desse mesmo eu vi um cidadão num poste puxando aí um cabo, né? E eu acho que o motoqueiro também não viu, sei lá eu, e capotou o motoqueiro, né? E o cara que estava na escada caiu junto, porque conforme bateu, rapaz. Nossa, rapaz, você vê que lambança, né?
Coisa que deveria, na realidade, antes de fazer qualquer tipo de... Para isso tem ajudante, né, pô? Tem que ter ajudante. Para poder ter condições de fazer esse tipo de coisa. Então, você vê, hoje em dia está perigoso tudo, né? E fora as ladruagens também, né? Nossa, pô, tem que passar daí. Eu tenho saído bem cedo, viu, pô? Tenho saído bem cedo para que eu possa encontrar lugar onde eu estaciono e sem perigo, né? Do amigo das coisas dos outros, né? Então, eu saio bem cedo, mesmo que eu aguardo lá um pouco, eu ganho tempo, tanto no trânsito, como também em local que eu posso deixar lá o carro o dia todo, sem problema nenhum. E local seguro, né? Então, eu tenho saído muito cedo. E eu vejo lá a turma trabalhando trabalhando entre aspas, né? Dentro dos túneis, né? Ainda tem alguns aí ali dentro daquelas galerias, tudo, porque agora a turma estão passando tudo por cima, né? Eu acho que se torna mais difícil da turma furtar cabo, né? Então você já viu como é que está a coisa, né, pô? Em todo ponto de vista a coisa está bem diferente, né? Antigamente era difícil a gente ver isso, né? Então foi época que poderia fazer aí uma pipa, né? Eu acho que tinha até como concurso disso, de pipa também, né? Eu acho que tinha, né? Acho que tinha, sim. Então fazia pipa, sortava, tudo, né? Tinha prêmio, né? Eu acho que tinha tudo isso também. Agora eu acho que não tem nada mais disso, né, pô? A turma bota aí a pipa para cima, caiu lá, não recupera mais, já pega outra, e assim, como diz o outro, e vamos que vamos, né, pô? PY2EXU, PY2RZW. Ok. PY2 Romeo, Zulu, Whisky Paulo, Embu das Artes. Mais alguém? Ok. Ninguém adentrou. A gente prossegue, né, Paulo? Então, eu tinha sorte, o campinho era bem em frente à minha casa, viu, Paulo? A molecada jogava bola nesse campinho, empinava a pipa, fazia guerra de mamona. Tinha muitos pés de mamona, ok? Era uma festa, né? Quando enchia de mamona aquilo, nossa. Dividia em duas turmas ali, era um jogando mamona no outro. Literalmente, doía, hein? Uma mamonada no rosto ali, no braço. De lascar. A molecada tinha força, né, Paulo? Tinha um amigo nosso, um tal de René, nossa, esse era o perigoso, hein? Esse cara tinha uma força. Ele arremessava a mamona ali que parecia um tiro, hein? Ele pegava no teu rosto, no braço, nossa. Doía muito. Ficava vermelho já, mas... O resto normal, a gente atirava com força também, mas... Esse amigo nosso, René, era incrível, né? O cara era muito forte. Ele até virava o braço e jogava com força, né? Nossa, pegava... Ficava vermelho na hora, né, Paulo? Uma mamonada... Não era nada bom, hein? Mas era divertido, né? O molecado se divertia com pouco, né, Paulo? Pipa, bola, guerra de mamona, vixe. Uma vez nesse campinho, né, tinha umas madeiras velhas, né, de construção. E meu irmão foi brincar, né, nessas madeiras, velho. Adivinha se ele não pisou num baita prego enferrujado, hein, Paulo? Ele pulou o muro ali, né, foi cair em cima da pilha de madeira, né? Conforme ele pulou, já que eu comprei em cima do prego. Prego grande, né, aquele baita prego, né, para segurar duas madeiras ou três, né? E aquele negócio era comprido, né? Tanto que vazou do outro lado, né? Ele pulou na frente e já gritou, né? Na hora que eu olhei, o prego saiu por cima do pé dele, né?
E bateu o pé no prego e saiu lá uns 5, 6 centímetros acima do pé o prego, né? Tudo enferrujado, hein, Paulo? Aí começou a gritar, eu pulei, né? Ele ficar sentado aí, né? Ele falou, o que você vai fazer, né? Quando ele falou fazer, eu já tinha feito, né? Aí puxei a madeira, o prego, ele deu outro grito. Você é doido, né? Falei, vai ficar com prego no pé? Tem que tirar, né? Aí ajudei ele a sair de lá. Aí minha mãe já deu uma bronca nos dois, né? E vai na farmácia, faz curativo e toma injeção, né? E tinha que tomar injeção ali para não inflamar, não infeccionar, né, Paulo? Antitetânica, acho que é isso, né? E depois melhorou, ficou, né, normal, mas aí tá prego enferrujado, hein? O moleque é assim, né, Paulo? O moleque um dia caía da bicicleta, um dia ralava o dedo no asfalto ali no carrinho de rolemã, né? Que tinha, todos tinham, né? Era bola, era tudo, né? Era tudo na rua, né, Paulo? Não tinha videogame, não tinha computador, não tinha celular. A molecada hoje fica em casa, né, Paulo? No sofá, no quarto, na cama, ficar sentado, engordando, né? No nosso tempo não tinha isso, né? Quem que era gordo? Não tinha, né? Todo mundo correndo, jogando bola e ficava em casa suando, né, Paulo? Transpirando, por quê, né? Porque gastava energia, né? Hoje a molecada não pratica outro esporte, é o dedo, né? É só o dedo deles que fazem um pouco de ginástica, né? De resto, é tudo engordite, né, Paulo? Essa geração hoje no mundo inteiro é assim, né, Paulo? É computador, celular, televisão, videogame, né? E algum tipo de atividade física negativo, né? Por isso que o sedentarismo hoje é perigoso, né? Muita gente com um monte de doenças do que, né? De ficar muito parado, né? Muito sentado também, né, Paulo? De obesidade, come, né? Tá em casa, come, né? Vai na geladeira, enfim. É complicado, né? PY2 Romeo Zulu, Whisky, adiante. Ok, Paulo. PY2EXU Xinguruai. PY2RZW. Retornando. É o que eu ia dizer, né? A turma hoje só fica engordando, né? Aí, muitas... E comendo, né? Que dá um apetite violento, né, Paulo? Então, você já viu, a turma só fica ali com os dedos, tem uma facilidade, né? Eu vejo aí, a minha turminha pequena aí, eles... Os dedinhos deles, meu Deus do céu, rapaz. Eu não consigo, né? Porque eu não fui instruído dessa forma, né? E nessas alturas eles levam vantagem em tudo, né? É o progresso, né, Paulo? E coisas melhores virão aí que não sei se eu vou alcançar isso, mas vem muitas novidades como já tem vindo, né, Paulo? Eu participo de algumas pequenas coisas, né? Aí é que tá. Mas antes era bem mais prático, né? Você vê, como tinha o campinho, tudo, né? Você vê, ali naquela Vaz do Glicério, ali, quando eu morava no Cambuci, ali na rua Cesário Ramalho, tem o Colégio da Glória, né? Estudei ali também. E estudei lá no Oswaldo Cruz, lá em cima, rapaz, na Rua da Moca, lá, né? Então, você veja bem, ali naquela Vaz do Glicério, ali era campos, né? Campos e mais campos, né? Aí depois fizeram os prédios do antigo IAPI, né? Fizeram os prédios ali e foi acabando tudo, né? E ali a molecada, quando não tinha jogo de bola, soltava pipa ali, né? E não tinha aquele interesse de estar cortando muita linha, não, viu, o
como tem hoje, né? Hoje a turma só tá, não quer ver a pipa lá no ar, ela quer ver a pipa cortando a outra, né? É esse que é o problema. E o que a gente via antigamente não era isso, era diversão mesmo, ver a pipa lá no alto, tudo. E muito pouco se interessava em cortar a linha do outro, né? Esse é o problema. E tinha espaço para se fazer isso. Hoje já não tem mais, não, hein? Hoje já não tem. Então ele fica ali na rua, né? E na rua está trazendo perigo tanto para os demais, né? Como para ele também, né? Esse é o problema. Mas cada tempo é um tempo, né, Paulo? Não adianta. E você vê, antigamente você podia sair tarde, da noite, rodar, tudo. Hoje você não pode fazer nada disso. Você chegou na sua casa, entra para dentro e fecha a porta, hein? Porque se ficar dando sopa lá, você é premiado, né? É aí que está o problema de tudo, né, Paulo? E não existia também outras coisitas mais que hoje em dia nós estamos vendo aí, né, Paulo? Você vê, você não consegue mais tá andando ali na Santa Efigênia livremente como você andava, né? Coisa que ali era o auge da coisa, a gente ia sempre comprar coisa, tudo. Agora, meu amigo, você tem que ficar muito esperto, né? E não adianta, porque vem como um enxame de abelha, né? Como eu vi, rapaz, é difícil ver. Ali na Praça da Sé, rapaz, que era o auge da coisa, né? Você ia na Praça da Sé, ia na Praça João Mendes, né? Tinha a Praça Clóvis, agora acho que emendou tudo aquilo ali, né? Você podia andar muito bem nisso tudo. Hoje você não tem condições, rapaz. Pelo amor de Deus. É difícil, viu, rapaz? Então tudo muda, né, Paulo? A humanidade, o progresso vai crescendo e as coisas boas junto e as coisas ruins também, hein? Esse que é o problema, né, Paulo? É o fator droga também, né? Esse é o problema. Tá bom, Paulo? Então é isso aí. Bom, Paulo, eu vou aqui continuar meus afazeres aqui, rapaz, porque hoje eu já vou lá na outra filha. A gente vai lá, conversa, bate papo, tudo. Tem lá os netinhos, a gente vai conversando com eles tranquilo. O garoto também já está se recuperando bem, né? Já está com a outra moto. Ele não quer, aquela lá ele não quis, não. Falei daqui, ó. Aquela lá ele não quis, não. Agora essa daí ele quer. Tá bom, Paulo? Então, um bom dia aí a você, a todos os seus. Bom dia também aos demais colegas que estão nos ouvindo. E um bom domingo a todos e uma boa reunião de mesa, viu, gente? Ficam com Deus. Obrigado pelo contato. PY2EXU é lembrança do passado, né, Paulo? PY2EXU, PY2RZW, ouça um câmbio seu. Depois já desligo por aqui, tá bom, Paulo? Fica com Deus. Ok. PY2 Romeo, Zulu Whisky, Paulo, em Budas Artes. Dando bom dia aqui para o CP300. Com a gente aí pela internet, grande abraço, bom domingo. E obrigado pelos votos. Quanto aos comentários, é isso mesmo, né, Paulo? Sabe que quando eu era moleque ainda tinha um radinho, hein? Já começava interesse pelo radioamadorismo, hein? Eu tinha um radinho ali com antena telescópica em Paulista, eu tinha uns 9, 10 anos, hein? E ficava ouvindo aí música, ouvindo o pessoal falando aí nas outras emissoras, ondas curtas, né? Descobri lá que tinha umas funções ali que à tarde aparecia gente. De manhã não tinha nada, né? Punha lá numa posição de ondas curtas, outras não dava nada. E à tarde já começava a entrar um monte de gente ali, né? É estranho, né? De manhã não ouvia ninguém. E à tarde eu ouvia, que negócio é esse?
era propagação, né? Já em ondas curtas, médias, longas, tropicais, enfim. Mas do rádio eu tinha já uns 9 anos, mais ou menos, mas curtia a bicicleta também, né? Brincar na rua, tudo, e à tarde, né, depois do banho, você vai da escola, você não ia pra rua bagunçar, né? Que a mãe já ficava brava, né, Paulo? Mas pegava meu radinho, hein? Esticava a antena telescópica e ficava ouvindo, viu, Paulo? Outro companheiro, hein? Quando não tava na bike, não tava no carrinho de rolemã, não tava aprontando na rua, tava no rádio. Ouvindo só, né? Nesse primeiro momento, só ouvindo. E depois, com 15 anos, falando, né? Eu já estava nos 11 metros, mas... Porque o rádio fez parte da infância da gente, hein? Com bike, carrinho de rolemã, brincadeiras de rua, né? Pega-pega, jogo de futebol, né? Enfim. Já fazia parte o rádio aí. Quanto aos demais comentários, entendido. E quanto ao teu neto, logo, logo ele tá aí correndo, firme e forte, né? Ele recupera logo, né, Paulo? Molecão, né? Forte, 2 palitos. Bom, fica com Deus também, um bom domingo, bom almoço aí com a família e tudo de bom, Paulo. Qualquer coisa aí durante a semana aparece, ok? Se der, né? Se der, aparece aí, senão prioridade batente, né? Tá bom? Um grande abraço, bom almoço e um ótimo domingo. PY2 Romeo Zulu Whisky. Positivo, Paulo. É isso aí mesmo, né, Paulo? Rapaz. Mas a recuperação dele é boa porque é novo, né? Agora, se chegar na minha idade, meu Deus do céu, não tinha condições, hein? Chegar na idade do condor, rapaz, meu Deus, aí o bicho pega, né? Então é isso, Paulo. Obrigado por tudo. Fica com Deus. E até... Quem sabe, né? Na tarde não dá, não tem condições de... Quando eu chego em casa, já chego um pouco mais tarde, cansado, rapaz. De anda e para também, né? Isso daí não é fácil, rapaz. E embreagem, freio, embreagem, acelerador. Não é fácil a coisa. O velho já não aguenta mais, viu, o Paulo? Fica com Deus até a semana que vem, se Deus quiser. Positivo. Entendido, Paulo. Fica à vontade, hein? Grande abraço. E até mais. Falando com Aldos, manda um abraço para ele, tá bom? Esse logo, logo ele entra aí para falar com a gente, né? Então tá aí. Tudo de bom. E vamos em frente. 3h39. Hoje, nosso time das 3 ao meio-dia. Temos aí mais de 9 horas de QAP. Quem acompanha pela internet tem a live. Para quem nunca viu, é só entrar no YouTube, digitar rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha aí diariamente, ok? De segunda a sexta em 2 edições. Na parte da manhã, primeira edição, 3 horas. Na parte da tarde, segunda edição, 17 horas. E ambas as edições com aula de CW, ok? Sempre aí, primeira edição, aula 5 horas. Segunda edição, aula, às 17 horas, ok? Quem perde, pega na playlist a lição ou faz uma revisão de aula, tá bom? E agora, agosto, aniversário de 22 anos da rodada alto-falante. Estamos mexendo aqui em algumas coisas. Vamos mexer aí um pouquinho na programação também, ok? Pouca coisa. E principalmente a antena, né? A gente vai fazer revisão na torre, vai subir um pouco mais a antena, ok? E com isso melhorando aí a condição de recepção, de transmissão
Não muito, né? Então eu dava uma mexidinha de leve, né? Bem de leve. Na verdade, eu queria mexer em tudo, né? Pôr mais módulos, subir a torre, pôr antena nova, pôr cabo novo, mas como não dá para fazer isso agora, então fica aí para o ano que vem, ok? A gente mexe de alguma forma, vai fazer a manutenção, já sobe um pouco a antena. E com cano, que eu vou pôr em cima um cano bem maior, galvanizado, já vou ganhar uns 6, 7 metros na altura da antena, ok? Então já ajuda, né? Já é alguma coisinha aí para não passar batido. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Hi, I'm Julian Frost, N3JF, your ham radio sensei. Onegaishimasu. 2022 marked the return of the Dayton Hamvention to the Greene County Fair and Expo Center in Xenia, Ohio. This was the 70th anniversary of the Hamvention and was labeled as the reunion. Ham Radio Outlet was there, of course, and I walked the Hamvention halls to see what was there. In this video, I spoke with Mike Bishop from Alpha RF Systems and Tentec. Hello, I'm Mike Bishop. My call is November 8 Whiskey Fox, and I'm the owner of Alpha and Tentec and Distronics, and we're here in Dayton, Ohio, where our headquarters is. And I would like to show you today the long-awaited Alpha 4040 tuner. There's been a lot of press on this thing over the years, and a lot of expectation and waiting. So the news is we've got the tuner done. When we can get parts, we'll produce it. The bad news is we may be looking at another year or two lead time on parts. But it's 4 kilowatts automatic tuning, four antenna outputs. And the unique thing about this is it has a vector network analyzer that actually dynamically measures the impedance of your antenna, and then it calculates the match, and then implements the match in the components from lookup tables for the values of L and C that you need to have to do it. And it also has a dynamic resolver which will follow programmed memories and scan your VFO, follow your VFO. So all kinds of bells and whistles. We don't know the price yet. We had a target price of $5,500. I can't tell you what the price will be because we don't know where the components are going to be, if we can ever get components again. It's a real big problem for us and everybody in the industry. And so, followed up by that, this is our flagship auto tuning amplifier, the 9500. You can see in the background what the panel looks like on that demo unit. This is it's not actually keying, it's just demoing, cycling through the lights, just to show you what it looks like off in the background where nobody can hurt themselves. So we can have the cover off here. You can see the build quality. This is 1500 watts, brick on the key, single 3CX 1500 A7 8877. Automatic stepper motor driven band switch, tuning capacitors. It memory tunes, it dynamically tunes, it follows your frequency, and you just pretty much set it up, plug it in, and forget it. We're building 100 of these right now. Fortunately, we do have parts back at the factory, and we're building 100 of these units right now here in Dayton in the new Alpha factory, which is up and running. And pretty much that's about that. The following that, we come to the 8410, which is my personal favorite in the Alpha lineup, and what I think is one of the best values in ham radio. It's two 4CX 1500s
tetrodes. And for a 1500 watt amplifier, you've got more than twice the tube needed to do the job. And it's just about bulletproof. The AC inputs, it's 3.2 kVA input, so 70% efficiency. You can't even get close to overdriving the tubes or over dissipation. It's just about bulletproof. We've got a changed TR board in this model. It's a improved rubber mounting for the vacuum relay, so it's a little quieter than it was in previous years. And all around, it's just a real good, solid amplifier that just brings home the bacon. It's kind of a set and forget. It's my favorite one of the Alpha lineup. To me, it reminds me a lot of the 77, the two-hole 77 that everybody remembers and loves so much. And it just the reliability and just the raw power there. It doesn't take much drive, and it's just the power delivery is smooth. As you raise up, it doesn't go into gain compression, doesn't saturate, doesn't clip. It's just smooth and linear all the time, and just kind of does what you want to do. And followed by that, this is just a little accessory we sell, 2000 dummy load. It's an air-cooled dummy load that you can tune up into or use as a test instrument. It's got a port on the back that you can plug your oscilloscope up to, or monitoring instrument. If you want to, just see what your waveform coming out looks like. And that's pretty much the product lineup for Dayton here this year. Hello, I'm Russ, N4RTD, and today I wanted to share with you some of the sights and sounds of Dayton Hamvention 2022. There were over 30,000 tickets sold, and there was a lot of folks who showed up, picked up some small things along the way, but more importantly, I had an opportunity to visit with some ham friends that I hadn't seen in some time, and it's always good to spend time with some friends. So, enough of this. Let's get on to the show. Here are the sights and sounds of Dayton Hamvention 2022.
Ô, Cláudio, bom dia. PY2EXU, grande abraço, bom domingo. E aí, tudo em paz, tranquilo, Cláudio? Como foi a jornada hoje? PY2EXU, grande abraço, tudo de bom, adiante. Rapaz, eu vim corujando 146, 510. Tá vendo? Até aí a frequência, hein? Então, apliquei 2 vezes, você não entendeu? Eu falei, acho que o Paulo deixou de lado a rodada hoje, hein? Tô ficando sério, Paulo. Meu rádio tem um baita de um visor grande, rapaz. Eu tô vendo tudo embaralhado. Eu preciso usar óculos aí pra perto, né? Tava 146, 510 a frequência, hein? Beleza, ô Paulo? Bom dia, um baita abraço. Bom dia ao pessoal aí que acompanha pelo YouTube. Muito bom dia aí que consegue nos escutar da minha rádio frequência, né, ô Paulo? Tá certo, meu amigo? Trabalhei no sábado, né? Voltando excepcionalmente mais cedo, rapaz. Aí que beleza, hein? Aí da base uns 20 minutos atrás. Tá certo, Paulo? E tudo tranquilo aí, graças a Deus, hein? Beleza? E hoje à noite tem mais trampo, hein? E, rapaz, tô trabalhando direto, hein, Paulo? O salário vai vir gordo mês que vem, hein? Trabalhando sábado e domingo aqui direto, viu, Paulo? Beleza, meu amigo? Hoje à noite tem mais, hein, velho? É isso aí. Tá certo, Paulo? Já tô aqui na Central, Avenida Presidente Tancredo Neves. Já tô próximo aqui ao PH, hein? Positivo. Muito bom dia mais uma vez. PY2EXU, PY2EXU, Cláudio Móvel, câmbio. Ok. PY2EXU, Cláudio Móvel. Eu vi que você não apareceu aí. Ixi, Cláudio, hoje está atrasado, hein? Mas você estava em frequência diferente, né, Cláudio? E tá no papo aí com o Paulo, hein? Lá de Embu das Artes, ok? Tô no papo até agora há pouco, né? Ficou comigo aí uns 40 minutos. Na hora que começou a rodada, né? Às 3 até às 3h40. E papo de rádio, papo de pipa, de cerol, de cabo cortado, enfim. Então, no papo é um tempão, hein? Tá bom, Cláudio? Mas acontece, hein? Essas munhecadas, vez ou outra acontece com a gente, né? Às vezes até volume baixo, hein? O amigo liga o rádio e não ouve ninguém, pô, mas não tem ninguém falando, ele vai ver o volume tá baixo, né, Cláudio? Ou esquece de conectar a antena, tem isso, hein? Tem umas munhecadas aí que faz parte do radioamadorismo, né? Pô, fiquei lá 1 hora, não ouvi ninguém, né? Boi na linha, né, ô Cláudio? Algum detalhe, né? O volume baixo, o cabo desconectado, né? Conector fora ali que ele tirou por algum motivo e não pôs de volta, né? E outros, né? E outras munhecadas. Então tá aí, mas ainda bem, né? Ainda bem que você acertou o caminho aí. E quanto a hora extra, a coisa toda, se tiver alguma dificuldade com essa grana toda, a gente ajuda, viu, Cláudio? Sabe que os amigos são para essas horas, hein?
Se não tiver onde guardar essa bufunfa, você me avisa, eu te ajudo. Tá bom? Te ajudo a guardar essa grana. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Amigos, são para essas horas difíceis, né, Cláudio? PY2CY, adiante. Positivo, hein, ô Paulo? PY2EXU, PY2CY, Cláudio Móvel, parado aqui no semáforo da Rua Vermelho, hein? Tá certo, Paulo? Abriu, já tô em movimento de novo. É isso aí, que é sério total, hein? Tava aí com o colega aí no bate-papo e eu lá na outra frequência lá, corujando nada, hein? Eu apertei, e chamei 2 vezes. Falei, não é possível. Será, velho? Aí eu olhava pro retrovisor pra ver se a antena tava lá no porta-mala, no local certo, né? Positivo, grande munhecada, hein? E referente ao assunto de pipa aí, eu tive problema, hein, cara, quando eu tinha torre, viu, Paulo? Né, alguns anos atrás aí, eu tinha torre e tinha 2 antenas, né? Uma direcional de 3 elementos e uma Sabia Master, né? Pra 11 metros, tudo pra 11 metros, né? E quando dava a época aí de férias aí da molecada, rapaz do céu, era um Deus nos acuda. Essa eu tinha que subir na torre pra desenrolar aí o pipa, né? Com o cabo potencial eu não porque foi colocado ali um cano no paralelo, né? E põe porta-gato, né? Paralelo que sai ali da torre, foi colocado um cano ali de 3 metros para passar os cabos, hein, ô Paulo? Justamente por isso mesmo, aí, porque região de periferia é complicada, hein? Muito pipa mesmo, hein, ô Paulo? O mercado solta mesmo e aquele cerol poderoso, né? E cortava. Então tive problema uma vez, um colega deu ideia, falou, passa um cano ali no paralelo, né? Dá umas voltas assim com arame e prende bem sem corta-gato para passar o cabo. Um cano paralelo, né? Cano preso à torre. E deu 3 metros de cano ali, eu lembro como se fosse hoje. E depois aí o cabo passava dentro da torre, né? A torre era uma torre triangular, né? E passava no meio da torre. Então aí zerou o problema aí de cortar cabo, né? Eu perdi pedaço de cabo aí, né? RG 213 nessas condições aí, né? Linha de pipa. Tá certo, Paulo? Aí depois direto tinha que subir na antena, né? Pra poder desenroscar os pipas lá que ficava nos elementos lá das antenas, né? Enroscava mesmo, hein, Paulo? Mas nunca tive problema assim em quebrar antena, nada disso, né? É só aquele emaranhado lá de rabiola e pipa enroscado, né? Eu sempre subia, eu mesmo subia e dava aquela geral, hein? Beleza, Paulo? Subindo aqui a rua Nossa Senhora das Mercês, PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante, PY2CY, Cláudio, móvel, câmbio. Ok. PY2CY, Cláudio, móvel. Maravilha, Cláudio. Quanto à linha de pipa, é o problema para muitos radioamadores, né? A gente pensa que é só no Brasil, né, Paulo? Vixe, de molecada soltando pipa aí no planeta todo, né? Tem na China, tem no Japão, tem na Itália, tem na Argentina, vixe. E a gente tá com os cabos ali dando sopa, 2 palitos, né, Cláudio? Encostou, ainda mais se a molecada estiver dando linha, né? Quando a pipa tá com um ventinho ali, ela tá pedindo linha, né? Você solta, né? Vira a lata, né? A lata e vai puxando aquela linha, né? Aquilo passar no cabo coaxial, nossa, é uma serra, né? Corta a proteção, a malha, dielétrico, ixi, aquilo corta tudo, hein?
E eu fiz muito cerol, né? Como eu fiz cerol, viu, Cláudio? E a gente era moleque e não sabia, né? Falei até pro Paulo hoje. No nosso papo eu tava falando de cerol. Tem toda a fórmula na minha cabeça, viu, Cláudio? Mas não passo para ninguém, né? Mas um dos principais itens, o que que é? Vidro, né? Vidro moído. E o melhor era aquele vidro de lâmpada fluorescente. Bem fininho, né? Fazia aquele pozinho bem fininho, né? Cláudio, era uma maravilha, né? Eu punha na mão aquilo, passava na linha, né? Esticava ali entre o poste e outro, né? Várias linhas ali, né? Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Enchia a mão de cerol e passava na linha, né? Dava uma batidinha na linha, saía, né? Os gruminhos. Ficava no solo uma hora e pouco, nem isso, né? Secava rapidinho. Secou, enrolava na lata ali de óleo, já era, né? E dali empinar a pipa, mandar a pipa dos outros embora, ou perder a sua, né? Meu irmão era bom, hein? Meu irmão era bom ali em fazer umas manobras com a pipa. Eu já mais ou menos, viu, Cláudio? Meu irmão era bom, hein? Ele mergulhava, e subia, e puxava, né? E dava a linha, e mandava a pipa embora, nossa. Eu perdia uma, mandava uma, perdia outra, mandava. Era meia meia, meu irmão. A dele, para mandarem a dele embora, era umas 5, 6, 7 que ele mandava embora antes, né? Meu irmão era bom na pipa, hein? Eu, mais ou menos, era meia meio, viu, Cláudio? Perdia uma, ganhava uma. Isso quando não enrolava na linha, né? A rabiola, né, Cláudio? Enrolava a rabiola na tua linha, você puxava e ganhava a pipa do moleque, né? Isso quando eu não vinha atrás para pegar, né? Aquele quebra-pau, né, Cláudio? E, maravilha, hein? Bons tempos. PY2EXU, adiante. Positivo, PY2EXU, Paulo, PY2CY, Cláudio, móvel estacionado na porta de casa, hein? Beleza, ô Paulo? QSL total, hein? Eu curti bastante também com o do moleque, hein? Eu curti aí verdadeiramente aí as brincadeiras de rua de moleque, né? Eu peguei essa época, né? E tem história para contar, hein? Eu também fazia o cerol aí também, né? O cortante, hein? Eu ia ali na casa de material de construção, existe até hoje a mesma casa de material de construção, se chama Pagostinho. Muitos anos aqui no bairro, né? E ali eu comprava lá 100 gramas, 200 gramas, né? De cola de madeira, né? Ela vinha granulada, né? A cola. Aí pegava lá uma panela, alguma coisa da minha mãe, rapaz, para derreter a cola, ela ficava brava, hein, meu? Aquele cheiro ruim, né, de cola dentro de casa. Tá certo? E vidro era isso mesmo, né? A gente gostava mais aí de passar de lâmpada fluorescente, mas quando não tinha, rapaz, ia até caco de garrafa aí, garrafa marrom, garrafa azul, né? Tá certo? Aí moía dentro de uma lata de óleo, né? Aquela lata compridinha de óleo, um soquete de ferro. Depois pegava ainda as meia calça da mãe da gente aí para poder fazer de peneira, né? Para peneirar. Aí, rapaz, eu dei trabalho, hein? Falou, Paulo. Brincava também de peão, né? Rodar peão, com a molecada. Apostava aí os peão. Brinquei também aí com bolinha de gude, né, rapaz? Demais, hein? Até na escola eu levava lá a garrafinha cheia de bolinha de gude, hein? Né? Na hora do intervalo lá, a gente brincava na escola com bolinha de gude, né? Tá certo? Então era isso aí, né? Tinha várias brincadeiras aí, né? A molecada ficava tudo na rua, né, Paulo? Um tempo desse assim, ó, meio calor, meio fresco, e era até tarde da noite, hein? 11 horas, 11h30, meia-noite, né? A mãe da gente gritando para entrar para dentro. E aquela molecada tudo na rua, hein? Fazendo bagunça, né? Tá certo, ô Paulo? É bacana demais, hein? Muito bom relembrar. Bons tempos de verdade, hein? Positivo, meu? É, rapaz, show de bola, hein? Falou, Paulo, é isso aí. Ô, Paulo, eu vou descer do carro, vou abrir e vou ter que dar uma limpada na garagem, que o cachorro fez a sujeira.
Eu tô mais tranquilo hoje aqui, porque tem uma viatura de polícia lá atrás, né, na esquina de trás, e logo aqui na esquina da frente tem outra. Tá certo? E quando eu subi a rua Nossa Senhora das Mercês, na esquina da rua Dom Vilares, devia ter umas 8 viaturas ali de polícia, hein? Então a gente tá bem tranquilo aqui hoje, hein? Não sei o que tá acontecendo, né? Que os PM estão tudo aí parados aí nas esquinas. Mas tá bom também, hein? Deu para sentir segurança aqui, estender um pouquinho mais aí o cambiado. Falou, Paulo? PY2EXU, Paulo, PY2CY, Cláudio, câmbio. Ok. Y2CY, Cláudio, móvel, ancorado. É isso aí. As brincadeiras da nossa infância era isso, né? Carrinho de rolemã, bicicleta, bolinha de gude, pega-pega, né, Cláudio? Esconde-esconde à noite. Ixi. Taco, né? Quem não jogou taco também? Aquela casinha de madeira, né? E com a bolinha ali, você dá uma paulada, derrubava e saia correndo, né? Para marcar o ponto, enfim. Coisa de moleque, né? Pipa, guerra de mamona, né, Cláudio? Nossa. Quanta guerra de mamona, quanta mamonada eu não levei, hein? E quanta mamonada eu não dei também. É isso aí. Campinho, futebol, né? Hoje a molecada fica em casa, né, Cláudio? Videogame, computador, celular. É só no engordite, né? Naquele tempo a gente não parava quieto, né? Quando dava, tava na rua, né, Cláudio? Correndo, transpirando. Chegava em casa, minha mãe falava assim, ó, vai pro banho que você tá parecendo um gambá, hein? Né? Você suava do cabelo, rosto, roupa, tudo ensopado, suado, fedido, né, Cláudio? Aí a mãe falava assim, ó, corre, vai pro chuveiro, né? Aí, pro chuveiro que a gente vai jantar já, hein? Falei, tá bom, mãe. É coisa de moleque, né? Mas era saudável, né, Cláudio? Tudo coisa simples, mas saudável, né? Hoje a molecada não tem nada disso, né? Infelizmente. Então tá aí. Fica à vontade, Cláudio. Um grande abraço. Um bom domingo e qualquer coisa retorna aí, tá bom? Hoje nosso QAP, das 3 ao meio-dia, mais de 9 horas aí na frequência, te aguardo, ok? Um abraço, bom descanso e tudo de bom, Cláudio. PY2CY, adiante. Positivo, hein, Paulo? Carro parado dentro da garagem. Beleza? QSL total, hein? Show de bola, hein, ô Paulo? Era a mesma coisa, hein? Vivemos aí bons tempos, hein? A criançada de hoje aí não vai ter história para contar amanhã, não, viu? As histórias que eles vão contar é PC, computador, notebook, né, videogame, Play 4, Play não sei o que, né? São essas histórias, né, que eles vão contar aí amanhã. Beleza? E peguei também o tempinho, né, depois de pré-adolescência, a época dos fliperama, hein, Paulo? Puxa vida, rapaz, eu adorava aquilo, hein? Tinha um bem na esquina de casa, chamava Diversões Eletrônicas Tron, né? Chamava Tron, se eu não me engano. E ali a gente se divertia, hein? Era bem na esquina de casa, né? Eu ia em casa e explicava para minha mãe e para o meu pai, eu tô ali no fliperama, né? A hora que acabar eu volto para casa. Aí a hora que acabava o dinheiro, voltava para casa, ó, eu tô ali na rua agora, né? Eu sempre avisava, né, onde eu tava. Positivo. Mas peguei aí bons tempos, hein, rapaz? Puxa vida, como eu adorava aquilo lá, hein? Fliperama, hein? Tá certo? Muito bom, né, Paulo? Beleza, Paulo, é isso aí. Obrigado aí por me atender, pelo QSO. Mais uma vez, bom dia aí a turma aí que acompanha pelo YouTube. Tá certo? E até o próximo contato aí, se Deus quiser, hein, ô Paulo? Tenha aí um bom domingo, um bom QAP. Beleza? Deus abençoe.
Eu vou parando aqui, depois do seu câmbio, eu já desligo e caminho do banheiro, né? Tomar uma ducha, fazer ali um café da manhã, deitar e dormir, né? Provavelmente hoje eu acordo mais cedo, que estou chegando mais cedo, mas de noite tem mais batente aí. Falou, Paulo? Um abraço, até a próxima oportunidade. PY2EXU, PY2CY, câmbio. Positivo. E cuidado com a frequência, hein, Cláudio? Olha lá o erro, hein? Fica no vazio, não é bom, hein? Cadê o Paulo, hein? O Paulo tá em outra frequência, né, Cláudio? Um abraço, tchau, tchau. Right angle connectors, and KGI Electronics, Cedar Grove, New Jersey. Maybe we'll do the web thing tonight, see what it is. How great it is. But it's nice going. Some of it is to work just about all the features. So, Look here. I really got to right now. I really had Então, Luiz, a feira, essa é nos Estados Unidos, né, em Dayton. Tem vários estados, todo o território norte-americano tem, em cada estado uma feira semelhante. E no mundo inteiro também. Japão, países da Europa, okay?
Itália tem várias, Portugal em vários locais, ok? Espanha, Alemanha, Hannover, né? Tem feiras de radioamadorismo no mundo inteiro, tá bom? Essa é uma das mais importantes. Mais gente é Dayton e Tóquio. Tóquio e Dayton tem mais público, né? Num único fim de semana, chegam a ter mais de 38 mil radioamadores. Num fim de semana, né? Mas é mais um público menor, tá bom? É grande o negócio, né? São Paulo tinha lá no interior. Depois, uns 6 anos que não tem mais, tá bom? Teve, né? Teve durante uns bons anos aqui no interior, mas o problema ali foi financeiro, né? Tivemos alguma coisa aí durante uns bons anos, ok? Em São Paulo aqui, feirinha mesmo, né? São Paulo, esses eventos grandes nunca teve. Né? Com expositores ali, representantes de marcas famosas de rádio, antenas, fontes, nunca teve. Mais famoso foi no interior, ok? E é da Fenarcom. Pode procurar no YouTube que você encontra. Vou ver se eu acho uma gravação da Fenarcom e eu ponho para você. A Fenarcom, acho que uns 7 anos que ela durou e depois acabou, né? Infelizmente. Mas é verba, né? Você precisa ter patrocinadores, é complicado, né? Lugar grande, e contrato, né? Com cada expositor, né? Não é brincadeira, né? Em São Paulo aí nunca teve. Só essas feirinhas de fim de semana, tá bom? Today, Qrm, so like this was produced in 2014 when the 11th week. And if you did have an Oh, yeah. Agora são 4h19. Vou pôr um trechinho da Fenarcom aqui, ô Luiz. A Fenarcom em 2011, ok? Essa foi em Indaiatuba, né? Indaiatuba, 2011. Indaiatuba era pertinho de Campinas, ok? Você conhece, né? Se não conhece, vou pôr a Fenarcom 2011 aqui, ó, na tela. Olha só a maneira mais simples que eu encontrei na Shopee para lucrar. Deixa eu tirar aqui o áudio. Pronto. Fenarcom 2011. Deixa eu
abrir aqui a tela, quer ver? Ok. Ok. Uma pausa aqui. Vamos por aqui. Ok. Tá aí, ó. FenarCon 2011, fotos do dia 5, sábado. Então, vamos lá. Eu ponho um vídeo. Era legal, tinha bastante gente também. E a gente do Brasil inteiro, hein? Era realizado as provinhas, ok? Ora, Mirari. Deixa eu voltar aqui. Esse amigo nosso... Cadê? Tá aí, ó. Ah, não tô no... Esquece. Deixa eu voltar aqui, peraí, só um minuto. Ok. Não, mais um pouco. Vamos ver aqui. Pronto. Esse senhor de pé aqui é o Aramir, ok? Ele foi um dos diretores da Labre durante algum tempo. Estou passando o cursor aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele foi diretor da Labre durante alguns anos e um grande amigo. Eu cheguei na casa dele várias vezes, ajudou muito a rodada alto-falante lá no interior. Comprava fonte com ele, comprava mic de ganho que ele pegava dos Soares, ok? KBS, através do Aramir. Está aparecendo aqui na foto que eu tive aí, lá no interior, uma boa base ali para equipamentos. Eu vinha para São Paulo, pegava mic de ganho com ele, que ele, por sua vez, pegava do Soares, encomendava com o Soares, passava o depósito, bancário do valor do mic, ele preparava para a gente, eu pegava na empresa lá que ele trabalhava, ok? Durante muitos anos, esse grande amigo aqui, Aramir, tem uma baita força na rodada alto-falante. E na Labre também fez um grande trabalho, ok? Infelizmente faleceu aí coisa de um ano atrás, acho que mais ou menos, tá bom? Um ano e pouco atrás ele faleceu, mas um grande radioamador, um grande amigo, grande entusiasta do radioamadorismo, ok? Tá aí na tela, hein? Quem tá pela internet tá vendo aí o grande Aramir. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. Três coisas erradas que você faz. Talked about one time getting the weather station. Agora um vídeo da FenarCon, esse 2013. Vamos lá. Aumentar a tela aqui. Ok. Prato de CW deveria ser um peixe, de folia um filé mignon. Qual prato representaria folia? O churrasco é mais certo na CW. E folia, será a salada? Churrasco seria o folia, salada seria CW. Folia é carne assada. CW, uma saladinha, né? Um restaurante como Radioamador. Qual prato é CW e qual prato é folia? Qual prato de comida é o CW e qual prato de comida é folia? Não sei. CW seria carne e folia seria frango. Só quente, nós dois. Sim, só.
Você gosta de caixa de repente? Eu gosto. Ah, prato CW, prato de fonia. Prato CW pode ser massa carbonara. E prato de fonia, churrasco, né? A fonia, costela no bafo. Do CW, filé mignon. Que pergunta difícil, cara. Restaurante com Radioamador. Meu picanha seria o CW. A fonia, vai ser difícil, hein? Vou falar de churrasco, né? Vou na costela, vai. Não sei. Restaurante perfeito para radioamadores. No cardápio, qual prato seria o CW e qual prato seria a fonia? Qual prato seria o CW e qual prato seria a fonia? O CW seria o bacalhau. A fonia, uma bela de uma picanha. Olha, eu acho que a picanha seria a telegrafia, viu? No SSB eu não posso falar mal de quem gosta do SSB, mas seria carne moída. CW é a salada e a fonia é carne gorda. Como sou gaúcho, os dois seriam churrasco, com certeza. Não, aí não é minha linguagem. Vamos colocar aqui picanha e outra costela. Eu gosto dos dois. Como eu gosto mais de costela e CW, eu acho que seria exatamente uma costela. É um pouco mais difícil de comer, mas é mais gostoso quando a gente faz o que é só. Fonia picanha, que é mais tranquilo, mas também é saborosa a carne, aquela gordurinha bem interessante. Isso é muito legal. CW, eu uso igual esse. E fonia é lixo. A fonia picanha. O CW, colchão duro. Não consigo fazer uma associação rápida a um prato de comida. Gosto dos dois. CW seria peixe, né? E fonia seria picanha. Se um restaurante perfeito para o qual prato seria CW e qual prato seria fonia? Ah, rapaz, agora é complicado. Em CW e fonia, prato, nomes de comida, seu prato. Eu gosto de estrogonofe de frango. Eu prefiro o frango à carne, então CW seria estrogonofe de frango e fonia estrogonofe de carne. Olha, talvez o CW podia ser uma macarronada, por exemplo, né? E a fonia podia ser, de repente, aí uma parmegiana, né? Foi um trechinho da Fenarcon 2013. Era grande o local lá, né? Bonito. Dayatuba. Bom, Luiz. Pena que encerrou por falta de patrocinadores. É uma baita responsabilidade, né? O pessoal da Fenarcon, no mesmo da Radio House. Okay? Hoje o dono da Radio House, que naquela época agilizava a Fenarcon, que providenciava tudo, fazia todos os contatos, enfim, né? Mas acho que falta de verba, patrocinadores, que ficou mais pesado aqui. Uma pena, né? Que era bem legal. Eu fui em 3 Fenarcon, 2011, 2013, 2016, 2018. Não, acho que 2017 já não tinha. Não lembro, eu sei que eles pararam um bom tempo atrás, né? Não lembro qual foi a última Fenarcon, mas era bem interessante, tá bom, Luiz? Yeah. There's a photo thing for you there, Ronnie. Parks on the air, visitor booth. Visitors welcome.
Yeah. Oh yeah. VHF. Oh yeah. I think it was probably the original one. I haven't seen it, so. Killing it. Afraid I gotta get this on. They use those for doing the trains. This is the board that's inside the radio. That white line is coming off one of the traces of the DMR processor, redirecting the audio into the MCU. All the M17 decoding and encoding is being done in the MCU. I might be wrong, I'm not sure which is the MCU and which is the DMR chip. But that's pretty much So that little tiny white wire. Tiny white wire. That's going from a leg of the one chip to a leg of the other. That's the mod. That's the mod, along with you're adding a resistor. I don't have my glasses on, but you're adding a resistor to the board. Okay. And now we found that we're going to have to remove a capacitor. So if we go to OpenRTX website, OpenRTX guys, they're based out of Italy, and they're writing the custom firmware. I have an older version of the firmware. Has M17 up top. Yeah. We could transmit right now. Can't receive all too well. We're about another week away from being a full-blown M17. This was developed in Germany by TV9 MAT. That's Mathis. He was one of the original designers of the MFPDM boards. Okay. This right here, you would plug the DB9 connector on the back to a 9600 board 6-pin DIN data port on the back of some of the mobile radios, like the Kenwoods and some of the new days. Okay. You would then plug this speaker mic into the back, fully unsubstituted. This is version 1. Version 2, we're going to be somewhere inside between this microphone and this board. Everything's going to be built into the microphone. You have a smart microphone. You'll be able to plug the microphone directly into the back of the radio or 6-pin board. That's where we're going. Next to it is
It's a hat that was designed for the Orange Pi Zero. This hat here, you would plug an RJ45 Kenwood microphone into it. You would hook an MMDVM board, such as the ZoomSpot USB board, into this, and this would talk into another MMDVM modem, such as this. And then this modem would be connected to your high-power radio. Gentleman in England, Pedro M0IEI, he came up with this. It runs a program called M17 Client, which was written by Jonathan Naylor, G4KLX, who's done all the back work of the MMDVM. We also have other members of the community today. This is an ESP32 board. A gentleman that made almost like a tiny little HP. You plug your headphones in here, there's your PTT, there's your microphone, and this is basically an analog to digital gateway. So you can get on here analog, and then you can convert your data. So there's a whole group of hands that surround themselves here, and they're creating similar projects that are digital to analog gateways. Wow. So it's definitely a global. They're good. They're regulated, 12.4, and you can vary them. You got this case. I'm just saying that. There are people who do that. There are ways to do that. You don't need no practice. I've heard you. Take care of the 1 to 5 kilowatt. Let them know. So far, we're not Good. Bed and breakfast. Set up your barbecue out front. Oh, okay. That again? Yeah. What I was saying was that
For example, if you ever use Motorola mobiles, the 16-pin plug on the back, and make these adapters, it plugs in, and it gives you a standard packet port, and then you can switch between if you want the 1200 baud pin or 9600 baud pin, and then you can control the output level coming out of the radio, so you don't have to go with the tuner and change it. You just change your level coming out right there, and that's what we call modulation. It really just attenuate the level. Right. And then you can have smoke detect and able to disable just by it. I actually have a bunch of these with me for sale. That's the only thing I have with me for sale. And then another project I was if you're familiar with the Dyna module, this is a CM119 based sound card module that'll plug in like a Raspberry Pi or really any Windows computer. I redesigned a version of it that fits on a Raspberry Pi. So it sits on there like that. You have your USB interface. That's a little hokey, but that's the best way you can really do it because you can't get USB interface through the Raspberry Pi here. And then you've got your packet port right here. And then the other board is my 3-amp switching power supply that's designed to power the Raspberry Pi. Up to 35 volts DC in, gives you 3 amps at 5 volts out. Comes with a little jumper header, pops it on, power it. Now all your connections are on this end of the board. Now you don't have that octopus of connectors. And I use that same power supply with all the MMDVM boards as well for DMR, D-Star. So you can add an MMDVM. I sized it so they sit side by side. What is it? You got two amps out there. Yeah, this is the MMDVM digital hat. Okay. This is my power supply. What is you have a Pi. This is a Raspberry Pi. Right. Without the Pi. Oh yeah. You would just take your Pi and put these boards on it. Right. Yeah. What are the boards go? So this power supply is 35, and that includes the jumper. The MMDVM boards, you can get those from a lot of different places. I don't make or sell those. The best one is N5DOC. He's out of Texas. He's just starting to ship those now. But that's the one I always recommend. Is search N5DOC. Look at his board. This is the cheap kind of snap-off board here. It's essentially the same thing. Only his is very fun. Yeah, and there's a example of the jumper there. Those You're going to have them on a particular website? Yeah, they're on RPC Electron, RPC-electronics.com. Okay, RPC Electronics. That's my website. All right, They've actually been in business for about 21 years. I used to come here to the Hamfest every year. I used to have a booth and everything. And I stopped coming before they left Terra. And this is my first year back, but I just came as an attendee this year. So we're kind of in the land this year, deciding to go back next year. It costs a lot of money to come here. Yeah, it does. Yeah. Great to see my friends here at Hamvention. And so that's kind of what it was all about, getting to see some of the people that I know. So it's awesome. Hamvention 2022. 7-3. Hey, welcome back, guys. This is Jason, KM4ACK, coming to you from Hamvention 2022. Let's see if I can carry you guys through some of these buildings and show you what it's like to be here. Stick around, and we'll get right to it. All right, so much like it was at Hamcation, it is packed. And we'll do the best we can to give you guys a glimpse of what it looks like. Coming in, one of my favorite booths is right here on the left, Ham Study. And of course, Signal Stuff antennas. Great antenna. Those guys got a booth right behind there. Let's go ahead and spin around. Hey, good. How's it going? So let's get you guys spun around here. And we've got an MFJ high gain booth here.
on the right. It's going to be a little bit difficult as we try to navigate through each of these and make sure we cover everything, but I'm going to do the best that we can. Cable Experts is here. Saw these guys in Hamcation. Let's go ahead. I kind of started on the short sides first, but we'll make our way around. Hey, Shack in the Box is here again. These guys, I did a full video on them when we were in Hamcation. If you haven't seen that, you can go back and check that out. See, turning around, we've got Step IR on this side. And guys, I mean, it is a packed house. I'm filming this on Friday morning. It's about 10 o'clock right now, and it is crazy in here. Lots of traffic. R&L Electronics over on the left. And let's get flipped around over here on the right. We got a vendor here with some laptops. So laptops of every description that you could possibly do it. I'll come back by and see you in a bit. So laptops there on that side. We saw R&L, which is still right on my left. Let's see. We've got VE2DX Electronics over here on the right. So they kind of got some cool stuff laid out on the table. Got some specials that they're running for Hamvention. Right. And I turned the wrong direction coming out of there. I should have turned to the left instead of turning to the right. So let's get flipped around here. So walking down. Yes, sir. One of your patrons, love you. Keep up the good work. One of my patrons? Yeah, my name's Rich. I'm one of your early patrons. All right, so let's take a quick look down through here. So American Contingency. They're saying ham radio with a purpose. So I might have to come back by and talk to those guys a little bit later on. We've got N3ZN keys here. And I'm going to flip you guys around a little bit. ARDC. And PhaseDoc is back. Again, this is one of those videos. We were at Hamcation, so if you guys haven't seen the PhaseDoc video, be sure to go back and check that out once you've finished watching this one. Let's go ahead and head down one of the main aisles, see who else is in building 1. Again, I'm not sure I said that in the very beginning, but I'm going to do each of the buildings. I may end up doing that, splitting it between 3 different videos, or I may put it in one video and just put time marks down in the description or in the first comment below. So one way or the other, we'll get that posted up for you. Try to make it a little bit easier for you guys to find your way through. All right, so that's dzkit.com here. Hey, and I know this guy right here. Put my own mount on the bottom here so I can put it on that. Hey, there he is. Give me 1 second. Some people may recognize this beautiful looking man. All right, let's see if we can carry on. I ran into the Ham Radio Sensei right there for a second. I believe I did show you guys the dzkit.com booth, and we've seen MFJ. So let's kind of make our way across and towards the back of this building. We got 405 Laserworks on our right. And then we've got the Tentec booth over here to the left. So I know there's a lot of guys that just absolutely love the Tentec radios. So good to see those guys here. Try to make our way down, and looks like these guys here can help you study up if you need to go ahead and advance to general or extra, or maybe you're looking to get your tech license. Might want to check those guys out. Let's see, what do we have over here? hamopen.org, I believe. So I'm not familiar with that. I'll have to come back by and check those guys out a little bit later. Got the that's here.
And we've got BHI. They do a lot of great noise canceling products. So those guys are here. And then just beside them is Hobby PCB. Let's kind of flip you guys around. The one thing I did miss here on this corner was the world's oldest wireless society. So they have a booth here, although it doesn't look to be manned right now. Now, starting up the next aisle, we've got Radioamador that is here. So it's great to see these guys here. They carry a lot of cool stuff. If you're not familiar with them, next booth looks a bit empty, doesn't it? Let's see. What do we have coming up here? I know we've got Elecraft over here to the left, and Elecraft has a large booth here, a very large presence at Hamvention. Guys, some of these areas get a little tight and a little hard to get good video through here. This is Vibraplex here at this booth. So check this out. Talk about some keys. Just want to get you guys a shot of these keys all the way down the table. So pretty cool to see that. All right, let's carry on. All right, we got, I'm seeing DX Engineering over here in this section. In fact, this entire section looks dedicated to DX Engineering. So, see if we can make our way through here. Yeah, so DX Engineering guys are everywhere around here. Kind of do a slow pan here and just give you guys a general idea of what this looks like. So quite the booth. This is probably the largest booth that I have seen so far walking through, at least in this building. Now, I have already been through all three buildings, but I'm thinking this is by far the largest display that is out there. So there's one more little area over here. I think I've covered everything in this building. I do want to hit this one other little section before we head over to building 2. So we're just going to come in and go to the right first. And this looks like all MSAT. So another very large booth here, well represented. If you're into satellite communications, this is definitely the booth that you want to come to. So t-shirts, hats. Sure, if you'd never made a satellite contact, these guys could definitely help you out. We'll flip around, take a quick look at the other side of it before we head out the other end of the building here. So pretty cool little booth there. Let's get you guys flipped around and let's go check out the other end. Tell you what, it is getting warm in some of these buildings. So I'm seeing Arrow antenna here. I need to come back. I want to come back by and talk to those guys, maybe get an interview with them. We also have Eagle One antenna. A friend of mine has this antenna. He is a big fan of that Eagle One. I have not had an opportunity to play with it. Then we got Bridgecom here. Bridgecom's got a nice little setup as always. We got a amateur television network on the right. We are almost wrapped up with this. Hey, what's up, man? So let's take a look at a couple more booths here. So we've got information station specialist talking about when everything else goes down, radio is going to stay up. So, all right, then we got jpoles.com down here on the end. So all kinds of J-poles. And then, of course, no Hamfest would be complete without seeing Wolf River Coils here. So Wolf River Coils has a nice booth again.
Now, I want to give you guys a sneak peek if I can. If I can borrow this device, this is something brand new. Maybe we can get our hands on it on the channel later. But this is a new spike by Wolf River Coils that he has developed. So it goes in the ground. The Wolf River coil would attach on what you're looking at on the screen there would be the left-hand side. And then we've got the counterpoises on the right-hand side. So definitely go over to the website and check that out from Wolf River Coils. Thank you, sir. All right, guys, so let's go ahead and head into building 2. I'm kind of sneaking through the side doors over here instead of going through the front. It's a little bit more open. So let me get you guys flipped around so you can see a bit more of what's going on. We'll just start in the back of the room. So back here, we've got Flex Radio in the corner. So nice big booth from Flex Radio here. All right, we've got i2rtf.com over here, so they've got quite the display. Again, lots more keys if you're a CW operator, and obviously a loud test box setup. So now we've got the ICOM booth over here. This is that new offering that they've got. I haven't done a lot of research on this. I think this is in the microwave band. This is a head that will connect up to the 705. So I'm going to try to get back by and get a full interview of that for you guys so that I can bring that on the channel. And one other new radio, I'm not going to be able to get over there right now, but is I believe it's a T10 is the name of that, Tango 10 radio. Let's see if we might can sneak through here just long enough to get a peek of this really quick. Not sure we're going to be able to, but yeah, so it is the IC T10. And like I said, I'll get back by and try to get a full video on that so you guys will know what to expect from those two products. Let's go ahead and make our way up this aisle here. We've got Radio Waves. Radio Waves is on the left there. We got the Dayton Amateur Radio Association over here on our right. Expert Linears is here. QRP Labs. Hey, I haven't seen this booth. Somehow I overlooked this one when I walked through here earlier. But QRP Labs is here, so might for a few minutes as well. Again, we got all the apparel that you could possibly want. Get your call sign, put on a hat, put on a shirt, whatever you need over there. And this looks like Youth DX Adventure on this one here. So let's go ahead and make our way on up. If you guys have been on YouTube for any length of time, you've probably seen this one, W5KUB's booth. So don't think those guys are live right now, but they may be going live here from the convention center, or the fairgrounds rather, in at some point in the future. So we've also got Dayton Hamvention here. So those guys are here. Let's go ahead and take a look down through here. We got Old Man International Sideband Society. Looks like one of the local clubs. Oh, that's actually German right there. DARC.de. So one world, one language, amateur radio. So that's kind of cool. Got some Canadians here that are representing. How are you guys? Good. So we got Young Ladies Radio League. So those guys are here. And let's see if we can scoot by some of these guys. Lido Mounts. I'm definitely coming back by and talking to these guys. I've got a solution right now in my Jeep that I'm just not super pleased with. Oh, wow. Look here. The one and only Gordon. So great to see him. Great to see him at the show. So outstanding. He's here. Got a nice large booth. Got a lot of
Got a lot of study material. Raspberry Pi video. Hey, cool. Thank you, sir. Thank you. You're the expert. Outstanding. Thank you. Oh, thanks. So, Mr. West has got quite the booth here. Let's go ahead and take a look down this way and see what we got. So this is rotators here, alpha rotators. If it's something you need, tower or something on your tower that needs to be rotated, those guys can take care of it for you. Let's take a look down this aisle here. How are you, sir? Thank you. Hold on one second. There you go. Yes, sir. Thanks for stopping me. All right, so we've got Collins here and the Collins Collectors Association. So kind of a cool little booth that they've got set up here. And then we are going to go through the ARRL section. And guys, if this is anything like it was in Orlando, it was noisy. It was one of the loudest sections of the whole show was getting inside their booth. I don't know if this is going to be exactly the same, but it is definitely packed going through here as well. Thank you. So get you guys up a little bit so you can see what's going on here. Thank you. But yeah, so the ARRL has quite the presence here. Check this out. Look at who we have found in the wild. Hey! How are you? And it's One of my favorite guys. K-M-R-A-C-K. We get right to it. Thanks, David. Hey, who is this? Hey, what is up? How you doing? Good. Who? Wait. Do I know you from somewhere? Tango Radio. Was it Take Radio? That's it. Who is it? Take Radio. What is going on, man? Good to see you, Frank. Awesome. All right, so let's make our way after the shenanigans. Let's make our way on through the ARRL booth. We can do DXCC card checking. You know, these guys, this is quite, this one actually than the other booth that I showed you guys in building 1 from DX Engineering. I believe ARRL might have one now for largest booth here. So we got the OMS club here. Figured we'd do the most important thing is hit up the swap meet before we get rained out. So I got Adam with me. We're going to start walking the aisles here. So if you're coming to Hamvention and you see something, make sure you get to that table immediately. So hopefully you enjoyed the talk with ICOM. You want a mic? All right. We'll get you mic'd up so you can hear live commentary from Adam. Oh, these things vibrate too, to tell you if they're on and when they're recording. Iunie suntem în a doua sală de Talcioc și m-am gândit să fac un scurt video, un scurt streaming curând o să plecăm la hotel, cel puțin eu o să plec. Fac un streaming pentru că am o problemă cu camera cu GoPro și nu am reușit deloc să filmez astăzi, dar nu are nicio importanță pentru că am aproape 10 ore de filmări din zilele trecute pe care în curând o să le montez și o să le public pe YouTube. E destul de deprimant pentru, cel puțin din punctul meu de vedere, parcarea este aproape goală. Bine, nici în anii trecuți nu au fost foarte mulți oameni care au venit în ultima zi, dar anul ăsta chiar participarea duminică este sub orice limită. Deci cred că nu am văzut mai mult de 3 rânduri de mașini parcate, în condiții în care parcarea ar aproximativ. Hello, my friends on YouTube. Today, I'm going to show you a Qrm Eliminator, the small device which should filtering the noise generated by the local source, like the plasma TV, LEDs, or cheap DC power supplies. So go ahead and let's get started.
Okay, firstly, let me explain what the QRM means. The QRM is the noise in general, which is mostly generated by the electronic devices in your area or very close to your antenna or your ham shack. And in my case, for testing, I'm going to use a LED lamp on my desk as the unwanted noise source. As the wanted signal will be used the DCS or a DCS signal generator here. And this generator will be connected to the magnetic loop antenna here on the side. So this magnetic loop will be like transmitting mag loop antenna with the wanted signal, which I would like to pick up on the main antenna. The QRM Eliminator needs to have connected also an auxiliary antenna to pick up the noise only. So it should be located very close to the noise source, and it should be small as possible or short as possible to prevent receive a wanted signal. So we shouldn't be able to receive a wanted signal from the generator or from the magnetic loop antenna. The auxiliary antenna have to connect, have to receive the signal only from the noise source in your area or in area of your antenna. As the main antenna, I will use this 1 meter long vertical telescopic whip with transformer on the bottom. For test purpose, it will be placed also very close to the LED lamp, and it should pick up the mixture of the wanted signal from the magnetic loop antenna and also unwanted signal from the noise source. In this case is the LED lamp. Okay, so let's start to test this little device. My LED lamp is turned on. Now I will turn the Zygo X5105 receiver. Okay, and the signal source or DCS signal generator. And now we can hear in the background very weak and noisy signal from the signal source. It's barely here, but you can see the difference after Qrm Eliminator turning on. Okay, so what do you think? I think it's really, really nice. And now I will show you how to use this Qrm Eliminator. The backside of this eliminator includes 3 SO239 sockets. So we need to connect the main antenna here. So this will be the antenna from your antenna system, and the wanted signals coming through the main antenna. TRX socket here in the middle, you have to connect to your transceiver, and the third socket on the right side is auxiliary antenna. So this will be antenna located near the noise source, and this antenna have to be short, and this antenna shouldn't receive a wanted signal. Agora são 5h09. Hoje, o nosso time das 3 ao meio-dia. Temos aí mais de 9 horas de QAP,
também com a live, estamos ao vivo lá pela internet, passando sempre eventos do radioamadorismo no mundo inteiro, ok? Eventos na Alemanha, eventos nos Estados Unidos, países da Europa, Japão, Brasil. Passei agora há pouco alguns trechos da FENARCOM. Enfim, a gente passa um pouquinho aí dos eventos, encontros, feiras de radioamadorismo e também equipamentos, novidades, lançamentos, protótipos, como o IAESO FT710, enfim. Tudo é de radioamadorismo. A gente está aí na internet com imagens, áudio, bate-papo com os amigos, ok? Tem ali o espaço para você mandar um bom dia, mandar uma pergunta, tá bom? Então, quem quiser acompanhar a rodada alto-falante via internet, tem a live aí constantemente com a gente, ok? Durante a semana são 2 edições. A primeira edição a partir das 3 horas, a segunda edição 17 horas em diante, e sábados, domingos e feriados, edição única, das 3 ao meio-dia, ok? Também após a rodada, eu deixo toda a gravação, tudo aí que rolou no bate-papo, na frequência, na live, ali, imagens, áudio, enfim. Né, tudo salvo ali no item vídeos, ok? São 2 vídeos durante a semana, sábados, domingos e feriados, um vídeo que a gente disponibiliza. E hoje estaremos também passando informações dos eventos do radioamadorismo, ok? Então a gente começa agora falando do encontro em Guarulhos. Se quiser, todos os domingos, das 9 às 13 horas, Guarulhos. Anote o endereço. Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Também teremos aí domingo que vem, Ermelim do Matarazzo. Domingo passado foi inauguração, foi um baita sucesso, ok? Foram mais de 250 participantes, entre radioamadores, familiares, filhos, amigos, enfim. Muita gente. Foi um baita sucesso, muito legal. Tinha gente lá até às 16 horas e o churrasco ali rolando, tá bom? Então, próximo domingo, dia 24/7, mais uma edição de Ermelim do Matarazzo. Quem não conhece o endereço, Parque Municipal, em Ermelim do Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1564. Tem espaço ali para criança, parquinho, lazer, espaço para esporte, ok? Um lugar bem grande, bem legal. Próximo domingo, dia 24/7, mais uma edição. Também teremos Capela do Alto no segundo domingo de setembro, ok? Capela do Alto, promovido pelo nosso amigo Figueiredo. Teremos um churrasco e em breve eu passo o endereço e como vai funcionar o churrasco, tá bom? Então aguarde aí que logo, passando todos os dados para os amigos. Também temos Pacaembu. Pacaembu, segunda-feira à noite, 19h30 em diante. Do lado de fora lá do estádio, ok, no estacionamento, todos convidados. Aliás, todos os eventos aí podem ir radioamadores, corujas, simpatizantes do hobby, ok? Não é só para radioamadores. Então, quem é radioamador e quem não é, compareça, todos convidados. E em agosto, mês que vem, aniversário 22 anos da nossa rodada alto-falante. Estamos aí já com algumas mudanças, ok? Na
na parte estrutural. Também na programação a gente vai dar algumas mexidas, mas tudo para melhorar, ok? Sempre visando aí uma melhora para os amigos. Tranquilo? E vamos em frente. 5 horas 15 minutos. Oportunidade com um bom dia. Power supply is for 13.8 DC. Power consumption, current consumption is 150 milliamps. We can see that also on my power source. So my power source shows PY2EXU, adiante. Okay, and then we have the RCA jack for PTT, as you had seen before. Okay, so this is my new toy, my new helper, maybe in a noisy environment, and I hope that you enjoyed this video. Hope it helped you, and thank you for watching. Looking forward to see you again in the next one. So. Hello dear friends, this is Paul, Oscar Mike Zero Echo Tango, and I'm very happy to show you today something new, what I found on the AliExpress. It is a small or ultra small SWR and power meter, which is great for the QRP application or even for the QRO applications. This power meter for 120 watts is for 46 euros right now on the AliExpress, and the link you can find down in the video description. So let me show you more about this thing. Let me open the box for you, break this little seals, and we'll show you how it looks also inside. Let's measure this thing and we'll see if this little equipment really works as should be. So let's get started. All right, so firstly, let me say something briefly around this little device. So the dimensions of this SWR power meter are pretty small, because this little device, as you can see, fits into my palm, and the dimensions of the box is 38 millimeter high and 88 millimeter wide, and depth of this little device is 63 millimeter only. This little SWR power meter is a portable power meter and has an internal 1 amp hour battery. So here you can switch this little thing and you can see that the version, the frequency range, and then you can see the screen with these all values. Here on top is the forwarded power. So it is the power out from your transceiver. It's the reflected power here. And so it's the power which is returning back into your transceiver from your antenna or coaxial feed line. And then here is the SWR value, and this is the value what we want to measure, and the best value if you measure your antenna is as low as possible, so maybe 1.0 is ideal. Then on the bottom here on the screen is the battery voltage. So I can see that the battery is almost fully charged. Full charged is, I think, 4.1 volts. All right, so here on the right side you can see 3 LEDs. It's orange, green, and red. So red is by charging. Full is when your battery is fully charged, and this is lighting, as you can see now, when
power button is turned on. Here on this, in this corner, you can see this little small hole, and it's the audio signalization or indication when are you measuring a very high SWR or poor antenna. And this may prevent damaging of your output power amplifier or the power output stage of your transceiver, which is really a good thing. As you can see that the maximum peak power of this little device is 120 watts. And for more info, you can read down in the video description in the link where is this little device described. All right, so here on the back side of this SWR power meter, you can see two SO239 sockets with golden internal pins, which is good. And you can see that capability of this little device is the FM, AM modulation and SSB as well. All right, so connection to this little meter is TX. This is the cable to your transceiver. So you have to need a short piece of cable PL259 to PL259. And here on this side, you can directly connect your antenna connector. The case is made of the aluminum, so it is completely metallic case. The main thing to measure and test the SWR meter is to have a 25 watt dummy load, or you can use any other ones for 100 watt or 150 or even more. I have this PY2EXU, adiante. For about 15 euros. 15 euros with shipping, so it may be a little bit more, maybe 20 or 30 euros. And I have the dummy load with the N socket female here on top, so I had to use reductions because I did not have such kind of cable. So the other thing is my mini 1300 antenna analyzer, which you had seen many times in my previous videos. And of course, the Zygo X6100 transceiver, QRP transceiver for 5 watts. It can be used also 10 watts with an external power supply. And here I can use also some other reductions and jumper cables to connect my SWR meter. All right, so firstly, let me check the SWR of this little dummy load. So connect the dummy load to my mini 1300 antenna analyzer, and let's test this dummy load first. So the frequency sweep, and I switched into the wideband mode right now. It's from 1.8 megahertz to 1000 megahertz. So it is pretty wide right now. And let's check the dummy load. Well, so this is these values of the SWR. Let me focus on it. So here you can see that this is somewhere here, the short wave, and this is the VHF, this is the UHF, and up. So it's not so bad at all. You can see that the short waves are nicely in the range of 1.1 SWR.
you can see. And the VHF, there are strange peaks. I don't know why. Maybe that's something about this many reductions in the line. I don't know, maybe. But of course, I'm interested in the short waves, and it looks pretty well. I can change to the shortwave frequency range. Let's say 160 to 100 megahertz, and scan. So you can see the screen from 1.8 to 100 megahertz, and you can see that the flatness of this dummy load, it looks pretty well, and you can see short waves somewhere here and 6 meters over here. So it is pretty flat. 1.1, no, 1.0 is the minimum SWR measured. All right, so this little dummy load is ready to go. And now I will connect this thing to the SWR meter and my Zygo X6100. Remove the protective caps from the SO239s on the back, and then here to antenna connector, connect the dummy load or your antenna. As you can see, I'm using many reductions between the dummy load and my SWR meter, but in this case is the best scenario because I don't have any better reduction between the N connector and the PL connector. Of course, you can use it, but I don't have it. Here is the cable from my transceiver. There is also connection reduction between BNC and PL259, and I'm connecting it to the TX socket here on the back. So I'm prepared for test. So just turn on the rig. And as maybe you noticed, I am on 20 meters right now, somewhere in the middle. 20 meters is most used band on the ham radio in shortwave. So I'm using it for the first test. So I have AM modulation, turn it on, as you can see here on this picture. So it's the carrier mode, best for measurement of your antenna or dummy load. So I'm going to push the PTT button here, and you will see the power here on the screen. You can see the 5 watts, and you can see here also 5 watts, 5.03. I'm talking, so the power is a little bit unstable in AM mode. There is the reflected power is 0.0, which means that there is no any reflected power from your antenna because the SWR value is 1.0, which is ideal, and that means that no reflected power is present. Again and again. All right. So now I will measure the SWR on the other bands and the power as well. So I'm going down to 1.8, and I'm ready to measure the power on all bands. So 160 meter, 5 watts also. 80 meter,
5 watt SWR 1.0. This is 5.4 megahertz, 60 meter. 5.03, almost 5 watts, the same. 40 meters. Yeah, you can see that the output power on this band is not 5 watts. It's only 3.5 or 3.46 watts. 30 meters, 5.303. 20, 5.03. 17, 4.78. 15 meters, 4.9, almost 5. 12 meters, only 3 watts on 12 meters. And 10 meters, only 3.6 watts. And finally, I will find the 6 meter band, 51 megahertz, only 1.55 watts. But you can see that the SWR is blinking. There is SWR between 1.0, 1.11, which is a little bit higher than on the short waves, but it is normal. It is still almost ideal. All right, now the real test with the real antenna connected to the SWR meter directly. So the magnetic loop is indoors. SWR was the best, I think, about 1.3. We can check on 40 meters. Yeah, 1.4 is the SWR here on the antenna indoors. So I am here on 40 meter band and I have a 10 watts because the radio is connected to the power source. So 10 watts, and let's check the forwarded power here on top and the SWR on the third line. 10 watts. And go down to 9 watts. 8 watts. 7. 6. 5. 4. It's pretty accurate. 3 watts. 2 watts. 1 watt. And 0.9 watts. 0.8. Still pretty good. 0.7. 0.6. Half watt. 0.5. 0.4. 0.3. 0.2.
perfect. And the minimum 0.1. There is not a big change. All right, so it's really accurate. And now I will increase the SWR. I would like to start a buzzing. Okay, so I go up with the SWR. I will detune the antenna. And I found that if the SWR increase over the SWR2 in the third line, this device will start buzzing. You see that it's buzzing. And SWR is actually right now 13. It's pretty high right now. So that's the danger for your output components in your transceiver. So therefore, is this thing little here on the corner very good helper? So now let me open these SWR power meter. I have to break the warranty labels here on the side. So please don't do that because you will lose the warranty. And by the way, you can see here on the label, maybe it is the designer of the SWR meter, Bravo Golf 5, Charlie, Quebec, Victor. Maybe this Chinese guy is the manufacturer as well, I don't know. There are used the Phillips screws, and you have to unscrew only the upper screws from the box or enclosure. So here and also here and here. No need to unscrew the other ones. All right. So now we have to open the upper side of the enclosure. Okay. And here are the components. I see that all these modules are connected via the connectors, which is great. I will disconnect the battery to be sure that there will be not any short. All right, so here you can see the internal battery. It is 1000 milliamp hour battery, 3.7 volts. And you can see that the model is 503450 with connector. And here inside, there is the connector with the cable to the switch, to the power switch. You can see the all LED display module. And this display or the screen module is glued by the silicone or something to the front panel. And let's look closer inside to the box. So here we have the SWR and power meter transformer. We have the primary and secondary windings and connectors connected to the center pin here to this little transformer.
Here we have the measurement resistors, and here is probably the CPU or processor. Here we have a U3 circuit, and as you can see that it is Tango Charlie 405 and so on. I don't see much, but I'm not able to read the model of this processor. Manufacturer scratched the surface, so we're not able to see what is inside. As you can see that the designer of the PCB board is Bravo Golf 5, Charlie Quebec Victor. Okay, so it's really nice looking piece of device. You can see closer these whole components. I guess that the Q1 is the stabilizer or something, or just the switch. Yeah, maybe it is the switch or the switching transistor. All right. So this is the small Chinese SWR power meter device. And for the final, maybe I would say that I'm very, very happy with this little power meter. I finally have one digital power meter for precise reading. If you are interested in some devices used in this video, you can see the links, or you can find the links down in the video description. I will be very happy if you hit the subscribe button, if you hit the like button, and if you will join again in the next videos. Thank you very much for watching, for your time. I'm looking forward to see you in the next ones. 73 guys, bye-bye, good luck. Radio 161, great to make the hook up there, Matt. Yeah, Matt, J. Juliet Alpha Yankee was my name for your further information. Hi, this is cbRadioMagazine.com. This is the MFJ 828 digital SWR watt meter. This is a compact watt meter that can show the frequency that you're transmitting on, your SWR, and your forward and reflected wattage. Has a actual mechanical analog meter here, your digital display over here. It's got a couple buttons for some different options I'll go through and explain. Has some other interesting options on the back of it I'll show as well. This meter is going to be around the $230 price range, so it's definitely a little step up from some of your average $100 meters in terms of functions and what it's showing and doing. But being as it's digital, a little bit more going on. So I'm going to turn the power off here just to show you. The meter does require a 12-volt power source. Comes with the wire. It's just a negative positive wire that plugs in the back, so you will need to hook that up to a power supply, or you're going to have to find yourself an adapter that'll work for plugging directly into AC. So we turn the power on, and you'll see the light. This is a lit display over here, so it does have a backlight on it. Lights up very well, and you'll see our digital display over here. And first of all, we've got our megahertz. So it's going to display your megahertz here, your transmitting frequency, 5-digit display. So if you're trying to set up a radio for sideband or something, this isn't the type of frequency counter you're going to use for that. This is basically just show you where you're transmitting, give you an idea. It's good for older units where it's not going to, tell you necessarily on the unit itself. So if you're off frequency or something, this would let you know. It has a little A here. That means that this is going to be showing your average power, and you can adjust it for the peak options here. If you press this peak button, you'll see it goes to a 1, and that means it's going to do a hold for 1 second, 2 seconds, or a 3-second hold time. Over here is your SWR. It'll read it out, and it's got 3 positions. It's got forward power here and reflected power here.
The power button is down here on the right-hand side. There's a mode control over here on the left-hand side. The mode will take you through a couple of different display modes. So you can do a display mode where it shows megahertz SWR, and it has forward and reflected shown on a bar graph, and there's a scale here, and it shows your power output on your peaks over here. And there's another option where it's going to show 3 bars here. I'm sorry, there we go. And this one would show your SWR forward and reflected. And then we're back to our other menu here. So definitely some interesting options for display. This one's probably the one that people are going to use the most often, just because it shows all the information and it's fairly easy to read. Once again, your peak button here is going to change your average or 1, 2, 3 second peak hold times. This is your alarm option. That means the alarm's off with 2 beeps. The alarm on is 1 beep. Now, what's the alarm? The alarm is for your SWR. If your SWR goes over a certain value, so you can set it up to go, if it goes over 2.0, then it will sound the alarm and the red light here will light up. You can go into the mode, hold this in, and it'll take you into these options. So right now the meter's set up to auto range. The alarm can be set, so we can set it to 1.5 or we can set it up to a 3 and anything in between. We can set it at a 2 here, and the beep is on. That's the beepy here when we're changing our function or pushing the buttons. And now we're back to our main menu. Now, when it says it's auto ranging on the watt meter, that means basically this watt meter will measure in 3 different ranges. So when you're going to measure your SWR, it can do it in a 25, 250 watt, or a 1500 watt range. It'll measure the incoming signal, and it will calibrate automatically and set it up for the range that it feels is coming into the meter. So right now we're using a radio that's in doing a 10 watt dead key. We're not going to do any modulation. And so with the AM dead key of 10 watts around that, the meter should auto calibrate and put us on the 25 watt scale. If we started modulating and go up into the 40 watt range with this radio, then it's going to jump us up probably into the 250 watt. So that's how it works for the auto ranging. So let's key up and I'll show you how this works. Once again, we've got a RCI 2950DX. It's doing just about 10 watts. And we're going to key up and do a dead key and see how this works. Okay, so you'll see here, it's showing us that we're on 27.385 megahertz, and it's currently showing us average output. This is 1.24 SWR, and this is a dipole that we made the other day out there for fun, and we actually just raised it up. It was showing a 1.5 on one of our other meters we were testing the other day, so doing a little better up in the air there. We could probably tune it up a little better even than that. Forward power, we're showing 8.4 watts of forward power. And reflected, we're showing 0.1 watts. So overall, it looks like our system's working fairly well, and it's showing us our output wattage and everything. And I will show you a different scale here. Okay, so here's a scale. Okay, and it's showing us we're at 1.24 SWR again, and it's showing us the 8.4 watts. And it's showing this on a 10 watt scale here. And so that you have to divide this when you're doing it in the 25 watt range and auto ranging, depending on the amount of power you're doing. So the top bar here is our forward, and this little bar here is our reflected. So once again, just another way to view it. Here, it's going to just show our SWR right here. So it's showing SWR here, numerical value. It's showing it on a bar graph here on this scale down below, showing our wattage and once again our frequency. And on this bar graph, you can see it shows our SWR up top here on a bar graph, our forward wattage and our reflected wattage all on a bar graph. So there we go. So that's really what the meter is all about in terms of what the functions it'll do. In terms of accuracy, it's pretty close on to what we've seen on the other meters. We can show you the peak option now. Actually, let me show you that. So we've got on average, we'll set it up to a 3-second delay on the peak, or 3-second hold on the peak output. So currently we're at a
8.4 watt dead key, we know, for the radio. Let me turn on the microphone gain up here. Audio. And so what we're seeing there, and often megahertz isn't going to show correctly when you're doing modulation or in sideband mode as well. So this is really just for an AM carrier measurement when you're trying to figure out what your frequency is. As you can see, our SWR 1.26 at one point, forward was 45.1 watts, and reflect was 1 watt. So once again, it's showing us our peak reading there, and that's how it would show up on the meter when we're using our radio. When we're talking, you can set up for the peak so you can find out what your peak output is. Over on the analog, we'll talk about that real quick. So on the analog, what that does is it's got a forward and reflect. So it shows your forward power, reflected power on these two scales, and it's a cross needle. And where they meet in the middle, when these two needles meet, if you're looking at these red lines, that's your SWR on the inside there. So what you want is you want 1 meter to go up here, obviously, for your forward output to be good. And your reflect, you want that scale to be very low over here. And what that would mean is you'll see that your SWR is low and your reflected wattage would be low because they correspond. So let's see if we do a 10 watt dead key here. Let's see here. So it, there we go. So it auto ranged the scale. Right now it's on the 10 watt scale. So it's showing about a 8 watt dead key. I think that's what it showed, 8.3 watts here on our forward. And as you can see on our reflected, it's crossing just above the 1.1, maybe a little hard to see on the camera here. And the reflected wattage is down below 1 watt. So obviously this is where you'd like to see it for your antenna and radio. And the analog meter seems to match up fairly closely with what we're seeing here on the digital meter. So overall, seems to work very well in that particular instance in terms of measuring your SWR, showing your forward and reflected power. If you're just doing a dead key, for the most part, it should give you an accurate reading here. I've kind of found that this meter doesn't like do lower wattages. That's one thing. If we turn the radio down here in terms of output, turn off the microphone gain, and we turn this back to just average. And if I turn my wattage down to like a 0.5 watt, it doesn't get a reading on this meter. So the meter doesn't like low wattage ranges. So if you're looking for a meter to measure, you know, your 1 watt carrier or whatever out of your radio, I probably wouldn't pick this one in that particular instance because it doesn't seem to range very well for low power input. It tends to do fine when you get it up, or, you know, around 5 to 10 watts for the dead key, or going up above that, no problem whatsoever. But in low value, it doesn't tend to want to pick up the reading. And it may just need a calibration adjustment to pick up some of those lower wattage outputs. But, you know, for people who are trying to set your radios for, you know, half a watt output, this probably wouldn't be the best meter for that. Let's take a look at the back. I'll show you a couple of different neat options on the back of this one. So this is the back of the unit. And over here, we've got our power input. The power input is going to be just a standard little DC plug. And as you can see, this is the one that comes with it, with the positive and negative wires that you have to hook up to your power supply. That's to make the light go on and everything work. It has a serial port here, so you can actually connect it to your computer and download the latest firmware and update the unit with firmware. It's got an amp in and out outputs, so that this is set up with the relay and stuff so that you can set your amp up. If the alarm goes off, it shuts down your amp so you don't key your amp into a high SWR. An interesting feature for that. So ground here for the case, and then of course your antenna in, and or, you know, your hookups for your antenna and your transmitter coming in, antenna coming out. So got some neat features on it. Definitely some of the ham radio guys are going to be more interested in some of the amp hookups, but for those of you that are using those types of systems, definitely a neat feature to be able to hook it up that way and have it shut down if there's an issue. All right, so this is the inside of the MFJ 828 watt meter. And as you can see, it's using some surface mount technology on some of the parts there. You'll see at the back, this is your transmitter input, antenna output here.
And you have some of your relay switches here, your power coming in, and down below here's your serial port to connect to it so you can update the firmware. Let me flip it around here. All right, so here's your front circuit board that runs your display. It's got some ribbon cable running down to the board there, push buttons going directly into the board. Over here is going to be your mechanical meter. Of course, it's wired there, and the lamps power wired for those as well. So very nice, clean layout in here. Not a whole lot to go wrong in terms of the board. One thing I did notice with these is that if you are running a splattering station, loud overmodulated station, or you've got some amplifier boxes or something you're using that are kind of splattery, you will want to make sure you run a low pass in front of this. I found that if you had a whole lot of harmonics going on, that the output wattage readings are going to be a little bit skewed. They're going to read some of the harmonics, just like mini meters will. These ones are a little more sensitive, I think, because of the digital setup on them. So if you are going to use these to measure your output wattage, make sure you stick a low pass filter in front, and that way it'll give you a more realistic reading. I found with the low pass in front, really made sure that the readings were much more accurate on radios that we tested here that were, we knew were a little bit more of a splattering type radio. So that's the inside of the MFJ 828. So overall, to summarize, it's a pretty neat unit. The fact that it offers both the analog and the digital readout. It's got the frequency counter built in to show you your frequency. The alarm is an interesting feature for that. The fact that you can update it with newer firmware. If they have a bug or it needs a fix, they can do that. The options for the different readouts. Some guys are really going to like the bar graphs, I guess. Definitely has the neat SWR frequency, forward and reflect showing all at the same time. The meter overall seems to be well built, seems to work fine for everything I was doing here. My only complaints really would be on the low power. It didn't read some of the lower wattage inputs. They just went to key the unit and get it to read the low input. But otherwise, it was fairly functional on everything. For most people, I think it'll be accurate enough to show them what they want to know. Once again, this is the MFJ 828 made by MFJ. Their company makes a lot of other products as well. Some of the other digital things, they make some meters that are just the analog cross meter. I did like the fact on this unit that the cross needle and the digital meter seem to correspond fairly well. Sometimes when they start mixing this kind of stuff, one meter is going to show something else and the digital is going to show something else from it. So nice to see those two working fairly well together. And overall, very neat unit and compact as well. So it doesn't take up a whole lot of room on the desk. Hello and welcome back to my bench. Today I have really a nice device to show you. Well, built, so there is really nothing to complain. And additional to that, Larry puts a mark here on the connector and as well to the coax cable, so that well, the red one, put it to the red one, and so you can't make anything wrong. So that is really nice. And as well, when it comes to this coax cable, which are supplied with the product, the connector as well are high quality, and the cable, I don't know if we can show it on the camera, but let's try. Yeah, you can certainly read it. So the cable is mil standard, so which is really the highest quality which you can get on the market. So even the coax cable
is really nice quality. And yeah, when we come to the product itself, it is really easy to operate. So we have our on-off switch, and well, here we have our button to switch between peak, average, power mode, and tune mode. And then we have our mode button where we can switch through all the different modes which are available, or better said, which are enabled, because as we discovered before, you can disable modes that you are not Hi, and welcome to TRX Bench. Are you already informed about the fact that Larry N8LP has just launched his new LP500, LP700 digital station monitor? You may already know Telepost INC from the earlier product, which is the LP100. I'm using the LP100A here in my lab, and if you are interested in this product, I have done a review on that product as well, so watch video 41 to get all the information about the LP100. But today we want to talk about the LP500 and LP700, which is really an amazing product. And of course, I have nice new boxes here to open. So the LP500 digital station monitor, and of course the LP500-700 coupler, which is the LPC 501, and that is the 3 kilowatt PEP version for HF and 6 meter. And are you excited like me? So I really can't wait. So let's take the product out of the box and let's see what we have. And here it is. So we have the meter, the LP500. So I have not the LP700. The difference between the LP700 and LP500 is only the size. So the LP500 is, of course, the smaller version, but that fits better here in my lab setup. And together with the LP500, of course, here the LPC 501, which is a coupler, and yeah, then some wires here, so for the power supply and for connecting the both units here together, and a data cable for doing, yeah, at least upgrades to the firmware, and that is all it is. And now let's look a little bit more into these products. All right, and this is really one of the first products here in Europe after the commercial launch. So it is really brand new and just shipped. So there are definitely not so many LP500s or 700s here available in Europe. So it is really nice that I'm able to test one of the first units. And yeah, that is a unit I have paid for. So it is not a giveaway from Larry. So I have really paid for it. And I upgraded, I'm going to upgrade my lab with this
digital station monitor, as it makes really my workflow here in the lab much easier, but that is something I will show you later. The build quality is again as nice as we know it from the LP100. So it is really well done, and you see this is serial number 31, and it has the FCC and the CE label, which is important that it can be used in Europe and in the US. And then you can connect 4 couplers. So I'm really waiting for the VHF and UHF coupler, because that is very important here to my lab. For using it in your shack, you can use 2 of the HF coupler to have 1 coupler directly behind your radio and the second one behind your amplifier. So that will give you another nice option to control your transmitted signal. So that is really nice, but that is something we will see later as well. Then, of course, we have here a USB connection just to do all the firmware upgrades and what have we. We have here our power supply, and here are some connectors for PTT relay triggering. And what is really amazing is that Larry has built in a test tone generator, and that is really nice because you really can pick up the needed signals. You can feed them into your radio, and you can do all the necessary tests, which is really, really awesome. Well, and if you have seen my review on the LP100, and if you have seen my earlier videos, so you know that I'm always using it, and I've already said in the review, it is a year or 1.5 years ago, I'm not entirely sure anyhow. So there I already said that it is not only a unit for your check, it is really a measuring device for your lab. So yeah, first of all, let's really see what we have. And this is here our startup screen. And I think it is not really much to talk about, because we have here power and SWR in real letters, and we have here bars for average power and peak power, and you see here the SWR, so you have all the important informations right in your view. If we compare it here to the LP100, so we have, of course, the SWR, but you need to switch it over to, I have called it a tuning mode, so you see it moving, so that is at least the peak power, and we have average power, and that is peak hold. And the nice difference is that we really have here with our new LP 500 all this information right away. And I have connected the radio to this LP 500, and you see now when I'm talking, you already see, and of course the SWR is very low because it is connected to a dummy. And up here you see
peak hold. And yeah, you see this little sticky one there. So that is the peak hold version. And you see here moving average and peak. So this can be used for tuning our purposes. And you can switch here between peak hold and average. So that is how you need it. So very, very nice. Well, and what you can see here, I don't know if I get it managed, but if you have seen my my video on what is all about this double tone, what is the purpose of double tone. So there is a video online as well, and we figured it out in that video that normally the average is always half the peak power with a clean double tone, and I'm not sure if I can get it here with my voice. 1, 2. Yeah, it is difficult to get it so that you definitely have half average and double peak power. But anyways, we will see it a bit better if we put a real double tone onto the system. It is nice that this here is always updating, and you see how fast it is. And sometimes you recognize that that we get here our alarm. So that is because the radio is set for peak power 100 watt. So then we get our alarm indication, and the SWR is set to 2.0. So this is here at its own very, very nice, because you have all the important figures in one view. And yeah, I can say I really like it. And just to show it here with the LP100. So now it is on fast attack mode, so that is a tuning mode. And I have to switch it over. So this is now average, and this is peak hold. And you see, I really have to switch it. I mean, I get all the same information, but I have to scroll it through to get it all as I want it. Well, the LP100 has a nice feature, so that we have a ratio between average and peak power. I was not really convinced by using here the decibel units. I think it would be better for a quick recognition that it would be in person. But anyways, so this peak to average feature is very nice when you're testing radio. So this is not available here on the LP100. So that would definitely a good idea to have it available as well. So maybe that we can get it here with the new firmware, and that we have it in percent, that we always see this peak to average ratio. Well, maybe it is more for LED purposes, but in any case, it is really a nice feature, and maybe that this year can put a little bit more down, and here in between there could be the peak to average ratio. Well, that is only a suggestion, so maybe that is something what Larry could put into it as well. Then it is really, yeah, then it is really comprehensive, all what you need in check, and of course in lab. Okay, so that is only the start.
screen. So now we can here go through the mode. And yeah, so this is here now our first screen. And this here is, let me go a little closer, maybe then it is easier to see. Here we have our waveform. So now when I talk into it, so you really can see how your voice comes over, and you definitely see here your peak and your peak hold. So that is very, very nice that you have these figures here as well. But yeah, to determine if this is all good or not, you really need your double tone. So therefore, you know, yeah, this is nice to see, but it is better together with, you know, with a double tone. Well, and as I said, double tones, or in general tones, is not really convenient in your shack. But therefore, Larry installed a very nice feature. So when we switch over here, then we have the trap mode. And well, therefore, I mean, that is the reason why I can't really demonstrate it here in real time, because you need a second coupler. So one coupler is behind your radio, and the second coupler is behind your linear amplifier. And then without any problem, you can see how your linearity is with the help of the trap. And let me show you how it looks like. There are some nice pictures on Larry's homepage. So that is what I mean with the trap, or what Larry means with the trap. And you see here it is going out of linearity. So it should really be one way up without this here. So this is a clear indication that it is not entirely linear anymore. So that might be a nice feature for your shack. It is not so important here in my lab, but for a check, it is definitely a unique feature. I haven't seen it before, so that is very innovative what Larry has done here to our new LP500. Okay, but going ahead here, so we have a scope mode, and the scope mode is displaying the audio frequency. So 1, 2, 1, 2, 1, 2. So you again see, yeah, the audio frequency. So that is without, oh, yeah, it is demodulated. So it is really audio frequency, and you can see how your speech is. So that is as well a very, very nice feature for laboratory at least. So you see Larry really built again everything into this new meter. So that is really nice. This station monitor, great. Beside that, we have, of course, that is another form for the trap mode. Then here, this is for AM modulation. So you can see, so let me switch the radio to AM that we can look into that. Okay, now radio is switched to AM, and we do the same check and have a look. So that is really nice. You see that this is here positive and negative amplitude modulation. So you see how far your radio is really modulating, and you see here we have peaks which are around 100, and sometimes it is going, yeah, here 140.
but in average it is not that big. And you see that more or less the positive and the negative is on the same level, and that is what we are looking for. And beside that, we can always see our modulated signal. And when I'm not talking, you see only the dead key with 16 watt. And what you see as well, the auto ranging, because when I stop talking, you see that auto ranging is switching. That was auto ranging, so that is great. And of course, again, we have here our power output together with our modulation information. So that is really great. I mean, that is very helpful for your check as well, because you can always check if everything is fine with your AM modulation. So if this is not really in balance, you know, something must be wrong with your radio. And if you are always shooting over 100% modulation, so then, you know, your transmission gets distorted. So this is for your check very, very nice, because you have absolutely a view over what you are transmitting. So that is excellent. Okay, and the next mode is waveform with power. And we have PEP power, we have SWR, and this works for AM and for SSB. So now I'm using it with my AM, and you see here the AM modulation, and you see here the power, and you see, of course, the sticky bars, which is 75 watt, and here this is the fast update with approximately, I don't know, 40, 50 watt something. And you see, of course, a low SWR. So we are here transmitting into a demi-load. So that is for sure. So you see, it is really, really nice what you really can do here with this station monitor. You have always your transmission under control. But I have to say once again, so this is also very, very nice for lab purposes, because it makes life so easy here in lab. So this really will change my workflow. So I'm much faster in all what I'm doing here. So that is, yeah, it is awesome, really awesome. And just to show it, I've switched the radio back to SSB, and you see I can use it for SSB. And now you see here our SSB pattern together with our power, which we put out. And of course, without any modulation, no power. So that is what SSB is standing for. And you see that is really, really nice to observe. Well, so that all was definitely very useful in your shack as well. And now we use again our mode button. By the way, this is a touch screen, so we can use the function buttons, but you can't see the function button, sorry. So we really can use here our function buttons, but you can do it here on your screen as well. So it is a touch screen, and we will see where we definitely can use the touch screen functions very nicely. Because now, so this all was really, really to be used in your shack. And now the third mode is a spectrum mode.
And yeah, I would call this spectrum mode the advanced modes. So you really can do with your spectrum mode your transmission intermodulation IP3 point, or your IP3 values can be tested. And yeah, so again, these are really the advanced modes. And for this advanced modes, you really need test tones. And as I already said, here in this new LP500, Larry implemented a couple of test tones. So we have single tones, 400 hertz, 1 kilohertz. So these are user definable. And then you have a two-tone mode, and you see here a little plus. So I will explain it later, but for the moment in time, whenever you see the plus, this is to be used together with this spectrum mode. And we have white noise, we have pink noise, and then we have two-tone, which can be used in the other modes. So this is not for the spectrum mode, and this white noise and pink noise as well is not for spectrum use. And of course, again, our single tones, and then we have 4 user definable, yeah, whatever you want to put into that. So for the LP100, Larry created nice test tones, which we had to play from a computer into the radio. So I will see if I can get these test tones, which I have on my PC, if I will be able to get this special test tones created, as I said, by Larry, into here one of our user tones. So that then will be very, very nice. Okay, but saying that test tones, when it really comes to test tones, hello, everyone. Welcome back. KJ4YZI with Ham Radio Concepts. I hope you're already subscribed, and give me a big like on the video just for the effort of coming home after a long day of work and making a video for you guys to watch. Now, I wanted to check this out more in detail because I don't think that I learned enough about it when I was at Dayton Hamvention. Gigaparts was selling these, and it's more than just an HF clock. That's what it's called, okay? But this is what I call a Wi-Fi enabled or internet enabled information station for your shack. This will tell you a lot of different things. And I might have said in the video that it was built on a Pi or a Raspberry Pi, but it's actually not. This thing is an entire information system computer here that is built on an expressive ESP8266 processor. So not just someone, like they said in the comments on the last video, they said, oh, that's just a touch screen with a Raspberry Pi built in. No, that's not it. And I want to see that. I want to see more about this and all these features. You want to know about the weather in another country? You want this thing to track a satellite for you? You want it to have the time accurate up to 10th of a millisecond. Or recalibrate the screen. I entered setup mode, and basically I'm going to put in the SSID and the password of my Wi-Fi, the call sign, and my latitude and longitude. That should be everything for my station. So with the touchscreen, let's see. Very responsive on the touchscreen. To give you an example, it's almost like an iPhone, not like the FT2DR Yaesu where you kind of had to, it seems really fast.
So the way this looks like it works is the top of the key here is lowercase, the bottom is capital. So if you want capital E, push the bottom of the E. Okay, that's pretty neat. There's my SSID, garbage, and then enter. My password. Well, you don't need to see my password. Now it's connecting to garbage. So let's see what happens. Okay, connected. It asks me if I want to update. I'm going to hit no right now because I want to play around with it and see what it's gotten at right now. Okay, so the next page it comes up with asks me which satellite do I want to track. And I did not realize there's this many satellites out there, and I haven't played with satellites or looked at them in a while. So I'll pick one. I'll pick, I don't know, SO50, I guess. And hit OK. Okay, so a lot of stuff here happening on this screen. Wow. A lot of stuff. It's different looking at this thing instead of playing with it at Busy Date and Hamvention. There's a lot of stuff going on here. So let's try to break it down and look together on this little map symbol key I have, and I'll explain it to you and show you how it works. So the first thing I want to show you is on the bottom, it seems there's a RSS feed. This is like a headline or news ticker on the bottom that can be turned off. Some people don't care, and some people want to see, you know, the new things that are coming up. It's taking that from the server online, and it's putting those on here. So if you happen to want to see the Qrm Island from dxnews.com, you can go there, or you can turn it off. Okay, so nice big picture of the world map there. And what I can notice is you have your gray line here in real time. That's darkness coming over here. That's light coming over here, dusk, dawn. And the red line would indicate that satellite, that's SO50 that I picked, and the track of that with the footprint and current position of that satellite. So pretty cool. If, you know, for satellite enthusiasts that are waiting, but it's hours away and you don't want to forget, with this thing on your desk, it'll kind of remind you, oh crap, the satellite's coming, you know, you'll see the footprint and make contact. So on the top left here, I have my call sign, my IP address, the uptime, the UTC and date here. So that's all fed over the internet right here, up to date as up to 1/10 of a millisecond. On the top here, so these things can be manipulated. See, like you have your percentages of, you know, band conditions, right? So like this is telling you 80 meters right now, there's 0% chance of making a contact, you know? And you can click that and change it to a sunspot number, you know? Sunspot numbers here, you click it, go to the solar flux. You know, I myself don't, you know, and I want you to get this, you know, like I'm saying before, I don't open the internet and look at the sunspots and say, oh, bands are dead. Always call CQ, but this helps for those who really want to see what the, you know, solar weather is doing. You can click up here and change that to the, you know, band. This is band conditions here. This would be solar sunspot number, and this would be the solar flux. And then over here, you have your X-ray index. You know, you have your X-ray here, band conditions. So I could have the solar flux here and the band conditions here. Okay, over here you have your you could put a picture of the actual sun here to look at the sunspots. Check that out. That's pretty cool, right? That's pretty neat. I think there's another one on here. Yep. So that'll show you visually the sunspots on there. You know, different graphs or images. Over here, it'll show you your satellite. That's the one you're tracking. So if you forget which one you're tracking here, SO30 or SO50, the rise is in 41 minutes. And if you click that or tap that, you could change the satellite to another one. So let's say you wanted AO92. AO92, okay, and there you go. Now that'll update. So you don't have to restart it every time to check out the satellite, okay? Okay, so I changed this to the ISS. Here's the International Space Station there, and the rise time and all that. So it even shows you, like, it'll go from the northeast to the southwest, I guess, the pass, you know? Pretty neat stuff. Okay, so here's something cool. Here's a little interactive part for it.
So let's say you're on the HF radio or even on D-Star or DMR, and you're talking to somebody and they happen to be in Australia. So, you know, one of the first things we ask is, you know, what's the time? It must be tomorrow morning over there, right? Or what's the current weather conditions? And a lot of that can be solved by tapping this screen. Watch this. Australia. Okay, it draws a line, and it'll tell me the weather conditions, 61 degrees Fahrenheit, 36% relative humidity, southeast winds at 14 miles an hour with scattered clouds. And for that DX contact over there, it'll show me their time and date, also their grid square, Quebec Golf 16, and it is 9,827 miles at 266 degrees beam heading. So I know where to turn my beam, all by tapping on that. Then I talk to somebody over here in, I don't know, Brazil. There we go. Okay. And it'll show me right here, and it'll give me the option for long path or short path by, you know, showing me short path there and long path. And you can cycle that to see how far, like I'm 2,208 miles at 152 degrees short path, or how many miles it would be long path. Okay. So really cool stuff. And you can see the ISS is moving here. That's updating. See it changing? So that'll be, if I click on that. Okay, so that'll be ISS here in about 12 hours from now. So another cool thing this thing does is monitors the beacon network. And you can see in the top right here, there's 5 little colored triangles. And the colored triangles, like red would be 20 meters, green would be 17 meters, blue would be 15, yellow would be 12, and purple would be 10. So those beacons, you can see the triangles over here, okay? And every, 10 seconds, 20 seconds, they change, okay? Watch the position of these triangles right here. Right now, that is transmitting 20-meter beacon in, I don't know, Russia. Now it's transmitting a 17-meter beacon. And then it'll change, the green one here. Now it's a 15-meter beacon, so it cycles. And that'll give you an idea when you go to that frequency, and all of a sudden you hear on 12 meters, da-da-da-da, da-da-da-da, and you know, okay, that beacon right there is transmitting from Russia on 12 meters, and you're hearing that, so you know propagation is open. Now watch, ready? After the 10-meter cycle, it's going to switch. These are all going to move. Ready? Okay. Now they moved over here. KM4ACK. Today, let's take a look at getting the ham clock running on your Raspberry Pi. Stick around and we'll get right to it. Before we jump to today's content, I've got to give a shout out to these guys. They're my latest patrons over on Patreon. Patrons enjoy exclusive behind the scenes content, early access to YouTube videos, and priority email support. If you'd like to help support the channel, I'll leave a link to Patreon down in the description below. So this is probably one of the most requested videos over the last couple of months. Now, I've tried this a couple of times before and didn't have a whole lot of luck with it. Turns out my touchscreen that I was trying to use with this is not compatible with this project. I don't have the official Raspberry Pi touchscreen, so apparently mine's not good enough, I guess. But I'm going to use an external HDMI monitor today to show you guys how to set this up. If you've got the official Raspberry Pi touchscreen, it should work fine on that as well. If not, leave it down in the comments below. I'm kind of curious to see what touchscreens work and which ones don't. Let's head over to the website so that we can kind of give you guys a look at this and where I'm getting these directions from. So I'm at the clearskyinstitute.com website, and I'll leave a link to this page down in the description below. And I'm going to scroll down just a little bit and click on the desktop tab right here. Once we get to the desktop, we're going to scroll down until we find the section on using this on a Raspberry Pi.
and we need to go through and do a few things. I'm going to show you guys a little bit different than what they're recommending here, but it'll accomplish the same task. The main thing is we need a display. We need our display set to 1600 by 960 or larger. I'll probably go a little bit larger than that. Back on the Pi, let's come up to the main Pi menu, come down to Preferences and Raspberry Pi Configuration. We're going to set the boot right here. Instead of going to desktop, we want to use to the CLI. So I'm going to choose that option, and I'm going to leave the auto login. Here's something else though that's pretty cool. I'm going to click over here in that box. Now this is different satellites that you can track. And this is kind of cool. If you look right up at the top, this tells you what's coming up in the next 10 minutes. Anything that's in red is an overhead pass right now. And otherwise it'll give you the time in hours and minutes until that satellite will pass your area. So it looks like we've got SRM SAT coming up in 1 minute. So I'm going to choose that one and go ahead and choose OK. We'll give the screen just a couple of minutes to redraw here, but this is really cool if you want to track satellites. So you'll see over here in this bottom left corner, it may be difficult to see on this screen, but it does kind of give us an idea of where the satellite is tracking on the horizon. This gives you the path that the satellite is going to travel. And you see that we just came into the satellite's view. So these rings indicate that we should be able to communicate with the satellite. Looking over here, you'll see that that satellite is going to set out of our view in roughly 10 more minutes. So just kind of something cool that you can play with if you're into tracking satellites. Otherwise, you might just use this for different DX spotting capabilities. So I haven't played with a lot of this. You'll have to kind of get in here and poke around at it and see what it's capable of. But this should give you a good idea of how to get this installed and running on your Raspberry Pi. Be sure to give us a thumbs up before you head off, and we will see you guys on the next video. Until then, 7-3. In this video, we're going to take a quick look at how to use a nano VNA, like this nano VNA H4, to measure an antenna and then help with optimizing its tuning. Now, to measure an antenna, you can use the reflection coefficient or the SWR or the Smith chart. I'm going to choose to use all three. You can see that the yellow trace is already set up to be the log mag of the reflection coefficient, so we'll leave that. The green trace is already a Smith chart, so we'll leave that one alone. So we'll reconfigure the blue trace to be SWR and then get rid of the purple trace. So we bring up the menu, go to Display, go to Trace, and let's first just get rid of purple trace by touching on it again to get rid of it. And then we'll select trace number 1. The inverse text tells us we're selected. We'll go back and then tell it to be on channel 0, which is the reflection channel, or the S11 channel. And now we just have to go back in one more time to the format and hit SWR. Next, let's set up the frequency range we want to test. So we'll bring our menu back up and go back again, and go to Stimulus. In our case, I want to measure the 40-meter amateur radio band from 7 megahertz to 7.3. So I touch on the start frequency, and I dial in 7 M for megahertz. That will set up the start frequency. And then we'll go back in and select stop frequency, 7.3 megahertz. And now we've set up the stimulus range that we want to test. The next thing we want to do is run the calibration, because the default calibration is going to have 2 course of a granularity to measure over this limited frequency range that we have. So we go bring the menu back up, go back and hit Cal.
and go to reset the existing calibration. We can see that those calibration indicators have gone away over here. And then we hit calibrate. And since we're only doing a reflection measurement on channel 0, we only have to do an open, short, and load. So we start off by putting the open on the port and touching open. And next we put a short on the port and touch short. And then we replace the short with a 50 ohm load on the port and touch load. Once we've done all three standards, we can hit done and then choose to save it to a memory location. I'm going to choose just to save it to location 1. So now we hook up the antenna. With the antenna hooked up, we can see our SWR plot over the 40 meter band. We can see the log magnitude of the reflection coefficient, and we can see the Smith chart. And we can use the jog wheel to move our cursor or marker to make measurements at various frequencies across the range. Or we even have some marker functions to search for a min or a max. So for example, if I touch on marker number 1, that activates trace number 1, and I can go into the marker function and do a search and search for a minimum, and that will put the marker right at the minimum. And I can see that's at 7.216 megahertz. Now, of course, that's all we need to do if all we want to do is to sweep the antenna. But if we want to retune it, for example, we can leave these displays up and actually watch the reaction as we adjust the tuning on the antenna. So let's say, for example, I want to retune the resonant point of the antenna to be closer to the middle of the CW portion of the band instead of in the phone portion where it is now. So we can actually just watch the reaction on the VNA as I tune the controls on my antenna tuner. And this is where I find it handy to have the Smith chart shown on the VNA, because you can actually see how the controls on the antenna tuner are going to twist and roll the trace on the Smith chart, and it gives you a little bit better intuitive feel about which way to tune the various controls. Now, the first thing I'm going to do is move my marker down to, somewhere in the CW portion of the band, maybe around 7.07, 7.06, 7.05, something in the neighborhood. So to give me an idea, that's the point that I want to now try to optimize with the tuner. All right, we'll start by moving some of the dials around here. Let's take a look at how the various curves move around. We can see as I turn my inductor up, I can see the Smith chart's kind of turning around in this direction, okay? And the resonant point is coming down in frequency. So that's kind of going the right way, okay? And we can actually see I'm bringing my marker on the Smith chart closer and closer to the center of the Smith chart. So I'm getting kind of close, but it's still kind of missing the mark a little bit. So we're probably going to have to optimize the capacitor here as well. So if we tweak on that a little bit, I can see I'm deepening the null there on the reflection coefficient, and I'm getting pretty close. So you can see with just a little more fine tuning on the controls of the tuner, I've got myself pretty darn good at my desired point right there. SWR is about 1.02. I'm sitting right at the center of the Smith chart. Reflection coefficient's down around minus 30 something dB. So we've successfully retuned this antenna from the phone portion of the band down to the CW portion. Yeah, so give it a try yourself. So I hope you enjoyed the video. If you like it, give me a thumbs up. We'll be planning on doing a couple of more nano VNA videos here in the future. Let me know what you'd like to see. And if you haven't subscribed already, please do so. And we'll look for you again next time. Thanks for watching. Mortadela do... HJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2MHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. The name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over.
Yeah. You're running about a 5x6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie, the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I was telling you that outside of one or two little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2-meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end, and it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. Basically, it's designed to operate from, I think, 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And the functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. Then the function, the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40 meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. The next indicator says CW, and you look at this, got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that change to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring and the sleeve. And just below that, it says volume, just indicates what our volume level is.
And if we push and hold the volume button down, we actually can get into the squelch control. We can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there's a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off. And then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on. Push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub-VFO, or the VFO A and B, if you will. Right now, B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You could also push and turn if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we switch to CW mode and go through our filter selections, we can see we've got an 800 hertz filter, and then we cycle to the lowest one, which is 50 hertz. I found this to be a little bit ringy, but under very crowded conditions, it might work well. Then there's also a 100 hertz, 200, 300, 500, and then back to 8. I found that the upper 3 work quite well. The 300 hertz, 500 hertz is what I use most of the time on CW, and 800 hertz all work very well. Below that, it shows you the RIT setting. Right now, it's +0, so we're not receiving at a slightly offset frequency. By touching the RIT button here, we can now adjust the RIT up or down. And that the RIT will adjust based on where we have the caret.
and you simply touch the RIT button again to get out of that mode. The previously mentioned side tone volume, side tone frequency, and key speed, which you can adjust by cycling. All those values are shown right on the display for you. And let's see, listen to this station here through a couple of the CW filters. There's the 800 hertz filter. 50 hertz, like I said, works well, a little bit ringy. 100 hertz, 200, 300 hertz filter, 500, and 800 hertz. So let's take a listen to the single sideband filter selections. So this is a 3 kilohertz filter, 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and the 3 kilohertz filter. Not too bad through that tiny little speaker. Now, to change bands on the radio, we simply hit the F button, and we can see the band changes. And you can actually just cycle through the various bands using the tune control, and then just let it sit, and it'll actually switch to those bands. It'll just revert to that after about 7. PY2EXU adiante. Put on a keyboard lock so that changing the knobs or anything won't have any effect on what you're doing. Touching and holding it again will unlock the various controls. Now, if you touch and hold the AM/FM button, you'll switch between FM and AM receive modes. But if I push and hold the AM/FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the... Só portador, ok? Sem áudio, tá bom? Bom dia, um grande abraço. Tentar novamente, adiante. The band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters. Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new. And I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware. And the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer, with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I've talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to.
So essentially the AGC can kind of get knocked down from strong adjacent signals. And I've only found this to be a problem when band conditions are really good and the band is actually very crowded and you're trying to listen to a very weak station. But again, that's a pretty minor complaint. And during my week-long vacation using the radio, it wasn't an issue at all. And the only place I noticed it is here at home. PY2EXU, adiante. Most part. But I've been emailing back and forth with the developer, and he's going to be looking into PY2EXU Índia Lima, tudo bem? Que é a Edson aqui, estou próximo à padaria Cepan, próximo ao crematório da Vila Alpina. Estou aguardando uns amigos chegarem aí para a gente fazer um passeio de moto aí. Beleza, Paulão? Muito bom dia, excelente domingo a você e a todos aí. Positivo. PY2EXU Índia Lima. Bom dia, Edson. Um grande abraço. E um bom passeio de moto, hein? Como está o amigo aí? Família, as coisas, patente. Conta pra gente, tá bom, Edson? E eu não sei como que você tá transmitindo, que potência, que antena, mas chegando no final do escala aqui, hein? Excelente. Do crematório da Vila Alpina, final de escala, áudio 5, tá bom? Grande abraço, Edson. PY2EXU Índia Lima, adiante. Positivo, Paulão. Estou com o equipamento de sempre aí. O 897, a mesinha Behringer e a anteninha UVS 300, QSL da OPEC. Maravilha. Excelente. Áudio Super 5. A mesa faz a diferença, né? Toda a diferença, não, Edson? Muito, muito bacana aí o áudio. E aqui tranquilo também. A família tá boa. O Daniel tá viajando, né? Foi lá pro Paraná. Acho que volta só na quarta-feira, mas a batente, não passeio, hein? Batente antes. Ontem ele mandou uma mensagem à noite, né? Tava lá no batente, enfim. Mas tá tranquilo, né? E hoje em dia, batente é batente, né, Edson? Sábado, domingo, à noite. Ele vai, tem que ir, né? E fatura a graninha dele, é ou não é? Mas tá bom. Excelente. Aqui também tranquilo. A minha parte aqui aguardando agora agosto para manutenção da torre, ok? Não deu para comprar antena nova, eu queria, né? Já agora, no mês que vem, pôr uma antena nova. Um cabo maior, ok? Mais módulos na torre, mas o departamento financeiro falou que negativo, hein? Sem previsão de QSJ. Falei, bom, então, o que dá para fazer, Edson, é pôr um cano, né, na torre lá em cima e subir mais uns 6, 7 metros. Já estou com esse cano, né? Então, eu dou um upgrade aí mês que vem, mas não o que eu queria, né? O que eu queria era subir bem mais, mas tá bom. Subir uns 6, 7 metros já ajuda bastante, né? PY2EXU Índia Lima, adiante. Positivo. Paulo EXU de retorno, Edson, PY2EXU Índia Lima. Não, mas a estação aí, a sua, sem comentários também, né? Parabéns aí pela estação, como sempre, nota 1000, meu. O áudio excelente, portadora final de escala. E às vezes eu estou trabalhando aqui, eu fico na coruja aí, e eu vejo que você ouve coisas que eu não ouço aqui na minha estação. Está bem localizado. Eu estou mais entre um vale, né? Mas é isso aí, Paulo. De segunda-feira eu tenho ido à noite no Pacaembu, né? Tem ido um pessoalzinho lá, o Pedro e uma outra rapaziada aí que são motociclistas, né? Radioamadores, e a gente tem feito uns encontros ali de segunda-feira, né? Às vezes tem lá uma meia dúzia de gato pingado, às vezes tá bem bacana, né?
Mas é isso que eu tenho aprontado aí durante a semana. Aí. E final de semana quando dá, né? Tá tudo muito caro, né? Desde o combustível a tudo que tem direito. Ontem eu fui perto, acho que próximo do seu QTH aí, eu fui não que é Diniz? Aquela avenida que é continuação da Avenida Ibirapuera, na Casa Fernandes, colocar um pneuzinho novo na moto, quase que eu tenho um ataque cardíaco, né? Quando eu vi o preço dos pneus e vamos indo, né, meu? A gente vai fazendo, de vez de sair 3 vezes por semana, estou saindo uma e olha lá, hein? Mas tá dando para tirar um barato aí. E Paraná, eu fui uma vez para Londrina de moto aí também. Bem bacana o passeio. QSL aí, Paulo? Deu 2 kg de Lima de retorno, Paulo-EXU. Positivo. Mais alguém? Então a gente prossegue. Eu também estou usando essa técnica, viu, Edson? Tem que ir lá num determinado lugar. Né? Eu falei, bom, então aproveito e já passo lá no outro, tudo pertinho, né? Já me programo e uma paulada só já mato 3 assuntos. E também, se não tiver aqui, não perco tempo com gasolina, né? Nem dinheiro. Hoje você programa mais, está saindo menos, é isso mesmo, né? E quando sai, aproveita, passa aqui e ali, né? Corta um pouquinho para a direita, para a esquerda e arremata 3 assuntos, né? Tem que ser, né? Senão já viu. O que mais? Motos, encontros, positivo. De moto, eu tive moto até quando o Daniel tinha uns 4 anos. Eu vendi e nunca mais comprei moto, hein? Eu também enjoei, hein, Edson? Nossa, andei de moto a vida inteira. Desde moleque, eu tinha 15 anos, eu já tinha uma bicicleta motor, depois 50, 100zinho, 125, vai subindo, né? As últimas motos que eu tive era tudo acima de 1.000, 1.100 cilindradas, ok? Mas enjoei, né? Já não tem nenhuma vontade, hein? Se eu tiver uma de presente, eu até aceito, mas senão já andei muito, nossa. Era trabalhar de moto, era passear de moto, era namorar de moto, estudar à noite, né, na escola, tudo moto com chuva, sol, granizo, enchente, pó, tudo que você imagina, né, eu peguei com moto. Então, e gostava, né, a mão era calejada, né, apesar de ter luva para viagem, mas São Paulo não andava com luva, né, que era o certo andar com luva, mas capacete, jaqueta assim, mas luva nem sempre. Então, eu tirava minha mão embaixo, era tudo calejado e ficava segurando ali. Para viagem, então, não tinha para ninguém, viu, Edson? A gente fazia uma programação com os amigos de moto, e o pessoal falava, vamos para tal lugar. Eu falei, vamos direto, né? Eu falei, não, ninguém aguenta, pô. Eu ficava quieto, né, mas falta de... porque eram os motoqueiros de fim de semana, né? O pessoal que sai de sábado, domingo, feriado, e eu tava com moto o dia inteiro, então se acostuma, né? Então, qualquer 100, 200 quilômetros era uma paulada só, mas o pessoal queria sempre parar, não, vou parar, vou tomar um café, uma água, um refrigerante, sorvete, tá bom, né? Então vamos parar, né, Edson? Mais alguém na frequência? Pio 2 kg Índia Lima, adiante. Ok, positivo, Paulo. Inclusive, já deixa eu te avisar, né? Se de repente você me chamar aí e eu tiver que atender alguém que chegar no portão, nos dias de hoje você já sabe, né? Você não pode ficar vacilando, não, que é justamente nesses horários aí, na parte da manhã e na hora de retorno, que é complicado, né? Então, de repente, você passar a palavra, eu estiver ausente, que eu fui atender a rapaziada que começa a chegar aqui no portão de casa aí. Beleza, Paulão. Eu tô ligado. Eu sei como que é esse negócio que você tá falando aí. Eu também uso a moto dia a dia aí. Eu tenho carro também, mas uso muito pouco. Para te falar a verdade, eu uso o carro para ir em médico e para ir em mercado, coisa parecida aí. Eu tenho passeado e feito o básico aí, né? Mas de moto.
Eu tenho moto grande e eu tenho a moto do dia a dia. A moto do dia a dia eu tenho uma XT600, né? Que é uma moto onde eu sofri um acidente há uns 4 anos atrás, tive que colocar prótese no ombro, né? Causada aí por uma mulher, uma imprudência aí, que ela estava descendo uma avenida, ela viu um posto de gasolina, ela lembrou que tinha que abastecer e entrou. Ela só não viu que era mão dupla e eu estava subindo. Vou te falar, viu? E eu tô com uma Bandit 1250 aí, que é a moto do rolezinho aí. Beleza, ô Paulo? Eu vou até pedir para você, eu adentrei mesmo para te cumprimentar aí, né? Não podia deixar de cumprimentar o amigo. Eu quase que ia na feira. Hoje, se eu estivesse por aqui, eu ia fazer questão de conhecer a feirinha lá, a Ermelindo Matarazzo, parece, né? Um colega está indo para lá hoje, o Fábio. Ia conversar com ele até para conhecer, mas apareceu esse rolezinho com uma galera aí e acabei indo, marcando de ir, né? Mas é isso aí, Paulo. Vou deixar com você. Já está no horário dos caras chegar. 7h17, marquei com o pessoal às 7h30, vou ficar meio em QAP ali no portão, para evitar também o pessoal chegar e sabe como que é, né? Chega, acelera, buzina e tem vizinho que não entende. Ok. PY2EXU Kilo India Lima, Edson. Deixa eu passar uma informação, né, até para você passar para os amigos, porque é o seguinte... Ermelindo Matarazzo é domingo sim, domingo não, ok? Então, como teve domingo passado, dia 10, agora, só dia 24, outro domingo, tá? Hoje não tem, tá bom? Então, programação de Ermelindo Matarazzo, atenção aí os amigos que estão por fora aí dos acontecimentos, presta atenção, hein? Ermelindo Matarazzo, domingo sim, domingo não. Então, agora, só no próximo domingo, dia 24. E pelo que eu fiquei sabendo, foi muita gente. Tá? Alguns amigos falaram, se não tinha 250, 300 pessoas, era pouco. Aí depois confirmaram, só livro de presença de radioamadores deu quase 180 que assinaram, ok? Fora lá alguns radioamadores que não assinam, né? Esquecem, passam batido, enfim. Então, com certeza, só de radioamador eram mais de 100. Depois esposas, filhos... Pessoal que não tem indicativo ainda, que não são radioamadores, né, PX, enfim, então, foi muita gente, foi o maior sucesso, viu, Edson? Foi muito legal, hein? E agora, domingo sim, domingo não, temos Ermelindo Matarazzo, ok? Com churrasco, espaço grande ali, muito legal, tá bom? E fica à vontade, grande abraço, um bom evento, um passeio de moto, você tem que olhar aí o... Pessoal que é braço, né? Barbeiros, companhia, né? Dá de tudo, hein? Quem tá de moto tem que olhar tudo, até moto mesmo, né? Até cara de moto que não olha te fecha, né? Até os próprios amigos, irmãos, né, de moto, tem que tomar cuidado, né, Edson? Então, abraço e bom passeio pelo PY2EXU India Lima, adiante. Positivo, Paulo. Paulo EXU, de retorno Edson PY2EXU India Lima. Muito obrigado pela atenção sempre. Um excelente domingo a você, aos colegas, os corujas por aí. E a gente volta no QTR mais avançado aí. Beleza? Um abraço, Paulo. Fica com Deus e obrigado pelo aviso aí da feirinha. Eu mesmo não sabia que era um domingo sim ou não. Beleza? Um abração, TKS, hein? Positivo, vai lá. Bom passeio, não passa dos 300, hein? Mantém meio maneirado lá o motor, hein, o Edson? Então tá aí. O pessoal que não é da área fala, pô, mas 300 no mínimo, né? Eu pegava estrada cedo, viu, Edson? Pegava estrada bem cedinho, tava amanhecendo o dia, eu já tava na estrada. Aí vazia, né? Dava uma aceleradinha um pouco a mais, mas com segurança, né? Com certeza. Bom, 7h19. Lembrando os amigos que agosto, mês que vem, aniversário, 22 anos da rodada Alto-falante. Algumas mudanças para melhor.
né? Estaremos fazendo aqui na estação, no CHAC, e algumas reformulações nos horários, ok? Mas tudo pensando em melhorar a rodada, né? Então, são pequenos ajustes, né? Pequenas modificações aí, sempre para melhor, tá bom? Então é isso, 7h21. Oportunidade com um bom dia. It will be fine. All right, and the protection foil on the screen. Yeah, this is my most favorite thing on the new transceiver, to do something like that. Bom dia pro Milton. Ô, Milton, bom dia. Você chegou aí, te cumprimentei, mas agora via radiofrequência. Para quem não sabe, o Milton, ouve a gente aí. Opa, deixa eu abrir aqui, radiofrequência. Para quem não sabe, o Milton está ouvindo a gente pela internet, na live, e também radiofrequência. As duas vias, né, Milton? RF, na live aí na internet e no YouTube. E bom dia pro amigo. O Anderson também, lá pela Paraíba, Campina Grande. O Valdir, que está chegando agora, hein, Valdir? Grande abraço, obrigado pelos votos. Excelente domingo. E todos, né? Todos estão aí via internet, via radiofrequência. Ótimo domingo. Lembrando que hoje, nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Mais de 9 horas de QAP. Também ao vivo pela internet. Em qualquer lugar do planeta você acompanha aí no YouTube. E à tarde eu faço um replay, ok? Na parte da tarde não tem segunda edição, mas tem um replay da rodada alto-falante. Tranquilo. E aos domingos e... Só domingo não tem aula do CW, hein? Tá bom? Sábado tem, feriado tem também. Mas domingo é um descanso aí para os amigos. Tá bom? E vamos em frente, 7h23. Oportunidade com um bom dia. 845 grams. So this radio is 50 grams lighter than the X5105. Now the size of the radio, so the X5105, I just measured the body of the radio. It's 17 centimeters. 6100 is 18 centimeters. 1 centimeter bigger. And the height, the X5105 is 9.5 centimeter high. The X6100 is 8.9 centimeter high. Yeah, there is a little difference. And the depth of this, both radios, almost 4.5 centimeters. Here we have almost 5 centimeters. Okay, so the depth is almost the same. We need to count with these buttons. You can see that there are buttons here and the knobs, and here they are not. So the X5105 is fluttered much more than the 6100. Now let me show you how long it takes to turn on this new X6100 transceiver. I need to push this button for about 4 seconds to turn on this radio. And now it's turning on. Yeah,
and now it is turning on. So now let me show you how long it takes on the 5105. And it's done. So the main difference between both radios is an internal operating system in this SDR transceiver. This is traditional superhead radio. Opa, bom dia, Fernando. Grande abraço. PY2 Tango Mike Oscar. Alguém falou junto. Quem é o outro colega? Adiante. Coincidência. Você deu o portador, alguém falou junto aí. Quando você chega ao final da escala, né, teu áudio chegou mais forte. Tá bom, Fernando? Manda um bom dia, então. Bom dia, bom dia. E aí, Fernando, como foi o sábado aí? Tranquilo? Comeu aquela pizza com sorvete de feijoada? Foi o gosto do Murilinho ou não? O Murilinho fez aniversário, hein? Pra quem não sabe, o Murilinho tá um ano mais esperto aí, né? Mais brincalhão e sempre ali, energia sobrando, né, o Fernando? Grande abraço, bom domingo. PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Sem áudio, sem portador, né? Eu sei que você estava com mau contato ontem, e na Santa Ifigênia, comprar conector, fazer solda, enfim. Sem áudio, sem portador, ok? So here we can see the graph, and here we can select the speed. This is the slowest speed, but if we will use faster, and 4. And 5. Number 5 is the fastest speed of the scanner. And now I can compare this thing with the X5105. Yeah, slightly different. Okay, so this radio has a general menu here. So here down on the bottom of the screen, you can see the radio settings, number 1, number 2, and a display setting and a system setting. So the radio setting, you can see this features in the menu, and moving between these feature, you have to use this knob. It's the multifunctional knob to adjust the feature. You select it. And the other thing, if you need to select one of this feature right here to this icon, just go to some other feature, let's say microphone gain, and push this button here. And you see that this microphone gain now is here in this icon. Hello, and welcome to the 741 channel. Thank you for stopping by.
Today we're going to take a look at this Bearcat 980 SSB CB radio that I just bought from Amazon. So I've been in and out of CB radios since I was 14 or 15 years old. Now recently I haven't done much with it. I've been focused more on ham radio and work, to be honest. But so the inner ring of the volume control is the squelch control. So what this does is it masks the background noise and only activates the receiver when strong signals like that come through. Below the volume control is the microphone connector, and as you can see, this is a 6-pin configuration. Now, as I mentioned earlier, the radio does come with a 6-pin to 4-pin adapter if you want to use a 4-pin microphone on this radio. So looking at the main display, across the middle portion of it is the signal and RF meter. There's also an SWR function that we can select, and I'll show you that later. Up here above the signal meter are indicators for RX and TX, and below the SRF meter are some other indicators that light up when various modes of the radio are selected. So this, of course, is the main channel indicator, and then below the channel indicator is a frequency readout that matches the channel. And the column just to the left of the channel is the mode indicator. Right now, the radio is in lower sideband mode. Moving to the right, we have a column of LEDs that light up red when these buttons are put. PY2EXU. Bom dia, bom domingo. Tudo na paz, tudo certinho aí. Só na maciota. Hoje rodada até meio-dia, hein? Espero que esteja tudo bem aí contigo, família, QTH. E vamos que vamos, hein? Opa. PY2 Tango Mike Oscar para PY2EXU uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Muito bom dia, Fernando. Grande abraço. Ótimo domingo. Para você, toda a família, tá bom? Excelente dia. E aí, o que deu lá no Santa Efigênia? Encontrou o conector? Já trocou, já soldou, enfim. Acabou não indo, ou foi, e não encontrou. E como que estava lá, né? Estava lá com certo receio dos noias, né? Enfim. Tudo em paz, tranquilo. A última vez que eu fui lá tinha algumas viaturas da polícia bem no fim da Santa Efigênia, ok? Adivinha, né? Para garantir ali o sossego dos comerciantes. Não espanta a clientela, né? Mas isso já o ano passado. Nossa, esse ano nem fui na Santa Efigênia ainda. Tá bom, Fernando. Grande abraço. Bom domingo. PY2 Tango Mike Oscar. Adiante. Ok, PY2EXU uniforme, este é PY2 Tango Mike Oscar. Bom dia, Paulo. Bom dia, os corujas aí, o pessoal do YouTube. Acho que o alemão estava aí, hein? Agora há pouco, PY2 Índia Lima. Bom dia a todos aí. Aqui na paz, tudo certinho. Fui ontem lá na Santa Efigênia. Deixei a Santa Efigênia pro sábado. Acho que meio vazio. Acho que as pessoas estão meio receosas em ir lá ainda, né? Com tudo que aconteceu aí semana passada. Então, na verdade, o problema aqui não é o conector. É o cabo lá na ponta da fonte. Só que o que aconteceu? Semana que vem tem o RUPUR, né? Aquele evento lá de sobrevivência que eu vou participar, eu vou com um amigo. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que desmontar tudo aqui. A estação, eu vou levar o IC7000, né, que é um rádio que tem tudo, para a gente tentar contato de lá. Então eu vou... Aí nisso eu vou ter que soltar o cabo aqui embaixo. Ontem aconteceu de novo. Eu comprei o conector, paguei baratinho, cara. Foi R$2,50, R$2,80. Comprei o conector, mas aí à tarde eu estava usando o rádio e aconteceu de novo.
Só que aconteceu, eu fui mexer aqui e percebi que é na fonte. É lá na fonte. Mas aí, como eu vou ter que mexer aí durante a semana, eu vou ter que desligar aqui, eu falei, e eu fuçando ali, ele voltou. Não precisou fazer muita coisa. Então não é o conector atrás do rádio, né? E se deve ser ele tem um anelzinho que eu tenho aquela fonte da Montel e eu plugo ele ali atrás. Então deve ser alguma coisa ali. Mas como eu vou ter que desmontar essa semana e esperar, eu já faço de uma vez. Tá funcionando. Tá ok, tá beleza. Vou ver se hoje vai vir um amigo aqui para a Zona Norte. Eu vou mandar o meu Granada para ele. Vai precisar dar uma alinhadinha. Tá um pouco fora de alinhamento. Tá transmitindo, tá recepção. Mas ontem eu fiz uns testes aí. E eu tava conversando com o amigo e ele falou, cara, tá um pouco para baixo aí. Então, acho que ele falou de uns 300 kHz, alguma coisa assim, mas o rádio precisa... o rádio estava parado faz tempo, né, Paulo? É um rádio que estava parado faz tempo, então ele precisa de um cuidadinho aí, né? Eu percebi que aí eu te coloco o PTT também, ele deu uma leve oxidada, acho que vai ter que tirar a frente dele, passar uma escova, alguma coisa ali, né? Um álcool isopropílico, enfim, alguma coisa assim do tipo, né? Mas tudo ok. Dei lá a última volta lá na Santa Efigênia. Comprei o filme do Venom, que o Murilo queria. Queria do Matrix e do Batman também, mas não tinha, vendeu tudo. Mas tinha o do Venom. Aí comprei o 1 e o 2 aqui para ele. Que mais? Comprei as caixinhas de som. Tem um cara lá no 611, onde vende os equipamentos aí de rádio, né? Pouca coisa, porque até uma loja que tinha lá um pouco maior fechou. Acho que o cara entregou o ponto. Virou ficou metade lá, acho que só o outro parceiro deve ter continuado, né? E tem umas caixinhas de som lá, mono, bem pequenininha assim, e eu queria elas para colocar nos rádio AM que eu tenho aqui, né? Porque aí eu tô com o Voyager, o VR9000, eu tô com o Ala 78 Plus, o Granada, e tô com o Cobrinha 19DX, né? O 19DX o amigo deixou comigo, mas aí eu peguei 2 caixinhas dessa de som, é baratinho, o cara tem umas usadinhas lá, e aí eu abro, dou uma limpada, tiro o pó, fica 0. Essas caixinhas novas é mais cara. Aí comprei, liguei, tá funcionando, tá tudo ok. E no mais é isso. Deu uma volta lá na Santa Efigênia, mas nada assim de muito novo, nada que agrade assim muito, né? E aí acabei voltando para casa, era 1h da tarde e já tava de volta, hein? Aí à noite aqui assisti um filme com o Murilo, fomos assistir o jogo, o Corinthians perdeu. E aí cedo o Murilo apagou, hein? Aí o menino desligou da tomada. Mas tudo ok, Paulo. Bom dia, um bom domingo, hein? PY2 Tango Mike Oscar, Papier aqui, 2 Eco X-Ray Uniforme. Ok. PY2 Tango Mike Oscar. Fernando Santana. Mais alguém? Ok. Ninguém adentrou. E a gente prossegue. Essas caixinhas de som, eu fiz algumas, tá bom, Fernando?
Quando você faz, tem uma vantagem, né? Você escolhe a marca do falante, a qualidade, especificação do falante. Tá? A última que eu fiz, você não encontra falante de acordo com a potência do rádio, que é muito pequena, né? Teu rádio, o meu rádio, e grande parte dos rádios dos amigos, de 11 metros, V, UHF, HF, tá? Gira em torno aí de 2 watts, 3, né? O rádio mais potente, áudio, né? Tô falando de áudio, tá? Não é radiofrequência. É audiofrequência, não rádio, tá bom? Então, a nível de potência de áudio, potência de saída ali, 5 watts no máximo, um IAESO. Senão são 2 watts, 3 watts, só que você não encontra falante, né? Vamos pôr para 10 watts, você não encontra, né? Qualquer falante pequenininho, aquelas cubinhos, aquelas caixas, 25, 30, 35 watts, né? Então, tem que partir, né, para esse falante que não tem de menor potência, mas tudo bem, né? Tá sobrando ali potência, mas é o que você consegue, né? E outra vantagem, Fernando, você escolhe, por exemplo, um fabricante de falante bom, né, que você conhece e vai na especificação do fabricante, entra no site, ok? E ver falantes, por exemplo, como eu escolhi a última caixa que eu montei, ok? Só para graves, só que tem o seguinte, né, você vai escolher um falantinho bem pequeno, né, para graves, só que ele não responde só graves, ele vai dar graves e médios. Só que tem o seguinte, a vantagem é que ele não dá, por exemplo, acima de 3 kHz, 4 kHz. Então, automaticamente, é como se tivesse um filtro, né, que aquele chiadinho do rádio não passa para o falante, ok? Ele corta frequências altas. Então, naturalmente, você tem um falante que dá graves, que não... Teu rádio não tem grave, né? Ele dá um médio ali, mais amplo, mas grave não tem. E, naturalmente, já corta frequências altas, ok? Então, é bem legal, né? Que você põe essa caixinha, aquele chiadinho, que às vezes você deixa o scratch aberto, e aparece, com esse falante não aparece, ok? Fica bem mais reduzido, né? Bem atenuado, e sobressai o áudio dos amigos. Até a voz feminina, né? Um pouco acima da frequência da voz masculina, aparece tranquilo, mas aquele chiadinho para cima, a condição do falante já corta, ok? E você gasta pouco, né? É o cubinho, né? A caixa, o falante, um fio polarizado aí de 2, 3 metros, um P2 mono na ponta, que é universal. Qualquer rádio você põe nesse P2 mono e acabou, né? Uma caixinha aí bonitinha, muito bacana e com áudio muito melhor, ok? Pelo seguinte, quem faz essas caixinhas e vende vai pôr um falante ali bem básico. Tá? Quando você põe um falante de qualidade, percebe que o áudio fica bem melhor, ok? E você escolhe a impedância, né? 8 ohms. Normalmente, eu recomendo 8 ohms. Né? Que os fabricantes de rádio trabalham com 8 em média, alguns, né, pode pôr 4 e 8 ohms, mas tem alguns que não trabalham com impedância menor, né? Então tem que ser 8. Então já recomendo, já compra um falante de 8 ohms, né, potência mínima possível, né? Você não encontra menos do que 30, 35 watts, é o mínimo, né? Mas fica bem legal o som, fica muito bacana, ok? Bom, mais alguém na frequência? Quanto aos filmes aí do Murilinho, legal, hein? Ele tá curtindo de alguns filminhos novos, né? Bacana. E quanto ao passeio por lá, maravilha, né, o Fernando? O 2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, espaço dado aí. Caso algum amigo queira entrar, manter aqui 2 PY2EXU Uniforme PO2 Tango Mike Oscar. Uma pergunta dessa caixinha. Eu queria só uma, porque que eu tenho aqui a SP8, o que acontece? De repente eu estou falando aqui com você e a TV está aqui do lado. Aí, por exemplo, se eu estou falando no HF, eu consigo ligar o fone de ouvido na caixinha.
Dá para ligar aqui no IAESO? Lógico que dá. Mas você viu minha condição, a gambiarra que eu tenho aqui? E para eu colocar o fone de ouvido, por exemplo, agora se eu estiver falando com você e eu tiver que botar o fone de ouvido, eu vou ter que desmontar quase tudo aqui atrás só para plugar. A minha dificuldade é plugar o fone de ouvido. E mais uma coisa, o áudio é mono. Quando eu coloco o fone de ouvido, ele sai só de um lado. Aí a pergunta que, se você falar assim, a gente vai ter que conversar. Dá para fazer uma caixinha dessa de áudio, com saída para fone de ouvido, e essa saída de fone de ouvido ela ser estéreo, né? Que aí sairia nos dois fones. P2 Tango Mike Oscar, Papiac 2 PY2EXU uniforme. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, a caixinha aqui da Motorola. Eu tenho uma caixinha boa aqui. Mas ela não tem saída para fone de ouvido. Na real, nenhuma das outras tem. Só a SP8. E o cabo que está lá atrás do computador é mono. Entra na caixinha mono, mas ela faz essa conversão e na hora que eu coloco o fone ali, ela sai no estéreo, né? Aí o áudio sai nos dois lados do fone. Há possibilidade de fazer isso? Positivo, tem. Tá bom, Fernando, tem sim. P2 Tango Mike Oscar, PY2EXU, mais alguém? Alô. O João tá aí. 2 Bravo Whisky, mais alguém? Ok. Eu te passo, João. Bom, naquela caixa da IAESO, né, para você não mexer na saída, porque é o seguinte, né, o princípio é mecânico. Né, o P2, o P10, né? O P10 é aquele maior, o P2 é o pequeno. Tá? Normalmente, a divisão é mecânica, né? No próprio P2 ou P10 fêmea, né, quando você põe o engate, né, o P2 ou P10, né, você empurra o mecanismo, ele libera o falante que tem na caixinha, ok? E o som vai para o fone de ouvido. Então, um princípio mecânico, né? Só encaixou o P2 ou P10, você já desliga o falante da caixinha, ok? Ela é mono, né? Tudo bem. Você vai pôr o som nos dois falantes no fone de ouvido. Tá? Então, você teria que trocar ou pôr no adaptador. E no adaptador você faz a jogada, ok? E se você for montar uma caixa, né, nessa condição, né, você compra um P10 ou um P2 estéreo, tá? E os dois fios vão estar no mesmo positivo da saída de áudio da caixinha, ok? Então, lá dentro é mono, é um falante só. Tá? No fone de ouvido, né, você pega a fêmea, que é estéreo, né, aquele único fio que alimentaria um fone só, alimenta os dois. Você está conseguindo entender, ok? Então, o P10 fêmea, né, vai estar com os dois fios, tanto num canal como no outro. Não vai dar estéreo, vai continuar mono, né, porém nos dois fones de ouvido. Né, dá para fazer. Né, ou você puxar da saída da tua caixinha da IAESO, né, um P10 mono, normal. Tá? E na outra extremidade, você põe um P10 fêmea, tá? E nesse P10 fêmea tem que ser estéreo. Tá bom? E aí, dentro do P10 fêmea, tá? Você vai estudar mais um fio na terceira via. A primeira via é o negativo, né? A seguinte é o positivo, seria só um fone de ouvido, e a terceira via, outro fio, né, desse mesmo positivo, ok? Então, você vai ficar com áudio mono, porém, nos dois fones de ouvido. Tá bom, Fernando? Dá para fazer essa jogada também, né? Sem problemas.
Tá bom. Positivo. Positivo. Anderson. Tá bom dia para o Luiz, lá de Rafar. PY2 Uniforme Lima November. Grande abraço, hein, Luiz? Tudo de bom? Anderson, ok. E vamos lá. Fala João, PY2 TBW. Grande abraço. Bom domingo adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estiveram aí na frequência, rádio escuta, internet, todos, né? É isso aí. Primeiro do que tudo, eu escutei o seu explicação de Fernando, mas o que está me interessando mesmo agora, Fernando, me desculpe, né? Mas eu quero saber o que é que temos para o café da manhã. Tá bom? Cheguei agora, eu fui pegar ali uns 4,2 kg de linguiça apimentada, 4,5 kg de asinha de frango, mais 2,5 kg de goiazinha, coxinha e linguiça apimentada e 45 pãezinhos. Tá? Acabei de chegar, tá aqui. Agora vamos preparar para daqui a pouco, sabe o que vai acontecer depois. Né? Mas o meu interesse agora de manhã é o que temos para o café da manhã, porque eu já cheguei atrasado. PY2, TBW, PY2EXU. Não, hoje é domingo, hein? Domingo é fartura, viu, João? Temos cafezinho, né, do bom, hein? Café expresso. Temos chocolate quente. Temos pão de queijo. Frios à vontade, ok? Queijo, presunto, salame, mozzarella, queijo prato, queijo provolone, pão francês, pão italiano, ok? Hoje a mesa está repleta. E requeijão, né? E requeijão. Eu já comi, hein? Eu já fiz o meu sanduba no capricho, viu, João? Um copão de suco de laranja. Ah, é suco de laranja também, né? Café, chocolate quente e suco de laranja. Tá bom? Então tá aí. CP300 aí com a gente. Dá uma olhada aqui. Novamente, né? O senhor foi o primeiro hoje, hein? Hoje o senhor foi o primeirão a chegar na rodada. Quem foi o segundo? O Luiz. Ok. Terceiro foi o Ricardo. Depois o Anderson lá pela Paraíba, né? Milton, Valdir, o pessoal foi chegando, né? Isso aí. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Positivo. É mesmo, né? Bem lembrado, né, o Anderson. Grande vaso. Eu também não conheci ele pessoalmente. Né? Diariamente ele estava na rodada, né? Ele estava sempre na rodada. Eu dormia pouco. Ia começar a rodada, ele já estava acordado, hein? Ia ficar altos papos, né? Altos papos de caminhão, né? Que era na praia dele, né? Trabalhou na Souza Ramos, né? Muitos anos. Deu caminhão até para fora do Brasil, hein? O homem manjava tudo de caminhão, né, o Anderson? Grande vaso, hein? Mas uma falta tremenda, né? Como ser humano, como radioamador, né? Enfim, amigo, né? Um cara estava sempre aí com a gente. Bom, fala Fernando, PY2 Tango Mike Oscar, adiante. Ok, papel aqui 2 PY2EXU Uniforme, este é PY2 Tango Mike Oscar. Bom dia, eu, João. Forte abraço, João. Eu não vou dar uma notícia muito boa aí para você, nem para o Paulo, nem para os amigos da rodada, hein? Estou tomando chá sem açúcar. Daqui a pouco comer uma torradinha
com requeijão light. Nada demais, hein? Pois é. Estamos iniciamos o projeto verão, hein? Tem que perder peso, João. Tem que perder peso porque tá cruel, hein? Já deu uma deslizada aí no aniversário do Murilo, né? Aí acaba indo, vai o refrigerante, come pão, bolo, brigadeiro, né? Ainda bem que já acabou tudo, hein? Já acabou tudo, João. Aí voltamos aí agora ao projeto verão. E tomando aqui um chazinho sem açúcar e daqui a pouco, no máximo, uma torradinha, hein, João? Mas é isso. Bacana, hein, Paulo, esse negócio aí da caixa aí. Depois a gente desenrola isso aí, tá bom? Ô, Paulo, prossegue daí, eu vou lá comer minha torrada, porque realmente eu também já tô azul de fome, hein? E daqui a pouco eu já retorno aí, ok? P2 Tango Mike Oscar, PY2EXU uniforme. Ok, só mais uma dica, Fernando. Tá, vende na Santa Efigênia um conector, tá, que é P10 mono, tá, e atrás é P10 estéreo, a fêmea, tá bom? Então, como que você faz? A tua caixinha é um P10 fêmea mono, ok? Então, você põe esse conector, né, P10 mono, na traseira dele, outro P10, porém estéreo, né? Como que é isso? Tá? São 3 pontos de contato, né? Então, o primeiro é o negativo, segundo fase, é o positivo ali do alto-falante, ok? E o terceiro é o mesmo fio. Então, você vai ter uma saída mono, porém nos 2 fones de ouvido. Tá? Na Santa Efigênia tem essas lojas que vendem os conectores, e um monte de quinquilharia, pergunta que eles vão te falar. Você tem o P10 mono, né, com a saída atrás, P10 estéreo, é um adaptador, pronto. Né, o adaptador, né, P10 mono, e saída atrás, fêmea, P10 estéreo, ok? A Santa Efigênia deve vender, você compra tranquilo, não tem que abrir rádio, nem o falantinho, nem ficar soldando o fio, nem mexe, né? Só o adaptador funciona. Tá bom, Fernando? Pior que você foi ontem lá, né? Você foi ontem e tem algumas lojas já que vem um monte de conectores e adaptadores. Você encontra isso fácil, ok? Baratinho. Qualquer 5, 7 reais está comprando. E vai lá tomar café. O Fernando é assim, viu, João? Ele agora tomando chazinho sem açúcar, né? E torradinha. À noite é sorvete, pizza. Não é assim, Fernando? Não muito, né? Não muito. E teu amigo já entregou, hein? Entreguei o ouro, hein, Fernando? Bom, vai lá. Mais alguém na frequência? Só que na ordem inversa, né? Pizza, depois o sorvete, né, Fernando? Fala, João. P2 TBW adiante. Aí onde está o grande problema, né? Enquanto ele está fazendo o projeto verão, iniciando, eu estou iniciando o projeto inverno. Entendeu? É ao contrário. Porque não é fácil. Tá? Não tem jeito. Eu queria ver se eu engordava mais um pouco. Paulo, tá, meu áudio está chegando com qualidade aí, bom, tá ouvindo bem, porque eu tô com potência bem baixinha. Como que tá o meu áudio, Paulo? Com fritura. Com colesterol hoje, hein? QSL positivo, é isso aí. Continua? Não, agora sem colesterol, hein? Agora áudio top. Super 5, perfumado, como fala o Pérez. Nossa, o Pérez está sumido, hein? O Pérez que fala, tá agora 5 e perfumado aí o áudio. Limpinho, tá bom? Pode prosseguir. Positivo, é isso aí. É isso aí. Pois é. Não é fácil, não. O Fernando está numa fase
Está numa fase de decrescente, né? A fase decrescente. Tá certo. É projeto verão, né? E eu tô querendo entrar na fase crescente. Pelo menos pros lados, né, Paulo? Eita, não é fácil não. Mas é assim mesmo. A gente tem que brincar, rir, porque a vida da gente não é só brincadeira, não é só... tem que ter um pouquinho de tudo, né, Paulo? Trabalhar é bom, brincar também, de vez em quando, distrair, passear, comer, fazer um regimezinho na hora certa. É isso aí. De tudo um pouquinho, né, Paulo? Essa que é a verdade. Essa é que é a verdade. Não é fácil, não. Mas, vamos que vamos, né, Paulo? Vamos que vamos. É isso aí. Não é fácil. E entrar com detalhe aí, terminei esquecendo. Não é que eu esqueci. É que... O que eu posso falar? Ah, tá, lembrei. E o nosso colega lá, o Júlio, acho que é Júlio, não é? Já saiu o indicativo dele lá, o Paulo? Não, ainda não, hein? Júlio do sítio Boa Vista, né? É isso aí. Daqui a pouco ele aparece ainda, daqui a pouco o Júlio aparece aí na live, ok? Júlio eu ponho sítio BB. Né? Sítio BB, sítio Boa Vista. Mas eu falei para ele, é mais importante, você já passou na provinha, né? Tá demorando um pouquinho, mas já tá garantido, né? Já passou, falei, logo você já vê da impressão lá dos boletos, você paga, né, do Qrm, dá uns valorzinhos, né, pequenininho que você paga e tranquilo. E logo com o indicativo na mão, né? Olha que maravilha, ele tá super contente, hein? Super animado ali. Falei, tem que ser, né? Já tá falando em fazer classe B, hein? Falei, ô doido, não sei, no indicativo classe C, já tá pensando em aprender o CW, hein? O homem ali tá na mesma pegada do Alexandre lá de Vinhedo, hein? Alexandre de Vinhedo foi assim, ó. Só na Coruja e participava todo dia da rodada pela live, ok? Não, vou fazer a prova, fez, passou, né? Classe C. Aí tava lá com 6, 7 meses de classe C, não, vou fazer já as aulas com a gente, né? Tá bom. Aí fez a aula, deu o prazo, ele fez classe B, passou, né? Já chegou indicativo como classe B, legal. Aí deu lá 6 meses, já estava estudando a de eletricidade para classe A, ok? Fez, passou novamente. Outro foi que nem Rojão para classe A, viu, Rojão? O Alexandre é muito esforçado, hein? E gosta, né? Tem radioamadores que gostam e vão que nem Rojão para cima, né? E pouco tempo estava ali como classe A, ok? E já quer pôr torre lá, né? Tá pensando em pôr uma torre lá em Vinhedo, né? É isso aí. E outros amigos também, bem entusiasmados, vão que nem um Rojão, né? Rapidinho eles vão subindo degrau, mais degrau, e vão crescendo, né? Experiência e tudo mais. Bom, Wagner está aí com a gente, bom dia. O Anderson, também já cumprimentei, CP300. O Luiz de Rafar, né? Entra aí, ô Luiz. Liga o seu rádio aí, liga o poçante. Vem falar com a gente, ok? O Luiz pode falar que é poçante, viu, João? O Luiz tem 4 iagas emparelhadas, ok? Monta um quadrado, né? Imagina um quadrado em cada ponta, uma iaga, ok? O Luiz tem 4 iagas, mas está usando 2, né, Luiz? Ele deixou só 2 para dar conta do... E dá, hein? Ele fala com a gente com 4, com 2, com 1, ok? Ele está com uma estação ali muito boa, hein? Muito bem elaborado, ok? Porque 4 iagas, né? Qualquer estação que tem, né, Luiz? Você e o Fernando lá de... lá no meio do estado, né? Jaú. O Fernando de Jaú dá uns 300 e poucos quilômetros. Outro dia ele estava aí com a gente, né? O
Ô, João, você estava na frequência, né? Na frequência, o Fernando lá de Jaú estava com a gente. 4 IAGs, 11 elementos, hein? E maravilha, né? Aí chega, e ele tem linear ainda, né? Se não chegar com 100 watts lá do rádio dele, ele joga aí 300, 500, 800. 800 watts em VHF é 800 watts em VHF, hein? Aí ele chega, com ou sem propagação, viu, João? Chega chegando, né? Humilhando a concorrência. Bom, mais alguém na frequência? Papa Universidade 2, Papa Golf Kilo, São Paulo, capital, bom dia. Papa Golf Kilo. P2 PGK. Grande abraço, anotado. Mais alguém? Ok. Bom dia, Osano. Bom domingo. Tudo de bom. Adiante. Ok, Paulo. Bom dia para você. Bom dia a toda a rodada do Alto-falante. Bom dia àqueles que me escutam, aqueles que não me escutam da mesma forma. Meu bom dia. Ok, Paulo. Acabei de acordar por aqui. Já, como de sempre, já passo pela estação, já deixo tudo ligadinho por aqui. Ó, capa. Muito bem escutado por aqui. Esta de PO2 PGK, Osano, São Paulo, Grajaú. Por aqui tudo na Santa Paz, graças a Deus. Espero que com você da mesma forma esteja. Ok, Paulo? É PO2 PGK, de retorno a Papa Yankee 2, EX1. Paulo, rodada do alto-falante. Positivo. PO2 Papa Golf Kilo. Osano, muito bem ouvido, como sempre, né, Osano? Sempre final de escala aqui, áudio sobrando, hein? Limpinho, áudio 5. Como todos que estão aí, né? O João, o Fernando. O pessoal aqui capricha, hein? O pessoal em VHF não dá moleza, viu, Osano? Todo mundo aí com áudio, antena legal, né? É isso aí. Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Bom domingo a todos aí. O Cabral está aqui sempre na... Ô, Paulo, estou estreando na estação nova, hein? Positivo, Cabral. Bom dia, grande abraço. Aqui nosso grande amigo Cabral. Bom domingo, um abraço e ficar com a gente, tá bom, Cabral? Ah, não sabia, Osano, estação nova, o que você pôs aí? Rádio nova, antena nova? Quais são as novidades? Conta pra gente, Osano. P2 PGK adiante. Já te confirma, estação nova ou a velha, as duas aí, final de escala e áudio excelente, ok? Adiante. Ok, Paulo. O rádio é o TS2000, 80 watts para o K. Estou economizando potência. 80 watts para o K. A antena é a colinear de 4 elementos. Os 4 elementos ilhados, tudo apontado para esse lado daí, ok, Paulo? Positivo, nossa, excepcional, hein? Muito, muito bom. Parabéns aí pelas novidades aí, tá bom, Osano? Bom, teu rádio dá 100, né? Tá com 80, tá no lucro. Tá igual, né? Empatou com a minha potência. Também tô com 80 watinhos. Bom, falou Osano, Cabral. Tem mais alguém chamando aí. Quem é? Ok. Deixa eu ver se o Fernando tá de volta. P2 no chazinho sem açúcar e torradinha, viu, João? Você acredita nesse papo aí de operação verão aí para emagrecer? A noite é pizza com sorvete, hein, Fernando? Não queira enganar a gente, hein, Fernando? Faz favor, hein? P2 Tango Mike Oscar, adiante. Não, o Fernando tá lá na torrada e no chazinho, hein? Fica na boa aí, Fernando. Come devagar, é para não engasgar, né? Sem pressa, né, Fernando? Sem pressa, que a rodada vai até meio-dia, então pode comer sossegado. Fala, João. P2 TBW adiante. É isso aí. Ele tá lá na cozinha, né? Ele tá com um copão de chá na mesa, né? Uma xicrona de chá. Ele falou uma torrada, mas deve ser no mínimo ali uma meia dúzia, no mínimo. Né? É isso aí. Tá certinho. Tá fácil não. É isso aí. Não está errado, né, Paulo? Então, Paulo,
você comentando aí dos colegas aí que fala de longe com direcional potente, né? Antenas confasadas, né? 2, 3 antenas, muito bom. E eu dou um maior valor à pessoa que faz isso, viu, Paulo? Olha, a gente... Você me fez lembrar, viu, Paulo? Sinceramente. Provavelmente, final do ano, nós vamos para lá. Não sei, vamos ver, né? Vamos... Tá na vontade de Deus. Né? Deus é que sabe. Meu sogro não anda bem, mas se ele melhorar daqui para lá, nós vamos para o interior e provavelmente a gente vai levar ele, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: da próxima vez que eu estiver indo para lá, Paulo, eu vou parar num tal lugar, não lembro agora que lugar é aquele, o nome da cidade, tá? É na beira da pista, tá? Fica um pouquinho, se brincar, Paulo, fica mais ou menos, caramba, uns 300 metros da pista. Não, eu não sei, não dá para mim analisar muito bem, tá bom? Fica no alto, você passa na pista e fica tipo num morrozinho que tem lá uma torre. Fica próximo, chegando lá à cidade que eu vou sempre, né? Sempre próximo. Tipo, não sei, vai, uns 10, 15 km. É tanto que de lá desse lugar para a entrada da cidade que eu vou, é mais ou menos 15, 20 minutos de carro, né? Já estou chegando na cidade. Mas, Paulo, é a torre. Não, monstruosa, Paulo. Monstruosa. Nas primeiras vezes que eu ia para lá, eu não sei agora, né, Paulo? Eu não lembro muito bem da última vez. Mas eu não lembro. Mas eu acho que tá lá ainda. Tinha uma antena lá. Eu só vi uma antena daquela aqui no exército aqui de Barueri. No exército. Eu não sei que antena é aquela, viu, Paulo? Sinceramente. Eu não sei para que raio que é, para o que eles usam, se é para... Mas monstruosa, Paulo. Monstruosa. Tá? Monstruosa mesmo, antenas de quartel. Sabe aquelas antenas que aqui em Barueri, tanto quando eu estiver aqui em Barueri amanhã, depois eu passo sempre ali no quartel, eu vou parar o carro e vou tirar uma foto, se der, e vou, para vocês verem aí o jeito da antena. Eu não sei para que rádio, para que frequência, para que banda eles usam aquela antena, viu, Paulo? Muito monstruosa. Ela deve dar mais ou menos 50, deve dar uns 70 metros de altura a torre, viu, Paulo? Muito alta mesmo, entendeu? Ou mais, ok? Eu não sei para que ele usa, deve ser para, sei lá, falar bem longe, né, Paulo? O que você acha? Deve ser falar de um estado para o outro, o Brasil inteiro, né? No mínimo, porque é monstruosa, ela deve ter a antena em si, eu estou pensando aqui direitinho, ela deve ter mais ou menos, se ela não tiver, se não for uma antena de uns 40 ou 50 elementos, mas chega próximo, viu, Paulo? Chega próximo, tá bom? É muito monstruosa. Eu não sei para que é. Você deve ter visto já por aí, né, Paulo? E você tem noção para que eles usam esse tipo de antena, Paulo? P2TBW, PY2EXU. Positivo. P2TBW, João. Antes, deixa eu abrir espaço aí. Mais alguém na frequência? O princípio é o seguinte, né? Quanto maior o comprimento de onda, João, maior o tamanho da antena, ok? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então, são bandas
trabalham em HF vão usar essas antenas bem grandes. Então, por quê? Porque conforme você vai subindo a frequência, vai chegando em 50 MHz, 144, 220, 430 MHz, daí para cima, as antenas vão ficando bem pequenininhas, ok? Por quê? Porque tem essa proporção, né? Maior a frequência, menor o comprimento de onda e menor a estrutura da antena. Tá? Então, a mesma antena, por exemplo, uma YAG, né? Uma YAG em HF, é um monstro. Né? Você pegar uma YAG para 40 metros, né? Do tamanho da gôndola, ok? A gôndola é como se fosse a espinha dorsal, como a nossa coluna, né? Você imagina a nossa coluna e tem as vértebras, né? Então, a antena, ela tem mais ou menos essa estrutura, né? Uma parte mais rígida, né? Que sustenta os elementos, ok? A gente chama de coluna vertebral da antena, tá bom? Ou boom, né? Boom, esse elemento mais forte, mais resistente. E as varetinhas ali mais levinhas vão ao longo desse elemento maior, tá bom? Que é o boom, ok? Então, o que acontece? Essas antenas, para frequências baixas e, consequentemente, comprimentos de ondas maiores, né? Pega aí 10 metros, 15, 20, 40, 80 metros, são monstruosas, são antenas bem grandes. Essa antena bem grande que você está falando, ela pode ser para uma banda, né? Como tem muitos elementos, né? Pode ser um tipo de antena que serve para várias bandas. Tá? É uma antena que tem esse padrão, né, que usa também em alguns quartéis que eu já vi, é a log periódica. Então, o que é a log periódica? Ela tem um boom, né, um elemento principal, mais resistente, e várias antenas, né, que parece uma escama de peixe, né, começa pequenininha numa ponta e vai alargando nessa parte maior. Tá? Na parte que ela é menorzinha, são as frequências mais altas, então 10 metros, 12, 15, e conforme você vai caindo, né, nessas frequências, né, frequências mais baixas, né, o comprimento de onda vai subindo, consequentemente, né, aquela parte de baixo é bem maior, né? Exatamente como uma escama de peixe. Tá? Cada par de varetas ali, ao longo desse elemento maior, é por uma banda. Então, vou te falar a log periódica. A log periódica, por exemplo, para HF, pode fazer 10, 12, 15, 17, 20, 30, até 40 metros, ok? Então, o elemento menor, digamos que seja 10 metros. Aí cada parte, né, dessa escama de peixe, né, entre aspas, vai sendo por uma banda diferente. Tá? Então, você tem um conjunto ao longo da gôndola, na gôndola, esse elemento mais resistente da antena, ok? Então, ao longo da gôndola, né, você vai tendo um par de elementos menores, 10 metros. Um pouquinho maior, 12. Um pouquinho maior, 15, 17, 20, 30, 40, 60 metros. Então, vai ter uma antena aí para 5, 6 bandas, ok? E parece uma escama de peixe, né? Menorzinho, né? Frequência maior, 10 metros. Vai indo para frequências mais baixas, né? Até 40 metros, por exemplo, elas vão ficando maiores, tá bom? Então, esse tipo de antena, ela é chamada de log periódica. Normalmente na polarização horizontal, ok? E elas funcionam até que bem, né? Porque você vai ter uma única antena para 3, 4, 5, 7 bandas. Tá bom? Tem algumas logs para nós, radioamadores, que fazem isso. Elas vão até menos, né? Elas saem de 50 MHz, algumas pegam até 144 MHz, ok? E vai nessa sequência, né? Vai caindo a frequência, vai aumentando o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, né, maior a extensão de cada par de varetas ao longo aí dessa coluna vertebral, que é o boom, ok? Que é o que sustenta aí todos esses elementos. Tá bom, João? Mas é uma antena custo-benefício bem interessante. Ok? E isso é difícil ajustar essa antena pelo seguinte, né, cada elemento, né, pega ali um primeiro da frente para 10 metros, tem que ter um comprimento de onda, né, de acordo com a metade da faixa que você vai utilizar. 10 metros, então 28 MHz. Você pega
o range, né, da faixa de 10 metros, calcula o diâmetro, né, da extensão dessas duas varetinhas, ok? Você acerta ali em 10 metros, bem no meio da faixa. Vai para 12, calcula. Tá? Então, cada número de elementos nessa antena log periódica é calculado de acordo com a banda e ajustada bem no meio da banda, ok? Bem no centro desse valor, que é uma matemática, né? Cada elemento ali representa uma banda e cada banda, né, vai estar ajustada ali no ponto de ressonância da antena, ok? Tanto que o fabricante, né, quando vende esse tipo de antena para você, ele traz toda a especificação da antena, ganho, né, do conjunto e onde tem ressonância em cada parte da antena. Cada conjunto de varetinha, né, é para uma banda específica, ok? Então não é uma única banda, né? Você pode ter antenas para uma única banda. Mas essa que parece uma escama de peixe é dessa forma, né? Ela trabalha cada segmento ali, uma banda diferente. Tá bom? E tem uma matemática ali, né? Tem uma matemática para cada segmento ter um determinado comprimento. E corresponder, né, ao centro da banda que você vai usar, ok? Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU, PGK, Osano, adiante. Osano já deu no pé, então deixa contigo, João. Mas se for tipo escama de peixe, você já sabe que é uma log periódica, ok? PY2 Tango Bravo, Whisky, adiante. É monstruosa, viu, Paulo? Monstruosa mesmo. Olha, com todo o respeito, a tá, PO2TBW, PY2EXU. Exatamente isso. É isso aí. Não, porque, assim, eu vejo, você começou a explicar, não, desculpa eu falar assim, no início você começou a falar uma coisa, depois você chegou a uma outra conclusão. Você começou a falar, às vezes, uma antena dessa pode ser para uma banda só. Você começou a explicação mais ou menos assim, né? Aí depois você falou também, pode ser para várias bandas. Aí eu já concordo com a segunda opção, viu, Paulo? Eu não concordo muito com a primeira, porque eu imagino assim, Paulo, você mandar fabricar uma monstruosa daquela. Porque é enorme, Paulo, é grande. É antena, assim, que em casas de radioamadores, eu não vi... Ó, para você ter ideia, eu vou fazer questão de tirar uma foto. Duas antenas que tem aqui no B-Log. No B-Log, não, é aqui no quartel aqui de Barueri, indo para o Itapevi. Muita gente conhece, claro, né? Você deve conhecer também, né? Aqui tem vários quartéis aqui em Barueri, né? Tem o Arsenal de Guerra, né? Tem o B-Log, tem vários aqui, né? E tem um dos quartéis que é ali na Estrada Velha, indo para o Itapevi, tá? Quem estiver na escuta aí, eu duvido que não tem alguém que não conheça. É difícil ter alguém que não conheça os quartéis aqui de Barueri, né? Então, a gente passa do lado. As antenas deles, Paulo, você já viu, você comentou aí agora, para você ter ideia, a base delas, tá? A base delas é feito, pode, eu não sei, você pode ver aí na internet, né? Pode ver aí, a base dela é feita tipo aquelas, sabe aquelas coluna de viga, aquele vigamento de laje, pode ter certeza, parece uma viga a base dela, cheia de elementos, entendeu? Deve ter, no mínimo, que não dá para contar, claro, você vai contar aquilo ali,
Mas deve ter uns 30, 40 elementos. Ok? Distância de um para outro aí deve ser, sei, 15, 20 centímetros, ou menos, 10, 15 centímetros, né? De um para o outro. E a base dela é isso, ela deve ter mais ou menos de comprimento. Ah, Paulo, tem a torre que vai no meio dela, claro, ela fica bem no meio, né? A torre, eles colocam partes para um lado, partes para o outro, deve ter para cada lado ali da antena não sei, uns 4, 5 metros. Uns 4 metros, vai, para cada lado. Não sei, é mais ou menos isso. 3 metros para cada lado, tá? E é isso. Essa que eu tô te falando de lado interior, é um monstro. Então, eu ainda duvido, Paulo, sinceramente, ainda duvido que seria para uma banda só. Viu? Porque não tá danado, né? Você mandar construir uma antena dessa. Apesar que o governo, né? Para o governo, isso aí não é nada, né? Eu tô me referindo aos quartéis do Brasil inteiro, né? Isso aí pro governo federal não quer dizer nada, né? Mas, para ser para uma banda só, uma antena daquela, sei lá, enfim. Não desacredito, né? Não vou desacreditar. Vai que seja verdade mesmo, né? Mas eu ainda prefiro acreditar que seja para várias bandas, viu, Paulo? Igual você comentou no seu segundo comentário aí, na sequência você entrou compôs para uma banda só, na sequência você comentou que poderia ser para 3, 4 bandas, ou mais, né? Eu já prefiro acreditar que seja para essa finalidade, para 3, 4 bandas ali, sei lá, né? HF, 40 metros, 80, 160, enfim, né? Para 50 MHz, não sei, né? Mas é monstruoso, viu, Paulo? Sinceramente. Eu vou pesquisar essa antena na internet. Depois você repete o nome dela, Paulo, o nome dela, para mim analisar aqui no computador daqui a pouco, mais tarde, na hora de folga, para mim analisar esse tipo de antena, ok? Dar uma pesquisada e saber mais a respeito, ok, Paulo? P2TBW, PY2EXU. Ok. P2 Tango Bravo Whisky, mais alguém na frequência? Ok. Então, mas o pior é que você tem, né? Antenas monstruosas, né? Com 3, 5, 7, 8 elementos, e para uma banda só, ok? Como que você mata a charada? Se for nesse esquema parecido com escama de peixe, eles chamam de log periódico, ok? Significa que cada trechinho ali daquela escama, né, vai tendo uma maior, sempre uma maior que a outra. Tá? Cada segmento é para uma banda diferente. Então, você pegar uma antena monstruosa, né, que todos esses elementos são iguais, significa o seguinte, né, é uma YAG, bom, já não é uma log periódica. É uma YAG, e você vai ter atrás, né, o elemento que é o refletor, ok? Pode ter um refletor, 2, 3, depende do projeto da antena. Tá? Logo na frente, né, vai ter o irradiante, tá? E na frente os diretores. Tá? Esses diretores podem ter 1, 2, 3, 5, 7, ok? Se todos eles forem do mesmo tamanho, significa que é para uma única banda antena. Tá bom, João? Monstruosa, pode ter uma antena que tem um boom, um elemento que segura, né, todas as varetinhas ali em cima, né, uma gôndola, né, gôndola ou boom é a mesma coisa, ok? Então pode ter uma gôndola até de 80 metros. Eu vi um projeto de um russo, né, no meio do mato ali, numa chácara, um sítio, uma fazenda, enfim, que a antena dele pesava quantas toneladas? Toneladas, hein? Olha o que eu estou te falando. Uma única antena pesando toneladas, tá? Tinha um boom de 80 metros. Era uma antena direcional, né, para banda de 80 metros.
né, com vários elementos, todos do mesmo tamanho. Então, sempre você vê uma YAG, né, sempre polarização horizontal, ok? Com 3, 4, 5 elementos. Então, do mesmíssimo tamanho, esses elementos são os diretores. Tá? A parte de trás é sempre nessa sequência, né? Refletor, depois irradiante, na frente os diretores. Tá bom? Pode ter 1, 2, 3, 5. Então, o que influencia você ter uma antena direcional com 1, 2, 3 elementos, com 10, 12, 13 elementos. Tá? Quanto maior o número de diretores, ou esses elementos na frente do irradiante, significa o lóbulo de radiação mais estreito, ok? Então, teoricamente, significa que essa antena joga energia num facho menor ali, tá bom? Quanto menor o elemento, mais abre esse ângulo, tá bom? Mas tem que ver a antena e principalmente ver a característica do projeto da antena, porque no olhômetro você não sabe, ok? No olhômetro parece que é para uma banda, mas é para duas, ou são para 2 ou 3 bandas, então só na foto nem sempre você mata a charada. Né? E a banda também, né? Porque tem bandas que estão no meio do nosso segmento, né? A gente não tem todo o segmento de 80 metros. Né? Todas as bandas do radioamadorismo têm vários segmentos para outras finalidades, ok? Então, para nós, radioamadores são alguns segmentos específicos em cada banda, mas, como você falou, né? Tem bandas aí no meio que estão usando exército, aeronáutica e outras finalidades. Né? Tem que ver o ideal ver o projeto da antena. Tá bom, João? Só na foto nem sempre você descobre ali na banda, ok? Vai ter um cálculo aproximado, mas nem sempre mata a charada. Bom, mais alguém na frequência? Então, deixo contigo. PY2 Tango Bravo Whisky, adiante. É isso aí, positivo, Paulo, TKS por aí. Mas você tem razão, tá certo. A gente nunca sabe de tudo, né, Paulo? Dificilmente ter alguém da face da Terra, né? Dificilmente não. Isso aí é fato, né? Isso aí é fato. Não existe ninguém que saiba de tudo. Não existe. Não adianta. Eu já falo logo 100% porque isso é uma verdade. Não existe. Só Deus, Jesus Cristo, que foi 100%, né, Paulo? Mas o homem da terra, ninguém pode ser o cara mais inteligente do mundo, né? Mas ele não vai saber de tudo. Essa que é a verdade, né? E então, a gente é vivendo, aprendendo, descobrindo algo novo, né? Coisa que... Às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas a gente não entende. Essa que é a verdade. A gente não entende. Né? Então, é isso que você acabou de falar. Existe coisas e mais coisas, né? No caso, aí nós estamos comentando, né? Antenas. Existe várias antenas, né, Paulo? Nosso assunto é antena, então essa que é a verdade. Tá certo. E para esse tipo de comunicação, para eles, ainda mais para esses órgãos públicos, né? Só que também, Paulo, acho que também uma antena dessa, digamos que uma antena dessa aí, sei lá, seja para uma banda, ou 2, 3, 4, não sei, enfim, não interessa. Deve ser uma antena para você falar com o Brasil inteiro no direto, né, Paulo? Digamos, você, claro, tendo propagação, lógico, né? Você falar com a antena dessa, daqui, você ligar uma frequência. Quer falar com Pernambuco, você fala. Quer falar com a Paraíba, você fala. Quer falar com o sul do país, você fala. Quer falar com o... Enfim, eu acho, né, Paulo? Ou não. Ou mesmo assim, tem as restrições dela. Deve ter também, né?
deve ter. Acho que também não vai funcionar 100%, né, Paulo? Mas acredito que o alcance dela deve ser muito exagerado, né? Deve ser muito exagerado. Deve ser falado aqui no Rio de Janeiro tranquilo, né, Paulo? Sem problema nenhum, né? Ah, quero falar em São José do Rio Preto. Ah, quero falar em Ribeirão Preto. Ah, eu quero falar em Minas, né? Com quarto, se for, claro, se for órgão, quartel, sei lá. A pessoa deve conseguir, né, Paulo, com a monstruosa dessa. Ok. P2 TBW, João. Mais alguém na frequência? Então, tudo depende muito, né? Que frequência, se for as bandas de HF, né, você não tem 24 horas por dia uma condição excelente, ok? Cada banda vai ter horários específicos, né? Uma determinada banda pode ter propagação, e outra banda não tem, ok? Tanto falando com uma antena de alto ganho, né, uma direcional monstruosa, ou falando com uma antena menor, vertical. É muito complexo, né? O assunto antenas é muito complexo. Você vê aqui em 2 metros. Se eu ficar só em 2 metros, você vê antenas verticais. Quantos tipos de antenas verticais você tem aí? Tem um monte. Né? Desde uma planinho terra, mais básica, mais simples, até uma 2, 3, 4, 5 vezes 5/8, ok? E quanto maior essa relação, maior o ganho. Né? Mas é vertical do mesmo jeito. Mas essa antena vertical, uma 4 vezes 5/8, vai dar quase 10 dB de ganho, enquanto que a planinho terra ganho 1 por 1, ok? Digamos que seja ganho 1, né, número 1. 4 vezes 5/8, ganho 9,6. Essa relação de ganho, né, é proporcional ao rendimento da potência. Joga 1 watt. 1 wattinho na planinho terra, você vai ter um rendimento, tudo numa experiência ali de altitude, de antena e potência igual. Tem que ser assim, um teste de antena. Então, você tira a plano terra no seu telhado e põe uma 4 vezes 5/8. Porque essa relação, assustadoramente, é gritante, né? Muito diferente. Você ouve melhor com uma antena de alto ganho, você chega melhor, ela aproveita melhor esse 1 watt do teu rádio, ok? Isso falando só de antenas omnidirecionais. Tá? Agora, falando de antenas direcionais, tem várias, né? Vários tipos de antenas direcionais, antenas de polo, montar uma quadracúbica, uma YAG, né? São muitos elementos aí a se considerar, ok? Então, ter uma antena grande de alto ganho não significa que você vai falar a qualquer hora com qualquer parte do planeta, ou com o Brasil mesmo, né? Não significa também falar a qualquer hora com o Brasil. Então, né, no radioamadorismo, você tem cada banda, características ali, né, específicas de propagação para aquela banda, ok? Né, tudo igual. Você fala assim, abriu propagação em 20 metros. Fala, bom, então, abrir em todas as bandas do radioamadorismo, negativo, né? De repente, 20 metros tem propagação, 10 não tem, ou 40 tem, e 80 não tem, ok? Ou tem muito ruído, né, em 15 metros, não tem em 10. Né? Ruído é muito relativo também, pode ser perto da sua casa, pode ser dentro da sua casa de ruído, né, gerado lá por uma lâmpada, um carregador aí de bateria, de celular, de notebook. Então, o assunto é muito vasto. Né? Quantos tipos de antenas, né, em que condições ali de horário, de propagação. Então, o que é relevante? É você saber que uma antena de alto ganho, né, melhora essa relação, mas você fala qual que hora, isso não existe. Né? Qualquer banda vai ter horários que vão ter condições melhores ou piores. Tá bom, João? Bom, mais alguém na frequência? P2 Tango Bravo, isso que adiante. QSL. É isso aí. Não, entendido. Isso mesmo. É isso mesmo.
E tem horário do dia que você não consegue falar mais nem com o seu vizinho, né, Paulo? Essa que é a verdade. Tem horários do dia, sei lá, dependendo do tempo, como tiver. Se você ligar um rádio aqui e eu tentar falar ali em Osasco, ou na Lapa, é perigoso eu não chegar lá, nem a pessoa chegar aqui para mim, né? Quando tem momento que você liga o rádio, você fala com Campinas, você fala com São José dos Campos, você fala com Jacareí, né? Você fala aqui com aquela área extrema de Minas, divisa aqui com São Paulo, né? Sorocaba, enfim, né? Então é isso mesmo, é muito relativo mesmo, você tem razão. Isso aí não tá fora, não. É verdade. É que nem eu já falei várias vezes, né? E não custa a gente lembrar. Sempre eu vou ainda. E fui muito, tô indo ainda com menos frequência, mas eu vou pro interior sempre. Com menos frequência, claro, né? Devido à empresa, deu uma caída, enfim. E com quantas pessoas eu conversei de rádio, né, Paulo? E uma delas é esse cidadão, que eu não esqueço dele jamais, viu, Paulo? Da antena. Quando a gente fala de antena, me vem na lembrança quem? Quem? Você deve lembrar, né? E eu conversei muito com esse cidadão, várias vezes. Eu nem lembro, não sei como que ele tá, né? Faz tempo que eu não vou pra lá, Paulo. Tipo, sei lá, 2 anos, né? 2 anos. E eu não sei a situação dele, não sei como ele tá de saúde, enfim, né? Mas ele falava para mim sempre que o segredo da estação de rádio é antena. É antena, não adianta. Não adianta você ter um rádio de $50 mil, por exemplo, né? Vou meter ali 200 watts de potência ou mais, e você não tem uma antena para responder à altura, né? Não adianta. Ele falava direto isso aí, né, Paulo? Ele era forte nisso aí, ele batia muito nessa tecla, viu, Paulo? E detalhe, isso mesmo, você comentou uma coisa aí que eu escutei dele também. Propagação. Ele falava, ó, tem dias que eu não falo aqui em Americana, que era tipo 10 quilômetros. 10, um pouquinho mais, sei lá, 15 quilômetros. Mas não falo em Americana. Em contrapartida, ele falava com São Paulo, no direto, entendeu? Ele não falava em Americana, mas às vezes falava em São Paulo, falava aqui, com vários colegas dele, na época, entendeu? Também tinha dias que ele falava que tentava falar com qualquer lugar e não conseguia, não tinha como. Propagação, né? O tempo dá uma mudada, sei lá, né? Enfim, tem esse detalhe, né, Paulo? Então, isso aí é um assunto que vai longe, né, Paulo? Se a gente se aprofundar mesmo e não... Meu Deus, é um dos assuntos de Radioamador que a gente fica aí o dia inteiro e não vai faltar assunto, né? Mas enfim, é bom a gente dar uma mesclada, né? Dar uma mesclada, falar um pouquinho de antena, um pouquinho de rádio, um pouquinho de negócios, né? Um pouquinho de eventos, não sei se você já lembrou dos eventos hoje, né, Paulo? Onde vai ter evento, onde está acontecendo, onde vai ter no próximo domingo, deve ser em Ermelino, Matarazzo, né? No próximo domingo, enfim. Mas essa propagação é você que faz, né? Essa propagação, ó. Essa propagação, ó. Quem faz o divulgamento, quem divulga é você,
Então você que está por dentro aí de tudo, então fica à vontade, viu, Paulo? PY2TBW, PY2EXU. Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João. Mais alguém na frequência? Então, tranquilo. Porque tem um esquema na rodada, né? Por exemplo, a gente tá no ping-pong, né? Só dois. Eu e você no papo. Pode se falar de antena, de rádio, não tem problema. Quando chega um terceiro amigo, né, se você prestar atenção, o esquema da rodada muda. Eu já falo bem menos, por quê? Né? Para dar tempo, né, desse amigo fazer um câmbio, você fazer um câmbio, né, dar oportunidade na frequência. Então, esse modus operandi da rodada, ok? Quando está no ping-pong, a gente, né, tem essa condição de falar um pouquinho a mais, ok? Então, não é problema, né? Então, em relação a participantes da rodada, né, chega mais um, eu já falo menos. Chega mais dois, eu praticamente não vou fazer comentários, ok? Eu vou distribuindo a palavra. Né, quando tem horários que a rodada tem 5, 6 amigos, até mais, pode perceber, né? Eu vou passando de um para o outro, né, cumprimentando quem chega e falo menos. Por quê? Senão a roda, né, vai ficando muito longa, ok? O tempo, né, para dar uma volta na rodada, no parafuso, demora muito. Aí eu já, né, seguro a língua, né? Já não falo muito. Tá bom? Mas quando tem dois ali no ping-pong é tranquilo, né? Aí a partir do terceiro a gente já vai reduzindo, puxando o pé, né? Apertando o freio. Mas é o que você falou, né? Tem muita coisa. Vou te dar um exemplo, ainda falando de antenas, ok? Nosso amigo Douglas, né? O Douglas, o 2 Mike Golf Papa, ele trabalha nessa área, ok? Micro-ondas. Então são antenas e serviços aí profissionais para empresas, ok? Ele faz os lances, né, para chegar num ponto ali bem distante. Então, antena A pode estar aqui em São Paulo, antena B a 80 quilômetros. Tá? Sabendo dos dois posicionamentos, ele vai fazer um estudo, né, de frequência, de altura de antena. Tá? Normalmente, essas antenas para micro-ondas, né, frequências mais altas, ok? São diferentes das outras antenas, parece aquela panela. Você já viu, né, nas torres, em várias torres, aquela antena esquisita, né? Parece uma panela com uma tampa branca na frente. Que é aquilo, um plástico, um isolamento, né? A radiofrequência passa, né, pelaquela proteção, né, que na verdade é para não entrar umidade, pássaros, bichos dentro ali daquela panela, ok? Você tem panelas pequenas, médias, grandes. Então, o tamanho dessa panela é de acordo com o comprimento de onda, ou frequência, né, de conexão lá com uma outra estação, ok? Então, se você prestar atenção, né, nos comentários do Douglas, você deve ter ouvido ele falar o seguinte, né, que um transmissor para micro-ondas, por exemplo, um enlace aí de 80 quilômetros, né, você pode ter uma potência de 2,5 watts. Eu falei, pô, mas 2,5 watts, né, para cobrir 80 quilômetros, né, com dia frio, calor, quente, com ruído, sem ruído. É exatamente isso. Agora tem um detalhe, né? Essa panela tem um ganho absurdo. Então, um ganho de antena de micro-ondas, né, supera o ganho das antenas de radioamador de longe, nossa. Eu estou com uma vertical, por exemplo, de 8,5 dB de ganho. Né? Digamos que tivesse uma direcional, né, uma IAG com 13, 16 dB. Então, essas antenas para micro-ondas, né, que parece uma panela, ok? Elas podem ter 25, 30 dB de ganho. Né, e eles jogam 2,5 watts, né, que o ganho da antena, né, já compensa, ok? E aí não tem propagação, porque vai o sinal antena, antena. Né, e o que tem nesse meio do caminho? Né, você tem condições climáticas, meteorológicas, até da condição do Sol, né, um dia irradiando, né, uma quantidade de energia, de luz, ou ruído mesmo local, né, que pode atrapalhar esse comunicado, ok? Entre a estação A e a estação B. Tá? Mas mesmo assim, eu já trabalho com a margem de lucro. Então, um determinado dia, que essa ligação, né, esteja dando, por exemplo, final de escala, do ponto A até o ponto B, ok? Vai ter um dia que esse sinal vai estar pela metade. Então, ele já calcula potência, distância, né, o ganho da antena, tudo é calculado para quando
né, se é uma situação de muito ruído e atenuação de sinal, né, por conta de chuva, muito sol, enfim, né, todas as condições climáticas negativas, né, ou negativas, esse sinal não baixe da metade, ok? Tem uma transmissão de sinal, né, mas razoável, você não vai perder dados nesse caminho, tá bom? O contrário, né, se fosse como nós, radioamadores, perderia, né? Então, um exemplo é que você vai ter sempre contato, né, com baixa potência, porque, né, o diferencial é a altura, né, antena, praticamente chegando à antena, e potência, né, muito baixa, né? Não tem cabo, né? Isso é transmissor direto na antena, ok? O transmissor fica grudado na parte de trás da antena. Tá? O Douglas, que manja do assunto, uma hora ele explica pra gente essa relação, mas é mais ou menos isso. Tá bom? São conexões de ponto a ponto em micro-ondas, né? Frequências bem mais altas, ok? Bom, mais alguém na frequência? E a mesma coisa o satélite, né? Satélite tem uma grande vantagem, porque não tem obstáculo, né, João? Satélite lá em cima, aquela antena parabólica, ou não, né? Tem vários tipos de antenas, né? Direcionadas para o satélite, né? Geoestacionário, né? Que a antena fica sempre naquela posição. Exemplo, né? As antigas antenas parabólicas, banda KU, né? E outras bandas para televisão, ok? E as antenas parabólicas no interior, né? Quantas antenas parabólicas nós tínhamos, ok? E elas sempre na mesma posição. Por quê, né? Porque o satélite, né, tá geoestacionário, ou seja, em relação à Terra, ele está no mesmo lugar, ok? Então, tem um monte de possibilidades de antenas, de ganho, né, de sinal de satélite, ou em micro-ondas, né, que cada condição é um fator diferente ali de cálculo, de projeção de potência, ok? P2, TBW adiante. Paulo, é só fazer um comentário rapidinho aí, e eu ia falar isso para você um tempo disso aí, eu presto atenção nas coisas, viu, Paulo? Assim, tem muitos momentos que você está fazendo a rodada aí, nós estamos participando aqui, e eu já percebi isso de você, né? Eu nunca fiz um comentário, assim, por minha conta própria, né? Porque, assim, imagina assim, é uma tática dele, você não fala muito mesmo quando tem bastante pessoas. Eu já percebi, tá? Uma vez eu quase fiz um comentário, né, aqui, depois eu não sei se ele vai gostar, enfim, né? Mas é uma tática muito importante, vamos falar isso, né? Que você tem, né? Quando, que nem agora, não está só nós dois, não sei, deve ter muitas pessoas nos ouvindo, né? Internet, enfim, aí discuta que não quer falar, enfim, né? Tem bastante gente, deve ter sim, né? Mas eu já tinha percebido isso aí de você mesmo, viu, Paulo? Já tinha percebido e, enfim, ficou para mim, né? Eu fiquei quieto, não comentei nada, mas eu prestei atenção no seu jeito de agir, no seu critério aí, né? Muito bem, parabéns, né? Assim mesmo. Viver, a gente fica aprendendo também, né, algumas experiências, né? E a respeito disso aí que você comentou mesmo, é verdade mesmo, né? Aquelas antenonas, parecem umas panelonas lá em cima das torres, né? Uma coisa que eu não sabia era isso que você comentou. Quer dizer que o transmissor vai na própria antena? Digamos, aquela antenona lá em cima, no morro lá, no alto da torre, né? Enfim, aquelas panelonas que tem lá, brancas, né? Parece uma panela mesmo, né? Parece aquelas panelas de fazer enorme, de industrial, né? Cozinhas industriais, né, Paulo? Grandona, enorme, grande mesmo. Parece um barril, sei lá, né? Enfim. Quer dizer que o transmissor vai nela própria
E como que funciona para a pessoa ali que está embaixo fazendo a transmissão? Como que funciona essa outra parte, Paulo? Eu vou só escutar você explicar, tá? E eu tenho alguma coisa para fazer importante também agora, né, Paulo? Eu vou fazer uma ligação agora, mas eu escuto, eu espero você fazer esse comentário. Eu não entendi essa parte aí, ok, Paulo? P2TBW, PY2EXU. Ok. P2 Tango Bravo Whisky, João. Mais alguém na frequência? Então, primeiro o tamanho da panela, né? Pô, aquela panela é gigante, aquela enorme é melhor, né? Mais forte, mais potente, negativo, né? Bem para nós, radioamadores, né? O tamanho da antena em relação ao comprimento de onda. Você vê que frequências mais baixas, né? Comprimento de ondas maiores, ok? Antenas maiores. Quanto maior a frequência, comprimento de ondas menores e menor a estrutura da antena, ok? Você pega uma direcional para 430 MHz, uma IAG, pega uma IAG, né, para 430 MHz, o HF. É bem pequenininha em relação à IAG aqui para 2 metros. Aqui, por sua vez, é menor do que a IAG para 10 metros. Então, essa regra, né, de proporcionalidade sempre em relação ao comprimento de onda. Maior o comprimento de onda, maior a estrutura da antena, ok? Menor o comprimento de onda, consequentemente, frequência mais alta. Então, tem que lembrar daquela regra da proporcionalidade, ok, João? Frequências mais altas, comprimento de onda menor. Frequências mais baixas, comprimento de ondas maiores, ok? Consequentemente, antenas maiores, tá bom? Então, quanto à alimentação dessa panela, né? Vamos chamar de panela, né? Que é uma antena ali, e tem aquela proteção na frente, né? Parece um plástico ali protegendo, pô, mas como que a radiofrequência sai? Não, isso é invisível, né? Para a radiofrequência, essa proteção é invisível. Tá? E o objetivo é justamente esse, né? Entrar folha, bichos, imagina um casulo de abelha lá dentro. Né? O cara que vai fazer a manutenção tá frito, né? Ele chega, vai mexer na antena, aquele monte de antena na cabeça dele, né? E não dá para sair correndo, né? Dá para mergulhar, mas já vai direto para o mergulho fatal, né? Que situação, né? Então, o que acontece? Essa proteção das panelas tá bicho, água, sujeira, galho, folha, tudo, né? Que, às vezes ela tá numa torre, mas o vento leva, né? Ela, tudo lá para dentro. Então, essa proteção é invisível para a radiofrequência, primeiro, né? Segundo, não é regra, tá? Grande parte dessas panelas, sim, né, o transmissor está bem atrás, ok? Protegido. Tá? Pode chover, sol, frio, calor, neve, não tem problema. Tá bom? Mas tem casos em que vai ter um cabo e o transmissor vai estar embaixo, tá bom? Então, você vai ter antena, né? A panela ali em cima, um cabo ligando no transmissor, ok? Então, cada caso é um caso, né? Em cada situação, né, quem mexe com esse tipo de montagem, né, de antenas para micro-ondas, né, com finalidades aí, outras que não radioamadorismo, né, vai saber que frequência, que potência, a distância, a altura, né, de uma torre ou em cima de um prédio, enfim, né? Praticamente uma antena tem que enxergar outra. E é muito comum, né, no meio de um tempo, aí, de um ano e meio, né, subir um prédio bem na frente. Acabou, né? Subir um prédio, tem que montar um outro esquema, né? De conexão entre o ponto A e o ponto B, ok? Mas é muito, muito interessante, né? Porque cada banda, cada finalidade vai ter antenas, potências, ganho de antena diferente. Né? O transmissor ora na parte de trás da antena, né? Como no caso dessas panelas, ora, né, a panela e um cabo descendo, né? Então, cada situação, né, o pessoal que entende do assunto vai, né, bolar um esquema diferente. Vai da necessidade lá do local, enfim, né? Cada situação é uma situação diferente. Mas você vê a quantidade de usos, né, de antenas diferentes, né, para tudo no planeta Terra, né, o João? Para televisão, para rádio,
as transmissões de AM, né, aquelas transmissões parrudas, né, de muita potência, ok? Porque a própria torre, né, uma própria torre, né, é a antena. Mas cadê a antena, né? Essa é a transmissora aí da Rádio Globo, por exemplo. Né? Essa torre é a transmissora da Rádio Globo. Cadê a antena, né? Cadê a antena aí dessa torre? Na torre sem antena, né? E tá o X, né? A própria torre é a antena. Ah, é assim, é assim. Tá? Então, tem um monte de projetos, né? Onde a própria torre é antena, né? E vai ter um comprimento de onda essa torre, em relação à frequência, né, de ressonância da emissora de AM, ok? Ah, então tem isso, né? Esse comprimento da torre, né, tem a ver com a frequência, vai ter um determinado comprimento de onda, exatamente. Até o local, né? Essa baita torre poderia estar num lugar bem alto como Paulista, não. Por quê, né? Porque a melhor condição, né, para essas torres, para AM, é um lugar bem baixo, bem úmido, ok? Um charco, molhado, né? O melhor local para transmissões de AM. Então tem tanta coisa sobre antenas, João, né, que são particularidades para cada modo de operação, ok? De ganho, de estrutura, de modo, potências, né? Permitidas aí para cada tipo, né, de transmissão. Olha, é um negócio que você falou, né? Eu não conheço tudo, né? Eu conheço um pouquinho só do assunto, mas tem gente que manja aí, né? Só de satélite, eu conheci um radioamador, João, que a praia dele era só satélite, ok? Ele trabalhava numa empresa, né, para transmissões via satélite. Então, além de engenheiro eletrônico, manjar de todos esses assuntos de satélite, né, ele ia para a Alemanha, Estados Unidos, o cara manjava barbaridade. No Brasil, é um dos caras mais top, né, no assunto. Esse cara manjava, né, mas especificamente de antenas para satélites, ok? Tudo quanto era satélite, geoestacionário, com órbita equatorial, né, são satélites que giram na linha do Equador, ou eclíptica, numa condição diferenciada, órbita polar. Os satélites estão girando norte-sul ali do planeta Terra, ok? E frequências, e potências, e ganho de antena, nossa. Ele desmontava os equipamentos, manjava, que era uma barbaridade. Só que ele não fazia HF, não fazia VU, aqui com a gente, o negócio dele era só satélite. Manjava, é um monstro, né, de conhecimento, mas satélite. Exclusivamente satélite para a empresa que ele trabalhava, ok? Então, você tem isso também, né? O cara manja a barbaridade, mas naquele segmento. Né? Se perguntar de repente, até ele manja, de repente, um pouquinho aí de outras bandas, mas o foco dele é naquele assunto, né? Bom dia, Aldinei, grande abraço. Papai Uniforme 1. Romeu, Alfa, a gente aí na rodada alto-falante. Grande abraço, obrigado pelos votos. Bom, mais alguém na frequência? Então, fica à vontade, João. Pode ir lá fazer a ligação. Depois volta, a gente prossegue o papo, ok? P2, TBW, adiante. Ô, Paulo, TKS, peço desculpa aí para prolongar um pouquinho no assunto, porque você já percebeu que eu chamo muita atenção quando a gente fala a respeito de antena? Não sei se você já percebeu, enfim, mas toda a vida eu gostei, entendeu, Paulo? Toda a vida. Eu acho que era uma coisa que, se eu tivesse que escolher para me aprofundar mais um pouco, eu acho que eu ia pro lado de antenas, entendeu, Paulo? E eu gosto demais, eu gosto, entendeu? Quando eu pego uma pessoa que entende, explica direitinho, enfim, eu paro para escutar. Eu gosto muito dessa área, entendeu? Pena que eu não, se você me perguntar, mas você sabe fazer alguma coisa de antena? Negativo. Mas só de eu entender, só de eu ver, escutar alguém falando a respeito, eu presto a maior atenção, entendeu? E eu gosto dessa área, tá? Eu gosto e, enfim. Mas é isso aí. Tá bom, Paulo? Mais uma vez peço desculpa aí por ter me prolongado um pouco, né, no assunto. Enfim, tem muitas pessoas que não gostam, a gente respeita, mas é o meu, vamos dizer assim, o meu ponto fraco, né, de antenas. Tá bom, Paulo?
Então tá bom, TKS por aí, bom procedimento por aí, prosseguimento. E eu vou retornar sim, se Deus quiser, daqui a pouquinho, tá bom? Vou falar lá com o meu pai, vou ficar um pouco à vontade com ele aqui no telefone, beleza? E assim que der, daqui a pouquinho eu retornarei sim, tá bom? Um abraço, TKS por aí, e fica à vontade aí, tá bom? Até já, se Deus quiser. PO2TBW, PY2EXU. Positivo. Não, mas é assim que a gente aprende, né, João? Um pouquinho comigo, um pouquinho aí com outro amigo, um pouquinho com o Douglas, né, que trabalha nessa área, né? Então, a pegada do Douglas é uma pegada profissional, de quem trabalha na área, bem diferente da minha de curioso, radioamador, que é bem mais limitado, ok? E é assim que aprende, né? Você pega um pouco de um com o outro, pesquisa na internet, você vai aprendendo, ok? Isso é muito bom, né? Ser curioso é excelente. Mas sabe que é um sinal de inteligência, viu, João? Não querendo jogar confete, mas jogando, né? Todo cara curioso é um cara muito inteligente. Ele está correndo atrás de respostas para o buraco, né, na mente dele, né? Ele vai preenchendo isso com conhecimentos. Então, legal, parabéns, porque é um sinal que você é um cara inteligente. Vai lá, João. Não, e numa coisa que a gente gosta, né, Paulo? Ainda mais isso, né? Só para finalizar. Eu sei que você vai chamar alguém aí que vai na escuta, mas assim, a pessoa tem que ser curioso e não é uma falha, não é uma falta para ninguém, entendeu, Paulo? Você tirar dúvida, você perguntar. No meu caso, eu não tenho vergonha, não tenho cerimônia de tirar dúvida com quem quer que seja, viu, Paulo? Seja quem for, tá? Ainda mais numa área, numa coisa que você gosta. Eu gosto, fazer o quê? Eu gosto desse assunto. Então, né, é uma curiosidade sadia, né, Paulo? Uma curiosidade, não querendo tomar nada dos outros, não querendo saber mais que os outros, enfim. É uma sabedoria, um conhecimento que você quer para si próprio, né? Então tá bom. Valeu, Paulo, TKS por aí. E até já, se Deus quiser, fica à vontade. Agora eu vou sim, tá bom? Até mais. Ok, João, te aguardo, hein? 9h07. Mais alguém na frecuência? Divertido viene aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo, vamos allá, vamos a poner la cámara aquí para darle la vuelta de equipo. Pesa mucho, no quiero hacerlo con una mano, que no se me caiga. Vale. Ahora viene lo bueno. Ahora viene la parte buena. La parte inferior, el montaje, aquí el tinglado, ¿vale? Bueno. Cuando abrí y miré esto, o sea, y vi esto, pues bueno, fue uno de esos momentos en los que dices, bueno, como he tocado muchos equipos, casi que lo habré visto todo, ¿no? Pues no, la respuesta estaba aquí, ante mí. No lo he visto todo, nunca lo ves todo aquí. Bueno, en cuanto vi aquello, cuanto vi esto de aquí, pues me pregunté, bueno, ¿qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Porque os juro que me he quedado un poco a cuadros. ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Y esto? ¿Y esto otro? ¿Pero qué es esto? Son cachos de tornillo. Son cachos de tornillos soldados entre sí para hacer una especie de prolongadores. Parecen trozos de tornillos que los han cortado o algo por el estilo y los han soldado. Entonces, aquí, por ejemplo, este punto de masa, en vez de coger este cable y soldarlo aquí, hay este cacho de tornillo aquí o algo por el estilo, soldado. Pues la verdad es que lo he flipado. La verdad es que cuando he visto esto, pues he alucinado. Digo, bueno, pues nada. Y eso que aquí tenemos 800 o 900 voltios, ¿eh? O sea, esta parte debería ser segura, debería ser una parte segura. Esto debería estar todo más o menos fijo, que aquí no se mueva nada, que no haya ningún peligro, que alguien que abra este equipo pues
por accidente no mueva nada y se rompa o se suelte nada de aquí. Esto tendría que estar seguro. Como podéis ver, pues esto dista mucho de estar seguro. Bueno, tenemos aquí las resistencias de ecualización o de apagado, por decirlo así, de los condensadores para que estos no mantengan la alta tensión y el equipo sea seguro después de un tiempo. Tenemos los condensadores de supresión también, aquí están. Y yo creo que sí, yo creo que son tornillos. Ahí estoy viendo una parte roscada. ¿Sí? Esto es un tornillo. Esto es un pedazo de tornillo que lo han estañado. Bueno, pues nada, pues va a ser cuestión de quitar toda esta movida que tenemos aquí y poner unos condensadores adecuados. Bien, la cuestión de todo esto, la cuestión de toda esta historia, que es lo que a mí realmente me sorprende. Condensadores de 500 voltios y 220 micros, por ejemplo, que son los que yo gasto. Condensadores y luego también acoplamientos. Bueno, no estamos hablando de un material que sea imposible de encontrar, ni siquiera caro. Esto no vale nada. Esto vale céntimos. Esto es algo que lo compráis por eBay, por AliExpress y os lo venden hasta en lotes. Esto vale céntimos cada uno. Esto no vale nada. Esa es la verdad. O sea, no merece la pena hacer una cosa así, como se ve, por una pieza que vale céntimos. Esa es la verdad. Esto, pues estamos hablando de lo mismo. Esto tampoco vale un gran dinero. Esto es barato. Esto lo podéis encontrar igualmente por estos sitios. Posiblemente. Por eBay, AliExpress, tiendas de electrónica. Esto no va a ser tampoco ningún problema localizarlo. Y no es algo caro. Así pues bueno, no siendo materiales complicados de encontrar, ni siquiera caros, pues merece la pena esto. Merece la pena todo este montaje que lleva un trabajo enorme, que fijaos el trabajo que lleva esto. Que hay que montar los condensadores sobre esos soportes. Llegan hasta aquí, me parece, están pegados o algo, porque aquí noto yo condensador. Todos esos condensadores sobre estos soportes, echar esta resina, echar todo esto aquí, hacer todo este montaje Manhattan ahí debajo. Si es que lleva un trabajo enorme. Si es que lleva muchísimo más trabajo que poner los condensadores adecuados. Esa es la verdad. Por eso yo creo que no merece la pena toda esta movida. No merece la pena que os enredéis en toda esta movida. Si no disponéis de ellos, bueno, pues aparcad el equipo un poquito, los pedís el componente, va a tardar 2, 3 semanas, 4, aparcáis ahí un poquito el equipo, pero se hace bien, se hace en buenas condiciones. Yo pienso que sería lo correcto. Si estuviéramos hablando de un material que no vamos a poder encontrar, que hay que remendarlo, que vale carísimo, que cada acoplador de estos elásticos nos cuesta 100 euros, pues oye, vale, mira, vamos a tratar de remendarlo porque es que vale 100 pavos cada acoplador de estos, pero esto vale unos céntimos. Es que esto no vale prácticamente nada. Entonces, pues, bueno. En fin, ¿qué os voy a contar? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a esta radio. Vamos a ponerla en orden. Después de esta intro así tan larga, os quería enseñar todo esto. Bueno, es una pena. Un equipo es un equipo majo para hacerle todas estas burradas. Pero, en fin, después de toda esta intro, pues nada, le vamos a empezar a meter mano a esta radio. Yo la he puesto en marcha, la he probado, funciona bien, vale, ya es seguro tocar aquí, está descargado todo, no pasa nada. Pero no quiero hacer más pruebas. No os voy a mostrar su funcionamiento, no quiero hacer más pruebas ni nada porque esto no me gusta, esto está al límite. Y si en un momento dado yo tengo más tensión de red, que en este caso pues estoy teniendo aquí, como podéis ver, 226 voltios estoy teniendo. Pero en ocasiones pues me voy perfectamente a 230, 232. He llegado a ver hasta 235, pero eso ya más bien es por la noche. Si ocurriera algo así, pues tengo una alta probabilidad de que me exploten los condensadores. Así que pues no voy a hacer pruebas, no voy a andar con estas historias. Vamos a por ello.
Bueno, pues nada, pues he desmontado aquí toda una serie de cosas. El blindaje con el mordisco este que veis aquí. A ver si de bonito ha quedado. Ok. Bom dia. Estava na cozinha, não reconheci o áudio. Colega do bom dia, PY2EXU. Grande abraço, adiante. Ok, bom dia, um forte abraço, bom domingo para vocês. Papa Uniforme 2, Lima, Vitor Charles, Elias por Perus. Bom domingo para vocês, um abração. Os demais da Coruja. Domingo mais ou menos ensolarado por aqui, mas está tudo bem por aqui, Paulo. Eu deixo contigo, Papa Uniforme 2, Lima, Vitor Charles, Elias, bairro de Perus, para a Europa, Xingu, Uruguai. Adiante, comandante. Lima, Roma, Índia, bom dia. Também chegando, Lima, Roma, Índia. Deixa eu anotar aqui. Nosso amigo Alcides. Pois Lima, Roma, Índia. Passo, tá bom, Alcides? Bom dia, Elias. Grande abraço e um bom domingo. Como está, amigo? Me fala se está melhor, ok? Tem aí tomado os remédios, se cuidado, Elias. E depois da sua saúde, família, netinhas, enfim, né? Como está o molho por aí, Elias? Grande abraço. PY2 Lima, Victor Charlie, adiante. Ok, Paulo. Graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus, Paulo. Essa semana eu vou dar um pulo lá no IANSP, né? Hospital Servidor Público. A gente trabalhou tanto tempo no judiciário, a gente quase nem usa lá o hospital. Vem descontado no Elite tudo, né? Estou aposentado, então aí eu e a esposa fazer um check-up por lá. Ok, Paulo? Mas tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo correndo, Paulo. Caminhando, né, Paulo? Como você diz, né? Correndo atrás de um QSJ, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Só tô aguardando a cristal descer. A gente ir até a feira comprar uns legumes por lá. Ok, Paulo? Deixo contigo, Papa Uniforme Lima Vitor Charles, para a Europa, Xingu, Uruguai. O colega que bicorou a frequência aí chegou estourando por aqui, hein? Final de escala por aqui. Bom dia pro colega aí. PY2 Lima. Não. PY2 Lima, Victor Charlie, Elias, PY2EXU, Paulo, aeroporto de Congonhas. Maravilha, Elias. O importante é a saúde, né? Pela voz eu estou sentindo a diferença. Quando está ali meio baqueado, a voz reflete, né? O seu tom de voz, volume, a forma que você está falando, você já percebe que está ali um pouquinho mais down, né? Agora, é bem melhor, né, Elias? Praticamente aí sarado, curado, sarado não, curado, né? Curado aí do probleminha, melhor, né? Quanto ao Hospital do Servidor Público, legal, né? É verdade, né? Hospital do Servidor Público, referência, hein? Nossa, aquilo é muito grande, né? Bons profissionais, o negócio lá é excelente. Então, tá aí. Falcides. Já que sai, Elias, não é para aguardar, vai firme, hein? Tá bom, não deixa a esposa esperando. A gente pode, né, Alcides? Radioamadores podem esperar, mas a esposa, melhor não deixar esperando, hein? O resultado não é bom, né, Alcides? Então, tá aí. Muito bom dia, grande abraço. Um excelente domingo, tá bom, Alcides? Eu que o Alcides é tubarão, hein? Final de escala lá, Elias, hein? Que maravilha, Alcides. PY2 Lima, Roma, Índia. Bom domingo, adiante. Bom dia, Elias. Um abração para você, final de escala para mim. Também estou no Jaraguá, então encostadinho da estação do trem por aqui, tá bom, Elias? Um abraço, um excelente domingo. PY2 Lima, Roma, Índia, sempre dando uma vigoradinha aqui nas rodadas do bom dia. Tá bom? Um abraço para ti, Elias. Recuperação o mais rápida possível. Ok? E eu sempre quero viver na 145000. Qualquer eventualidade precisando de estar por lá. Tá bom, Elias? Abraço. Paulão, um abração para você também. Um excelente domingo. E tudo fora como você merece, tá bom? Tudo deixar aqui nesse dia. São 9 horas e 20 minutos.
agradeço pela permissão e oportunidade de poder cumprimentá-los. E em seguida eu acho que vou te ligar, porque daqui a pouquinho ele vai dar uma saída. Beleza? Baita abração para ti, Papai Ante 2, Eco Xingu, Uruguai. 2 Lima, Roma, Ilha, agradecido. Fica só um pouquinho aqui na Coruja. Positivo. Eu que agradeço, tá bom, Elias? Fica à vontade, hein? Ô, Alcides. PY2 Lima, Roma, Índia. À vontade aí, um grande abraço e tudo de bom pro amigo. O Alcides é que nem visita de médico, viu, Elias? É papo, hein? Passou, fez lá um bate-papo com o seu pupilo, seu cliente, e já dá no pé, né, o Alcides? Tem um papinho, tá do Joia Saúde, vamos cair fora, né? É isso aí. Anotou aí, ô Elias? 145 MHz é o QAP do Alcides. Muito legal, muito bem frequentado, né, Alcides? Só rapaziada aí de primeira grandeza, hein? Só tubarão, né, Alcides? É isso aí. E lambari também, né? Tubarões e lambaris. Bom, mais alguém na frequência? Aquele bichinho cabo da peste. Ah, sou eu que tô aqui, voltei pra casa, mano. Ah, vai ter que me aguentar agora, hein? Barbaridade. Ah, tá de volta, ô Geraldinho. Legal, hein? Disseram que você estava lá numa condição internado, não sei se fazia um tratamento, o que era. E nós falamos, poxa, né? Toda a sorte lá pro Geraldinho, né, muita saúde para ele, que logo, logo esteja de volta. Tá aí, ó. Nossas preces foram alcançadas, hein? É o Geraldinho de volta. Ei, Geraldo, estou te falando que você é que nem gato, hein? 7 vidas, ou até mais, né? Vai e volta, vai e volta. O pessoal não tinha fé. Falei, não, Geraldinho tá de volta aí, já, hein? Teve um check-up, recarregou as baterias e de volta, né, Geraldo? PY2EXU, grande abraço, adiante. Ok, Paulo, um abraço para você também. Voltei ontem para casa aqui, definitivo, hein? Consegui sair da casa de repouso, não queriam que eu saísse, tá? Queriam que eu morresse na casa de repouso, hein? Aí eu fiz um escarcel lá, você sabe como gostou, né? E causa daqui, causa dali, acabei conseguindo sair da casa de repouso, né? Olha só que eu consegui, hein? Saí da casa de repouso, consegui uma mulher, aí ó, que é minha enfermeira, inclusive. Quase que o queijo na mão, hein, mano? Aí, ó. Aí, Paulo, agora vai, hein? Vou casar. Aí os caras assim, o cara de baixo de 60 anos de idade, como vai casar? Como você vai casar? A gente tem 40 e não consegue arranjar mulher? Como é que é isso aí? Aí, Paulo, sabendo? Blá blá de Radioamador. E ela gosta de falar no rádio também, viu? Vou fazer ela tirar indicativo, hein? Está aí, Paulo, bom dia pra você. Como tá as coisas aí? Como tá tu? Tranquilo, viu, Geraldo? Pô, legal, hein? Contente aí. Primeiro, saúde, né? Você tá de volta pela sua modulação, pela sua voz aí, né? Com aquela energia, com aquela condição, né? De brincar aí com a gente. Então, tá 10, legal, hein? Contente aí com a volta do Geraldinho, mais contente, né? Que você tá aí bem acompanhado, legal, né? Tá vendo só? Tem males que vêm para bem, né? O pessoal pensa o pior, né? Não. Ele foi lá, tomou um descanso, né? E já arranjou uma namorada aí, que coisa boa, hein? Legal, hein, Geraldo? Legal, hein? Muito boa notícia. E tranquilo, né? Todo mundo bem aqui. Com saúde tá bom, né, Geraldo? O resto, a gente corre atrás, né? Tá bom? Fica aí com a gente, hein? Bom, mais alguém na frequência? Fala, Elias, PY2 Lima, Victor Charlie, adiante. Ok. Elias já deu no pé. Deixa eu ver se o Alcides permaneceu para mandar um bom dia para o Geraldinho. PY2 Lima, Roma, Índia, adiante. Alcides, vai falar comigo, Alcides. Ó, louco, hein? Te dou um peteco na orelha, hein? Assim não dá, hein? Já foi, estava de saída também. Tanto Elias, né, a esposa já estava chamando, e o Alcides despedido também. Legal, Geraldo, poxa. É uma notícia duplamente boa, né? Só saúde, de volta para casa e com namorada ainda, hein? Melhor do que isso.
Só 2, né? E se tá com namorada, que a tua saúde tá muito boa, hein, Geraldo? Não vem querer me enganar que eu conheço desse departamento, hein? PY2EXU adiante. E ela fala, na frequência que eu tô lá, ela fala às vezes na frequência, namorada, como é que o cara consegue? O cara tem mais de 70 anos de idade, como é que ele consegue? Eu tenho 40, não arranjo ninguém. Aí, ó, que tem coisa errada aí. Tem que você não se arrisca, né? Ficar só tomando cerveja. Tem que ir atrás de outras coisas também, né? Então aí ela é enfermeira da casa de repouso, que eu estava, aí eu já arranquei ela de lá, ela me trouxe aqui para casa e tá me dando assessoramento. E o curativo, e a perna tá melhorando agora, que ela pôs uns curativos aqui de indiano, né, de índio, né, caboclo. Aí tá melhorando as coisas aqui, viu, Paulo? Fazendo uma experiência aqui na minha perna aqui, tá melhorando. Dói pra caramba, mas tá melhorando. É isso aí. Eu acho que daqui a 200 anos tá tudo legal. Vou estar 0 bala. Então, pelo que eu percebi, o médico não fez o seguinte. Ele teria que medir a estacionária aí nessa artéria, viu? Ela tem um comprimento de onda, né? E os médicos não consideram essa parte, né? A capacidade de transmissão vascular. Fala para o médico, doutor, o senhor não fez as medições aqui de estacionária, né? Será que a impedância está certa aqui na artéria? Ele pulou essa parte, hein, Geraldo? Eu percebi que o médico ali não manja muito, hein? PY2TRX adiante. Chega por aí? Quem chega? E chega o quê, meu? Ele chega assim, de sopetão, não chega não. Hein, Paulo? O cara chega de sopetão, se eu não conheço uma modulação, não chegou não, hein? Fica aí mesmo. É isso aí, Paulo. Então a gente voltou aqui para casa, foi na sexta-feira que eu voltei para casa, e tá isso aí, ó. Tô feliz da vida que eu tô em casa, né? Em casa. A casa de repouso, meu cara. O pessoal tava me distratando já. Que eu tava causando lá, e ele tava querendo ir embora e tudo mais. A pessoa tava me distratando lá. Não fazia mais curativo, não tinha mais comida para mim. Aí é ruim demais, né? Agora tô em casa, vou fazer a apertura aqui, aí sim, mano, ó, churrasquinho, que ela não podia fazer porra nenhuma. É isso aí, Paulo, atende o rapazinho que entrou. Chego. Atende o rapaz aí e depois eu fico aqui. Positivo. É o que eu falei, né? Lá é aquela sopinha aguada, né? Uma comidinha ali do hospital e tchau e benção. De casa de repouso, né? E tem churrasco, tem sustância, né, ô Geraldo? É bem melhor, né? Bom, quem é o amigo? Bom dia, adiante. Bom dia, é Luiz aqui por São Miguel Paulista. Desculpa ter entrado assim, dessa maneira, tá bom? Porque a gente ainda não tem indicativo, não tem as letrinhas, tá? Mas peço aí perdão aí pela intromissão, tá bom, colega? Estou fazendo um teste aqui, mostrando que o rádio com um amigo aqui, que ele veio de outra cidade. Se o mesmo puder reportar o seu nome aí e só a localidade, a gente já fica satisfeito, já deixa a frequência aberta aí para vocês por aí, tá ok? Positivo, Luiz. Chegando bem, sinal de 9, ok? 9 cravado, áudio Super 5. Parabéns aí pela estação, tá muito boa. Aqui é o Paulo, PY2EXU. PY2 Europa, Xingu, Uruguai. Ao lado do aeroporto de Congonhas. Tá bom, Luiz? Boa sorte aí. Tudo de bom. E qualquer coisa, dispõe aqui da gente, tá? Grande abraço. Esse o Geraldo te ouviu, hein? O 2TRX adiante. Engraçado, ele chega a pedir os caras pra mim, mas com QRM. Engraçado, eu tô com um QRM de fundo aqui de 3. Sei lá, viu? Tá revisando toda a estação aqui de novo. Mas ele chegou forte aqui pra mim também. Ok. Papo Uniforme 2, Tango Romeo X-Ray. Deu 2TRX. Ok, ô Luiz. Pegou daí? Peguei sim. Pegar esse por aí, tá bom? Agradeço de coração por aí a reportagem de sinais por aí, tá bom? O menino aí que cedeu o espaço pra mim. Deixo contigo, tá bom? Já aproveitando o agradecimento aí, tá? Desejando um bom domingo pra vocês por aí. Positivo, Luiz. Grande abraço e boa sorte, tá bom? É isso aí, Geraldinho. Você vê que
O amigo até com a estação boa, né? Essa condição de ruído às vezes é local, né? É coisa do teu lado, tem dias que é do meu lado, ok? Que você ouve, né, com um sinal forte, o áudio, uma certa fritura, né? Tem esse probleminha às vezes, né? Mas faz parte aí do radioamadorismo, né? Sobretudo flores, não dá certo, né? Um dia flores, um dia caule, um dia raiz, lá embaixo da terra, né? Cada dia uma surpresa, que nem aquele ovinho que o pessoal compra para criançada, o tal do Kinder Ovo, já viu? Tem um brinquedinho lá de porcaria lá dentro. Então, radioamadorismo é assim, né? Cada dia, em cada banda, uma surpresa diferente, viu, Geraldo? PY2EXU adiante. De novo, é o Rafael, Y2KO. Aí, ó. Até esse já tem, hein? Y2KO é o Rafael que conseguiu chegar na classe A agora, hein? Barbaridade, hein? Só já vai continuar na classe Charlie. Não vou fazer promoção de classe, não. Tá bom demais. Aí tem o Conrado que também já foi para classe B, A, sei lá o quê. Tem o Bruno também para classe B. Todo mundo subindo de casa. Só o Geraldinho que não quero subir de casa. Tá bom demais aqui. Nem rádio tenho mais. O 706 abriu o bico. Quanto custou um 706 novo aí? Quase 5 mil reais? Não vou comprar não. Muito dinheiro para muita besteira. Então fica aqui agora joguei CV 8 mil que eu já arranquei do carro e pus aqui para falar com nós. Aí, ó. É isso aí, Paulo. Uma coisa. Tem aumentado ou tem diminuído muito a quantidade de radioamador? Tem diminuído muito, né? Por incrível que pareça, estão surgindo mais rodadas, tem mais repetidoras aí abrindo, ok? Pessoal pegando licença lá para um repetidor, para outro. Eu tinha ouvido alguns repetidores que chegaram. O último repetidor que eu tive informação foi na semana passada, ok? Até aqui, ó, no Aldeia da Serra, tá bom? Essa tá fresquinha. Quem entrou com requerimento na Anatel foi o Hugo, tá bom? Y2 Uniforme Golf Oscar. Tá, o mais novo repetidor de São Paulo, hein? Quer dizer, para nós acessarmos, né? Na verdade, o repetidor está lá em Aldeia da Serra, ok? Toda a grande São Paulo se atraca, né? Muito bom. 145.370 MHz. Subtom 103.5. Então, repetindo, quem quiser fazer uma experiência com repetidor, nas 145.370 MHz. Subtom 103.5. Aldeia da Serra, local do repetidor, ok? Então, eu tenho percebido aí mais repetidores, mais rodadas, ok? No direto, rodadas em repetidores, tá legal o negócio, né? Tá bem ativo aí. Mais amigos chegando, fazendo prova, promoção de classe, ok? Então, parece que aquele momento na pandemia foi bravo, hein? Durante a pandemia, o pessoal sumiu da frequência, né? Não tinha muitas frequências aí com rodadas, ok? Não que a pandemia tenha acabado, mas agora melhorou muito, né? A quantidade de amigos aí no rádio cresceu muito, nossa. Outras rodadas, outros repetidores, né? Muita gente aí, promoção de classe, então estamos num período fértil, em crescimento, né? Em crescimento aí do radioamadorismo, que é bom, que é muito bom. Passo mais alguém na frequência? Ok. Então, deixo contigo, Geraldo. E a turma toda, cadê, hein? Cadê a turma toda aí? Estava contigo aí. Bom, na Curva do Rio você não faz mais parte, né? Mas eles continuam, né? Outro dia eu estava falando com o Chico, parece que a curva continua, né? Participação nos contestes, enfim. Mas depois você me confirma aí se saiu mesmo, né? Da Curva do Rio, como que anda lá os amigos? Tem contato com alguns? Ou perdeu contato com todos? Tá bom, Geraldo? P2TRX adiante. Ok, Paulo. Minha namorada vai falar com você. Vamos dar um bom dia para você. Bom dia, Paulo. Bom
Bom dia. Só não peguei o seu nome, por gentileza. Digiane. Positivo. Bom dia, Digiane. E um ótimo domingo. E boa sorte com o Geraldinho. Geraldinho, é complicado esse moço, hein? Mas com paciência, né, você vai ver que ele é um cara legal, hein? Um pouquinho de paciência, né, Geraldo? Geraldinho é um cara muito inteligente, o Digiane. Tá do lado de um cara top, hein? Esse moço manja de tudo e mais um pouco, tá bom, Digiane? Adiante. Vai ser radioamadora classe Charlie, viu? Vou fazer ela tirar o indicativo. Aí, compra um radinho, põe um radinho pra ela, dois meia ruins, 2 4 ruins pra ela, um radinho assim já tá bom pra ela. Ok, você venceu, batata frita. Positivo. Não, legal, né? Legal, boa sorte aí, tá bom, Digiane? E se for mesmo, né? Se for vir aqui pro radioamadorismo, seja bem-vinda. Né? Você vai ter, né, de lambuja, alguém que manja aí de radioamadorismo, de para-raio, de antenas. O que você não manja, Geraldinho? Você manja de tudo, hein? Esse Geraldinho manja de tudo, viu? Ele é muito brincalhão, mas é um cara muito inteligente. Bom, não precisa falar nada que ele fez lá, USP, né? Quem que entra na USP, né, o Geraldinho? É só cara top, né? Só CDF, cara que é muito inteligente. Qualquer área, né? Quem vai fazer engenharia, direito na USP? É os caras que racha de estudar, né? O USP não é para qualquer um, viu, Diane? O Geraldinho tirou de letra, hein? Entrou até de marcha ré, né, Geraldinho? Não, no bom sentido. No bom de lado, vai. Entrou cantando pneu ali, dando cavalo de pau, né, Geraldo? PY2EXU, adiante. Com certeza, Paulo. Por isso que eu tirei ele da casa de repouso, porque ele é uma pessoa lúcida, né? E ele gostaria muito de ficar na casa dele. E ele merece tudo de bom. Tudo de bom, tudo de belo, um monte de caramelo, hein? Barbaridade. Uma coisa, você tem falado com o Wagner? Positivo. Tenho sim, tá? Ontem mesmo o Wagner bateu o cartão na rodada alto-falante, viu, Geraldo? Muito ativo, né? Correndo por conta de pandemia e guerra, situações aí de problemas na Europa, no Brasil, tudo, né? Ele tá lá se virando no cinema, tá se mantendo, né? A empresa que ele trabalhava fechou também. Infelizmente, ele não vem mais aqui do lado do aeroporto, ok? Mas tá firme, forte, trabalhando, né? Ele é um cara ativo, muito competente também, né? Outro exemplo de esportista, radioamador, profissional, cara aí que dá o sangue e tá sempre correndo, né? Nunca vi o Wagner ali de papo pro ar, né? Sempre trabalhando, né, Geraldo? Exemplo, né? Exemplo é de um grande ser humano. Mas eu conheci ele pessoalmente, hein? Quando, né? Quando você conheceu o Wagner pessoalmente? Sabe quem ganhou o multímetro? Então, ele ganhou o multímetro, foi sorteado na rodada alto-falante. Lembra? O sorteio do multímetro. Quem ganhou? O Wagner, né? Y2CDR, tá bom, Geraldo? Bom, deixa eu abrir espaço. Mais alguém na frequência? Ok. PY2TRX, adiante. Ok, Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar café, eu acordamos cedo aqui, porque a Ligiane, ela é enfermeira, e ela tinha que entrar hoje cedinho, tinha que entrar hoje 7 horas da manhã. E aí não veio ninguém aqui para cuidar de mim, ela ficou aqui no lugar da cuidadora. Tá, mas ela já tinha tomado café de cedinho. Agora eu vou tomar café, hein? Aquele pãozinho quentinho. Não tem coração não, hein? Tem pizza. Coração não tem hoje. Pode ser que à tarde tenha um strudel. Aí sim, mano. Eu convido você vem tomar aqui um café com strudel e sorvete de creme. Com calda quente de chocolate. Hein? Positivo, não, com certeza. Hein? É esse lado culinário do Geraldinho. Giane, fora tudo isso, o homem na cozinha se vira muito bem, né? E faz um strudel aí que é campeão, hein? A descendência germânica, hein, Geraldinho?
Na verdade, o pessoal não te conhece, hein? Quem não conhece o Geraldinho, né? Porque ele brinca muito, né? Muito brincalhão, porém, tem um lado ali estudioso, hein? O homem é fera, hein? Então, você que não gosta do Geraldinho, entra na USP, né? Escolhe aí uma matéria, vai lá, né? Vai ver se você entra, né? Vai fazer USP, né? Mas entra nada, né? Tem gente que critica o Geraldinho, nem sabe, né? O perfil do homem, né? O pedigree, né? O Geraldinho. É isso aí. É que ele brinca muito, mas não fica falando o que ele sabe, né? Mas eu conheço um pouquinho do Geraldinho, eu posso falar com uma certa propriedade, né, Geraldo? A barbaridade de física, para-raios e outros que tais, hein? E eletrônica, nossa. O homem é fera no assunto. Vai lá, Geraldo. Vai lá e boa sorte, bom café, ok? Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Y2, Espanha, Xingu, Uruguai. Bom dia, Geraldo. Bom dia, por aí, Ribeiro, depois. São Paulo, Tucuruvi. Ok. Deixa o Geraldo quer dar um bom dia aí pro Ribeiro. Ficou por aí, Geraldo? Adiante. Ok. Já foi. Sierra, Fox. Fala, Ribeiro. Muito bom dia. É que nem o Ribeiro. O Ribeiro é outro come quieto, hein? Ninguém sabe, né, do potencial do Ribeiro. Só eu, hein, Ribeiro? Depois eu conto, hein? O Ribeiro não gosta, mas eu conto. Esse homem manja tudo de delta, de intraco, né? Monta, desmonta, dormindo, né, o Ribeiro? Grande abraço, bom domingo, adiante. Aqui é total. Você me deixa aí meio nervoso, hein, meu? Isso foi no passado, né, meu? Agora eu sou um verdadeiro auxiliar do meu filho, né, meu? O problema lá da partida de moto, né? Mas é isso aí, eu fiquei sabendo, né? Já fez aí 15 dias. Dia 2 agora, do começo do mês, um grande amigo meu de Jacareí, o Benê, sofreu um acidente com a moto dele, né, meu? Ele faleceu instantaneamente, né? E a esposa dele está na garupa, durou mais uma semana internada e faleceu também, ok? Você ficou sabendo, né? Mas é isso aí, nessa altura eu fiquei chateado, mas fiquei mais tranquilo, porque meu filho só machucou a perna, né, meu? Quebrou os ossos da perna, da moto. Ele, no caso, não. Ele foi imprudente, né? Foi ultrapassar um carro, pegou e cheio outro carro, ok, Paulo? É isso aí. Mas é isso aí, faz parte da vida, né, meu? Fazer o quê, né, meu? É isso aí. Tem também meu xará lá, que morreu já faz muito tempo, né, meu? Ele tinha uma úlcera, ele sarou da úlcera, né? O PY2EXU, o Ribeiro, aí da zona leste, aí da zona sul, ele foi fazer uma ajudança lá em Paraty, um amigo dele lá, nós subimos na área e caiu, acabou sendo hospitalizado, não aguentou, morreu. É coisas que acontecem, né? Com o Google aconteceu a mesma coisa, né, meu? Então, devido a essas medidas aí, eu estou tomando mais preocupação agora de subir na antena, ok? Eu pego um auxiliar para isso, ok, Paulo? Positivo. O Sierra, Fox, Ribeiro, Curuvi. Deixa eu dar o retorno lá pro... Quem que perguntou? O Fernando, né? O Fernando, anota aí, Fernando. A frequência do repetidor e o subtom, né? Anota aí. Frequência 145.370 MHz. Primo, quarto, quinto, ponto, terceiro, sétimo, negativo. Megahertz. 145.370 MHz. Subtom. 103.5 como primo, negativo, terceiro, ponto, quinto, ok? 103.5. Tá. Localização, Aldeia da Serra. Então, repetindo para quem não pegou,
caneta, papel, computador, celular. Então, repetidor, 145.370 MHz, primo, quarto, quinto, terceiro, sétimo, negativo megahertz, subtom, primo, negativo, terceiro, ponto, quinto, 103.5. Local, Aldeia da Serra, ok? Então, tá aí. E quanto ao falecimento do Benê, me fala uma coisa, Ribeiro, deixa eu pegar aqui a frequência, ok. Você tem indicativo do Benê, ou Ribeiro? Porque tem vários Benês que eu conheço, hein? Benê aqui de Diadema, Benê de interior, mais um outro Benê, se não me engano, Guarulhos. Aqui eu conheço, radioamadores são 3, hein? É legal a gente falar o indicativo para não ter nenhuma dúvida, ok? Né? E que chato, né, o Ribeiro? Ainda faleceu ele e a esposa, né, que estava na garupa da moto, enfim, né? Parece que uma ultrapassagem ali que ele arriscou um pouquinho e bateu de frente com o carro, né? Poxa, que chato, né, o Ribeiro? Primeiro, ninguém merece, né? Sendo conhecido ou não, a gente lamenta, né, Ribeiro? Mas você tem indicativo desse amigo? Assim fica mais tranquilo, né, para saber qual dos Benês aí que partiu, ok? Pelo 2 Sierra, Fox, adiante. Ok, Paulo, eu tenho uma tornozelo, né? Eu vou procurar lá no WhatsApp, né? Mas não tem, é o Jacareí, ele é de Jacareí, a cidade de Jacareí. A esposa é Maria Inês, ok? Deixou 2 filhos, um rapaz de 11 e uma menina de 10. E agora é isso aí. Mas eu passo através do Zelo, através do WhatsApp, o indicativo dele é tanto indicativo que a gente não grava na cabeça. Mas ainda tem um contato no Zelo, ok? Ok, não, tranquilo, hein? Vai ficar mais fácil, né? Porque tem um Benê de Diadema, tem um Benê de Guarulhos e um terceiro Benê, que eu não lembro a localização dele, mas é São Paulo, né? Tudo São Paulo aqui. E esse Benê é de Jacareí, então a gente já tira aí a cabeça dos amigos, né, que estão pensando aqui, né, nos 3 Benês que a gente conhece na rodada alto-falante, que é o Benê de Jacareí, ok? Então, tá aí, né? Infelizmente, uma notícia triste, né? O Benê e a esposa faleceram, né, ô Ribeiro? Poxa, que complicado, né? Nossos sentimentos para os familiares, ok? Nossos sentimentos aí para os radioamadores que conheceram o Benê de Jacareí, e a família tem as forças aí para continuar tocando, né, o Ribeiro? Lamentável, né? Lamentável acidente, né? Mas coisas que às vezes acontecem, né, com a gente, com um outro que está no trânsito, né, de moto, de carro, né? Tudo pode acontecer, né, Ribeiro? Bom, mais alguém na frequência? Paulo, PY2, Fox, Kilo Fox. Ok. 2 Fox. O Fox, nosso grande amigo José Geraldo. Mais alguém? Ok. Muito bom dia, bom domingo, tudo de bom. Infelizmente, essa notícia é triste, viu, José Geraldo? Outro colega nosso aí de Jacareí, Benê, infelizmente, teve um acidente de moto fatal, né? Ele e a esposa, tá bom? Notícia triste, né? Para nós, radioamadores, primeiro, um ser humano. Segundo, o radioamador. E terceiro, que, né, foi ele e a esposa, né? Infelizmente, os dois, né, tiveram um encontro fatal com o carro vindo no sentido contrário, né, Ribeiro? A gente fica chateado, né? Com esses amigos que partem, mas, né, fica aí os nossos sentimentos para os familiares, radioamadores, de pêsames, né, o José Geraldo. Muito bom dia, bom domingo, adiante. Capa, PY2EXU, PY2, Fox, Kilo Fox, São Caetano. Bom dia, Paulo. Bom dia ao colega Ribeiro aí, que conhece, né? Bom dia a todos aí, os corujas, internautas. E obrigado pela oportunidade, ok, Paulo? Infelizmente, né, Paulo, é assim mesmo. Moto é complicado, né? Moto é diferente de carro, né? Hoje os carros aí tem vários recursos aí tecnológicos, né? Que o carro até breca aí, não, tem alguém na frente, né? Alguns modelos aí.
Mas moto já é complicado, né, Paulo? Moto, por exemplo, um acidente aí é complicado, traz estrago aí pro piloto, né? Infelizmente a notícia é triste mesmo, né, Paulo? Mas fazer o quê, né? É assim mesmo. E às vezes não é nem culpa do piloto aí, né, Paulo? Do colega, às vezes foi imprudência mesmo de outros motoristas, né? Mas fazer o quê, né? Sentimentos aí a toda a família, né, Paulo? Que Deus conforte a família toda aí, né? Não é fácil. Estamos aqui, Paulo, domingão, tá? Aqui a gente ainda está se recuperando um pouco aqui da Covid, né? Meio rouco aqui, ainda meio tossindo. A família já está toda recuperada, a parte do meu filho ainda que está meio enroscada aí. Ok, Paulo? Mas é isso aí. Só entrei mesmo aí para desejar um bom domingo a todos. Muita paz, muita saúde. E eu fico aqui atrás do toco. Daqui a pouco já vou visitar aí minha sogra e minha mãe, que moram sozinhas, né? E vamos ver se está tudo em ordem lá. Ok, Paulo? Boa rodada para você. Um bom domingo a todos. Um domingo abençoado. Um bom almoço aí. E até qualquer momento. PY2, deixe sua palavra. São Caetano, PY2, Fox, Kilo Fox. E chegando é o Júlio. Ô, Júlio, bom dia, abraço. Tudo bom? Bom domingo. É o mais novo radioamador do pedaço, hein? É o Júlio, lá do sítio Barra Bela. É isso aí. Abraço, bom domingo, tá bom, Júlio? Tudo de bom. Obrigado aí pelos votos. E logo, logo o Júlio aí com a gente, hein? Tá bom, José Geraldo. Fiz agora a provinha semana passada, já passou. Agora aguardando indicativo. Aí que maravilha, hein? É isso aí. Bom, já era bem-vindo, né? Porque na rodada alto-falante todos são bem-vindos, né, o José Geraldo? Não tem panelinha nem panelona, né? Que todos são amigos, né? Enfim. Agora, sendo radioamador, melhor ainda, né? Tá chegando aqui no nosso hobby, né? Aqui todos são bem-vindos, mas quando é radioamador, um pouquinho melhor, né? Aí joga no nosso time, né, o José Geraldo? É isso aí, maravilha. Fica à vontade, tá? Grande abraço. Um bom domingo, obrigado pelos votos. E fica à vontade, ok? Fica lá com os familiares, né, os netinhos, bem melhor que a gente. Não muito, né? Um pouquinho melhor só. A gente vem na sequência, né? Eles em primeiro, a gente em segundo, né? Nessa ordem, primeiro os familiares, depois os radioamadores. Bom. Y2 Fox. Kilo Fox. Fora, mais alguém na frequência? Fala, Ribeiro. Y2 Sierra, Fox, adiante. Assistência total, Paulo, modulação emitiu, PY2, Espanha, Xingu, Uruguai. Responda o P2, Sierra, Fox. É interessante, é o seguinte, na vida, o ser humano, todas as matérias, todos os produtos, tem um prazo de validade. O ser humano não tem, né, meu? Vai velho, vai novo, o que calhar vai, né, meu? Dependendo da imprudência, né, meu? Então, agora é dia 7 de outubro, estou fazendo 7,9, hein? Está faltando um ano para 80, hein, meu? E me sinto bem, graças a Deus, hein? Eu, além da diabetes, né, que está super controlada, não tenho mais nada, né, meu? Fiz série normal, os 3 tipos de colesterol normal, tudo normal. Fiz exame de sangue, porque às vezes eu faço vários exames, porque o CRI, Centro Regional de Idoso, pede para saber se está atacando algum órgão, a diabetes, né? Graças a Deus não está atacando nada. Só atacou a vista, né, meu? Mas quando eu acordei já não tem mais jeito, mas está estabilizada a vista, ela está estabilizada em 80% à esquerda, 60% à direita, mas está estabilizada há uns 5 anos. Não está piorando não, ok, Paulo? Paulo, vou aproveitar o ensejo, vou dar um pulo na feira, vou comprar o alimento da tartaruga, né? Tem uma tartaruga assim, uma jabuti, e eu compro escarola, pepino, uma manga, um tomatinho para ela, aqueles mini tomates, né? Que ela adora muito. E é isso aí, é a ração dela.
Falou, Paulo, um bom sábado para ti, aliás, um bom domingo, né? E bom procedimento. Se der tempo de eu retornar aqui e escutar você na frequência, me dou uma bicolada. Falou, Paulo. É isso aí, um abraço. Ok. Parabéns, tá bom, Ribeiro? Parabéns, hein? 79 anos. Olha que cabeça, hein? Desde que eu te conheço, olha. Fala, não, Ribeiro caiu um pouquinho. Não. Né, tua velocidade de falar, isso a gente percebe, né, com o passar dos anos em alguns amigos, né? O teu pique, né, tua correspondente, né, de pensar, falar, trazer informações, né, coisas de eletrônica, né, que você manja, é barbaridade, enfim. Está no mesmo pique, né, de quando eu te conheci, alguém. Então, parabéns, hein? Acho que melhor do que tudo, a tua cabeça aí que tá tinindo, né? Tá 1000 por hora aí, não deu nenhuma diferença, hein? 79 anos, olha, pelo andar da carruagem, você passa do 100 tranquilamente, viu, Ribeiro? Parabéns, hein? E uma dica, tá? Compra 2 mangas, hein? Porque vai ficar um braço com uma manga só, viu, Ribeiro? Isso aí fica esquisito, né, meu? Vai se maneta uma manga no braço, outra não, né, meu? Mas é isso aí, rapaz. Graças a Deus, eu tô indo bem, né? Tô me cuidando, né, meu? Me cuidando. Ainda bem que eu percebi aí, quando eu tinha uns 45 anos, mais ou menos, que eu percebi que fazer um exame para ingressar em outra firma, né? E os caras repararam que eu tava com diabetes. Aí, de lá pra cá, eu tô controlando. Positivo. Detalhes ali que controlou, pronto, né? Com certeza, a alimentação mudou, né? As restrições ali de refrigerantes, doce, aquele monte de coisa, o médico já falou, nananina não, hein? Os legumes, toma bastante água e corta refrigerante, que é uma porcaria, né, Ribeiro? E tá certo ele, né? Uma nutrição mais saudável, né? É isso aí. Vai lá, Ribeiro, vai lá e boa sorte, ok? Bom, tem alguém chegando aí. Quem é o colega adiante? Vamos tentar novamente. Chegou bem baixinho para a gente. Quem é o colega? Bom dia, adiante. Não. Agora, não sei o que agora. Vamos tentar novamente lá. Ver se eu consigo ouvir o amigo. Fala bem perto do mic. Bom dia, adiante. Não, tá normal aí, bom dia. Ô, Roberto, bom dia. Não, normal para você. Para mim tá com dificuldade, eu não estou entendendo. Vamos ver, vamos ver se ele conserta lá. Enquanto isso, você deve estar mais perto aí do Roberto. Para mim, chegou um pouco de dificuldade, ok? Fala, Roberto, depois eu passo para o amigo. Ou já passa para ele, tá bom? Já passa para o amigo na sequência. Por gentileza, Roberto. Faz essa gentileza aí para a gente. P2, Romeu Bravo Delta, bom dia, bom domingo, adiante. Beleza. Beleza, Paulo, bom dia a você, a todos, internautas, colega aí que está cumprimentou o Paulo me escutou, eu escutei ele tranquilamente aqui, sem qualquer problema aí no microfone, viu? Talvez a potência aí pro Paulo que ele não te escutou. Então vamos lá. Quem é o colega? Bom dia, P2, Romeu Bravo Delta, Roberto, vai. O colega aí que cumprimentou o Paulo, bom dia. Beleza, Paulo, eu acho que ele acabou desligando alguma coisa lá e não retornou. Ele falou alguma coisa junto com você, mas eu não entendi por aqui. Ok, Paulo? Prossegue aí. Positivo. Não, ele retorna aí. Ele falou que ia trocar lá o microfone, parece, né? Já vou trocar, não sei o quê. Entendi parte lá do câmbio. Então, isso é normal, hein? Pessoal que conversa na rodada. Eu ouço um, o Roberto não ouve. O Roberto ouve um, eu não ouço outro. Nada que uma cesta de ovos não melhore, né, Roberto? Aí todo mundo ovo. Até o Ricardo ovo também, né? Eu ovo bem todo mundo, Ricardo. Você ouve bem todo mundo aí? Eu hoje já comi 3 ovos, hein, Roberto? Só de manhã já foram 3 ovos cozidos, hein? Então posso dizer que eu ovo bem o Roberto, viu, Ricardo? Ih, maravilha, hein?
Vamos assassinar o português um pouquinho, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cris. A ambos, um ótimo domingo. Tudo de bom, hein? Obrigado aí pelos votos. Bom, deixa eu abrir espaço para o amigo. Eu vi alguma coisa que ele ia trocar alguma coisa, não sei se era rádio, por conta de potência ou mic, ok? Olha lá, Ricardo, ovo muito bem, né, Ricardo? Eu também ovo muito bem. Haja galinha, né? Haja galinha para todo mundo usar tanto ovo assim, né? Tá aí, colega. Retornou? Bom dia, adiante. Bom, qualquer coisa depois retorna aí, colega. E a gente faz um teste, né, contra o mic, sem problemas, né, Roberto? Sem estresse, a gente faz parte do radioamadorismo. E de resto, Roberto, como está o amigo, a esposa, né? Está tudo tranquilo, os bichinhos, todos, né? Todos os nossos amiguinhos aí, o 2 Romeu Bravo Delta, Roberto. Beleza, Paulo. Então tá aí. Não, tá tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem por aí, viu, Paulo? Por aqui tudo tranquilo, de charada, tudo no sossego, viu? Só alegria, um tempo bacana. Eu acabei de ligar tudo por aqui, né, moço? Quer dizer, eu tinha deixado tudo desligado aqui, desconectado, agora é tudo certinho. Eu escutava bem o rapaz aqui, né? Mas ele achou que era algum problema no mic dele lá. Mas eu acho que talvez fosse potente aí para você. Você estava escutando ele normal. Tá certo, Paulo? Maravilha. Ótimo domingo a todos. Prossegue aí. PY2, Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Positivo. Deu um espaço aí para ele voltar. Volta aí, tá bom? Na coruja, pode voltar. A gente faz teste com rádio, 2, 3. Ou mic, né, Roberto? Não tem problema, hein? E quando não ouve, né, alguém faz a ponte, que é o Roberto, né? O Roberto estava te ouvindo bem aí, podia fazer a ponte, tá? Tá tranquilo, não fica chateado, hein? Né, Roberto? A gente fala, não tá chegando. Comum, né? O amigo põe, pus mais potência, cheguei, agora chegou. É potência mesmo, né? Exatamente o que falou o Roberto. Rodada é assim, né? Rodada, às vezes ouve um, não ouve o outro. Faz parte, né, Roberto? E aqui tá tudo bem. O Daniel tá viajando, né? Foi lá para o Paraná, ok? Acho que só na quarta-feira. E batente. Né? Batenteou no sábado, hoje. Acho que ele acaba ali na quarta ou quinta-feira, hein? Tanto que na sexta-feira à tarde eu levei lá aqui, né? Aqui no aeroporto de Congonhas. Por isso que eu não apareci à tarde, né? Eu estava dando uma força lá para o Daniel. E me deu um retorno no sábado, né? No sábado mesmo. Ontem, né? Ontem. Ele tinha chegado numa boa. E que provavelmente volte na quarta ou quinta. Já mandou um zap, né? Tá tudo tranquilo. A gente vai ficar toda hora. A mãe liga, né? A mãe sempre liga. Aí, tá bom? Comeu? Dormiu? Né? Tomou café? Tomou água? Né? Não tá pegando sol, nem chuva, enfim, né? A mãe é mais preocupada, né, Alberto? Eu só pergunto, tudo bem, tranquilo? Tudo bem, tranquilo, pai, então tchau. A gente é mais tranquilo, mãe já fica em cima, né? Se está comendo bem, tomou café, se dormiu, se acordou. Mãe é mãe, né, Alberto? Desde a minha mãe, nossa, minha mãe, quando eu viajava, né? Tinha lá meus 18 anos que eu comecei a cair fora mesmo, né? E liga, né? Uma vez passei, acho que um mês em Barra do Garça, em Mato Grosso. Nossa, minha mãe quase morreu do coração. Hein? Aí, você não ligou tal dia, eu não sabia o que tinha acontecido. Não aconteceu nada, né, mãe? Tava tranquilo. Todas as mães são assim, né, Roberto? Bom, o 2 Romeu Bravo Delta, adiante. Aqui 2 Lima Delta. Maravilha, né? Eu passo, Fábio. Trabalhar é bom demais, né? É isso, né? É assim mesmo, né, pai? Você tem que aproveitar a hora para ganhar o dinheiro, né? Não tem outro jeito. Tá bom? Não, às vezes a gente fala assim, viu, Paulo? Tem um colega lá de Mauá, o Edson, ele diz que não te escuta. E ele me escuta muito bem, eu escuto ele muito bem. Às vezes alguma barreira no caminho aí que atrapalha, né? Tem essas coisas também, né? Tem gente
A gente faz um comentário que pode ser potência, mas pode ser também uma barreira no caminho, hein, que atrapalha e traz aí uma dificuldade para escutar. Porque tem momentos aí que se um escuta você e você não escuta ele. E assim vai. E a gente, como eu percebi que você não escutou, eu não ia nem entrar nesse momento, ia dar um tempo, né? Estou fazendo umas coisas aqui que eu cheguei agora há pouco. Mas aí, diante da dificuldade do colega, eu falei, não, eu vou entrar para fazer essa ponte aí, né? Porque senão fica difícil. Você estava ouvindo ele aí entrecortado aí, fica difícil. Mas beleza. Beleza, Paulo. Paraná, hein? Coisa linda, Curitiba, conheço um pouquinho. Então tá bom. Beleza aí, Paulo. Prossegue aí, vai. E vai, logo, agora é 10 horas, já começa a chegar o povo todo aí, viu? PY2, Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Positivo. PY2, Romeu Bravo Delta, Roberto. Quem está com a gente é o Fábio, PY2 Lima Delta. E o Paulo Fênix. Nossa, quanto tempo, hein, Paulo? Quanto tempo que eu não ouço aqui. Não, que eu não vejo aqui o texto do amigo, né? O Paulo Fênix está pela internet, na live. Então, quanto tempo que eu não vejo a sua participação na rodada alto-falante. Tudo bem contigo, Marisa? Maravilha, hein, Paulo? Você consertar, o que é? O microfone, o rádio, a antena? Eu não lembro, hein, Paulo? Tinha boi na linha, acho que era a antena, né? A GP9 ali que estava para GP5, né? Estava mais para GP5 que GP9, né? Cabo, conector, não lembro o que era, mas tinha um boi na linha na antena, não é isso? Abração, hein, Paulo? Bom domingo, tudo de bom. Bom, tem o Fábio, mais alguém na frequência? Ok. E é isso mesmo, né? Mas eu vi que até repetidores, hein, Roberto? Até repetidores, então bem alto, bem localizado. Né? Alguns ouvem, alguns, outros não ouvem. Ah, eu ouço lá do repetidor de Campinas. Ah, eu não ouço. Ah, mas eu ouço lá de Santa Catarina, eu não ouço. Não tem, né? Não existe uma estação que seja, né, top, né? Que ouve tudo, fala com todo mundo e ouve todo mundo. Não tem, né? Até repetidor tem isso, né? Repetidor que está bem alto, chega para alguns, não chega para outros. É coisa de radioamadorismo. Entendido. Positivo, Paulo. É isso aí. Fica aí com a gente, hein? Grande Paulo Fênix. Vamos em frente. Fala, Fábio, Y2 Lima Delta, grande abraço. E depois que você chegou lá no posto, eu acho que você ia aguardar o pessoal ou não, não sei, né? O pessoal chegou a tempo ou não chegou, Fábio? Logo depois eu saí também. E até tentar um contato adiante, lá do posto que vocês iam parar, né? O que era ali? Um posto, não sei que quilômetro lá da rodovia dos Bandeirantes. Ah, eu vou saindo daqui, eu te chamo, né? Falei, legal, né? Mas eu fui solicitado para ir no supermercado, viu, Fábio? Uma missão que eu não gosto, hein? Eu preferia ficar no rádio, mas né, quando vem a ordem de cima do Supremo Tribunal Esposa, não tem como negar, né, Fábio? Y2 Lima Delta, abraço adiante. Ok, Paulo, Papai Q2EXU, esta Papai Q2 Lima Delta, móvel, marginal do Rio Pinheiros. Eu conheci, viu, Paulo? Eu encontrei lá o Gomes, o Guerreiro. Eu cheguei antes, né? Aí, em seguida, uns 10 minutos, chegou o Guerreiro, depois chegou o Sadam. E eu fiquei lá um pouco, né? Conversamos um pouquinho, depois eu fui para Jundiaí e eles seguiram em frente para o encontro lá do GEA lá. Quando eles foi muito bacana, né? Tá bom, Paulo? Aí deu para encontrar assim. Eles trocaram de frequência, eles tinham marcado um QAP lá em 145, acho que o 550, uma coisa assim. Tá bom, Paulo? Aí eu consegui, inclusive, falar com eles lá por essa frequência. Mas é isso aí, viu, Paulo? Mas deu tudo certo, sim. Onde foi bacana, fui lá para Jundiaí, né? Apesar de muito vento.
Deu para fazer uns voos, né? Mas não estava fácil, não. O vento estava batendo forte. Hoje eu vou dar um pulinho aqui na UBA, né? O Não Bandeirantes de Aeromodelismo, que fica aqui na Guarapiranga, né? Fica na represa Guarapiranga. Eu vou fazer um voozinho lá, que eu quero fazer um filme de um avião que o cara quer comprar meu, eu vou mandar o filme para ele. Tá bom, Paulo, Papai PY2EXU, esta Papai PY2, Lima Delta, e bom dia para todo mundo que está na frequência, ok, Paulo? Positivo. Um detalhe, hein, Fábio? Esse áudio aí, nossa, hein? Põe no chinelo muito mic de ganho aqui, o pessoal fala básico comigo, hein? Que áudio, hein, Fábio? Nossa, áudio espetacular. Tem volume e tem qualidade. Não distorce, não tem excesso. Nossa, é um áudio campo. Bom, né? Tô aqui lá longe, você fala comigo, né? Tá no limite do sinal, teu áudio tá chegando. É muito, muito bom. A gente até falado de mic de ganho, falou, não, é o mic original, né? Opa, é áudio para mais de metro. Bom, Roberto, depois fala do teu áudio aí. Que áudio, né, Roberto? Olha, não desmerecendo, né? Até o próprio áudio do Roberto, ou do seu amigo, mas né, que força que tem esse áudio, hein? Campeão. Legal, quanto a viagem ontem deu tudo certo, foi e voltou. Hoje ainda vai lá na UBA, né? Legal. Bom, o Fábio também tem rodinha no pé, hein, Roberto? Nossa, o Fábio não para, hein, Fábio? Ele vai para o interior e volta, e vai para cá, e vai para lá, e leva avião, e tira avião. Ixi. O Fábio deve ter energia. Isso é a radiofrequência, viu, Fábio? Você é radioamador, né? Tem muita energia da antena, hein? É a radiofrequência do radioamadorismo. Bom, não é nada disso, mas faz de conta, né? Mais alguém na frequência? Fala, Roberto. P2 Romeo Bravo Delta, adiante. Beleza, Paulo. Tá aí, Fábio. Bom dia, aquele abraço, viu? Ótimo domingo para você. Muito bem escutado. Tem isso, né, Paulo? Tem essas coisas. O áudio, quando é bacana, vamos dizer assim, não tem sinal, mas tem um áudio legal. E aí não tem jeito, né, de você não escutar. Tá bom, Paulo? Então tá aí, Fábio. É o homem do avião. O homem dos aviões. Eita, rapaz. Tem cada brinquedinho aí bom, hein? Ô, louco. Outro hobby. Caro, tão caro quanto o nosso, mas eu acho até que é mais caro, né? Porque o nosso você gasta, ainda você não... Depois que você tem, não gasta mais, né, Paulo? Agora, você se mantém por um tempo. O do Fábio, não. O do Fábio tá sempre... Tem tudo, mas está sempre gastando cada vez mais, porque se desloca daqui para lá, para outro lugar, e tudo isso gera um gasto danado. Tá bom? Paulo, eu vou tomar um cafezinho aqui, viu? Que eu cheguei já e não tomei o café. Fui arrumar as coisas aqui e não tomei café. Agora vou tomar um café. Quer dizer, tomei um cafezão cedo, né? Porque sair sem tomar café não dá, né? Mas agora tem que tomar um cafezinho para quebrar o gelo aqui. Ok, Paulo? Depois a gente volta aí. P2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. Fica à vontade, tá bom, Roberto? Quem está mandando um abraço, os parabéns para o Fábio é o Paulo Fênix. É pela internet na live, tá bom? O Paulo Fênix, o Fábio, Roberto e amigos, trabalhava em estúdio. Trabalha, né? Trabalhou no Trama, é um grande, os maiores estúdios do Brasil, né, o Paulo. Hoje tem, né, o estúdio dele, tem outros, que é grande também, mas o Trama era o Trama, né? Um baita estúdio ali que hoje não existe mais, ok? Mas pro Paulo, que manja de áudio, tá elogiando, é porque tá bom, viu, Fábio? Mando dar os parabéns para você, hein? Parabéns pela estação, tá lindo o áudio, hein? Olha o termo que ele usou, hein? O áudio tá lindo. Então não tô jogando confete, hein, Fábio? É a voz do povo e a voz de Deus, né? E a voz dos radioamadores também, né? Lá, o Roberto, o Paulo e o outro Paulo aqui, né? São dois Paulos e um Roberto, né, Roberto? O Fábio voa alto, né, o Roberto? Então, quem voa alto quer saber de potência máxima e áudio no limite, né, o Fábio? Ah, só um detalhe, hein? Na semana passada, ô Fábio,
um aeromodelista com jato, valor do jato. Anota aí, Roberto, $35 mil, hein? Você vê que a brincadeira também é na estratosfera, hein, Roberto? Fala, mas rádio de $20 mil, muito caro. É, um jato lá do amigo, $35 mil, hein? Tamanho de um carro médio para grande, viu, Fábio? Pensou comprar um avião legal, jato, mas $35 mil, olha. Minha parte, eu quero em rádio, antena, em torre, viu, Fábio? Y2, Lima Delta, adiante. Ok, Paulo, Papai Yankee 2, PY2EXU, essa Papai Yankee 2, Lima Delta. Bom dia, Paulo Fênix, bom dia, Carlos, bom dia a todo mundo, hein? Ô, Paulo, é só antena rádio com microfone original aqui, viu, Paulo? Não tem nada mais, não. A gente quer inventar, né? Coloca mesa, coloca aquilo outro, mas o bom mesmo é o microfone original do rádio, né? Ele foi projetado para aquilo ali, né? Para aquela impedância, para aquilo tudo. Então, a gente até... Ó, o cachorro vai ser atropelado, esse cachorro. E aí, cara, a gente quer inventar, né? Eu, na base lá, eu uso um KBS também. Casa é legal com rádio, né? Mas aqui é só o original. Ô, Paulo, eu tenho uns amigos aqui, cara, em São Paulo, né? Ele chega a ter jato de R$200 mil, cara. É grana, hein? É grana. Lógico que esse preço é aqui, né? Lá nos Estados Unidos custa mais barato, porque lá é um para um, aqui tem imposto, aqui tem o frete que vem para cá, né? As coisas tudo é mais complicado. Você entendeu, Paulo? Eu não vou, essa mulher tá doida. E aí, cara, eles têm tem que ter fechado lá na frente. Eles têm um jato aqui, cara. O aeromodelismo, Paulo, é muito interessante. É bem parecido com o radioamadorismo, né? Se você quiser coisa boa, você gasta. Se você quer uma coisa mais simples, sai mais barato. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje o cara pode montar uma estação aí, esses radios chineses aí, Baofeng, essas coisas todas, o cara monta, né? Faz uma anteninha de polo. A mesma coisa é no aeromodelismo, né? O aeromodelismo, ele tem uns aviãozinhos de isopor, um rádiozinho bem simples, né? Então você vai voar do mesmo jeito, né? A emoção é a mesma, tá? Mas com uma configuração mais simples, que dá para qualquer um ter. Agora, aí o cara vai começar a ler, essa coisa vai crescendo. É exatamente igual o hobby do radioamadorismo, ok, Paulo? Papai Yankee 2 PY2EXU, Papai Yankee 2 Lima Delta. Positivo. PY2 Lima Delta, Fábio Móvel, mais alguém? Ok. Deixa eu dar só um retorno para o Paulo Fênix. Tá bom, Fábio. Então, Paulo, eu tenho pego na internet, lá na sala, alguns desses, uma dessas gravações, ok? Padrão Atmos, né? Padrão THX, Surround 5.1, 7.1, 9.1, ok? Eu sei na internet, Paulo, mas que som, que áudio, hein? Eu peguei outro dia uma bateria, ok? Foi num dos vídeos da Atmos, ok? Nesse padrão, né? Nesse padrão Dolby Atmos. Nossa, que áudio, hein? Ah, mas esse som da internet não é um som que nem estúdio, né? Tem uma quantidade de informações, uma quantidade de informação maior, né? A música bem mais cheia. Que nada, Paulo, nossa. Né? Ficou excepcional, né? E até o Daniel, né? Que gosta de bateria, só um pouquinho, né? Nossa, que som, hein, pai? Eu falei, na internet, tá? Não é gravação de ninguém, de estúdio, som que eu trago aí do YouTube, né? Esses padrões aí de surround, Atmos, nossa, 5.1, 7.1, 9.1.
Eu vi um sistema, ô Fábio, 13.1, quem que era? 13.1, tá numa feira lá na Alemanha, ok? Que equipamento que era agora? Deixa eu lembrar, peraí. Tinha tudo, né? Os mais simples, né? 3.1, 5.1, 7, 9 e o 13.1, ok? Detalhe, né? 13 canais, 100 watts RMS, 20 a 20 kHz, sua harmônica absurdamente baixa, ok? E esse para sub, né? Poderia ser um amplificador mais potente ou mesmo aquele 100 watts RMS. Tá, mas que equipamento, monstro, ok? É muito legal, hein? Nossa. Tá tendo cada gravação aí na internet que até arrepia. Pô, como consegue um som assim na internet, né, Paulo? Porque eles conseguem, né? Compressão, não sei se comprime muito, né, Paulo? Mas com uma certa qualidade e conhecimento de causa, né? Senão não daria esse som absurdo, né? Bom, com relação ao Fábio, entendido, hein? Como a gente, né? Tem amigos que gastam aí com rádios $13 mil e tem 5 rádios e 2 antenas, 20 antenas, 3, 4 lineares e 5 torres. Tem cara que você for na ponta do papel, do lápis, né, ô Fábio? Na ponta do lápis tem lá uma grana preta, né? Esse amigo seu aí, R$200 mil, né? Minha parte vai em rádio, né? Rádio, linear, torre, antena, mas quem gosta de avião, vai em avião, né? Agora complica para você, né? Porque você gosta do aeromodelismo e do radioamadorismo, hein? Aí como que é, Fábio? No par ou ímpar, jockey pô, ou no palitinho? Tem que ser um dos 3, né? É complicado. Bom, mais alguém na frequência? PY2, Vitória, Madrid, Equador, Ailton, São Bernardo. Bom dia a todos. Ok. Amigo Ailton, São Bernardo. Mais alguém? Antônio por Itapevi. Ok. Nosso amigo Antônio. Itapevi, já passo. Grande abraço, tá bom, Ailton? Bom domingo, tudo de bom. PY2 Vitor Mike Eco, PY2 Eco, X-Ray Uniforme, Paulo. Bom dia, Paulo. Um abraço, felicidade a você, a todos da frequência. Universidade 2, Vitor Mike Eco, Ailton, São Bernardo. Agradecendo aí o conteste. Legal, beleza, hein? Eu mudei de antena aqui. Agora estou operando aqui com 5 watts. Não sei se está bom para você. Eu preciso aumentar a potência, né? Ele tentou recuperar aqui uma UVS 300. Parece que deu certo, viu, Paulo? Eu diria que eu tenho certeza que deu certo, hein? Porque você está com 5 watts e pondo final de escala, hein, Ayrton? Ailton, né? Ailton. A gente tinha o Ayrton agora há pouco com a gente. E agora o Ailton. Parabéns, hein? 5 watts final de escala, olha. Você acertou a antena mesmo, né? Não sei o que tinha de defeito, mas está espetacular, tá bom? Se bem que eu recomendo potência maior para mais amigos te ouvirem. Mas a título de teste, nossa, 5 watts final de escala, que a antena está muito boa, né? Você recuperou e está redondinho, ok? Bom, eu tenho certeza que não é só antena, hein, Ailton? Tenho certeza que tem um bom cabo e conectores aí bem montadinhos, hein? Se eu conheço bem radioamador, não pisa na bola nesse ponto, né? Bom, PY2 Victor, Mike Eco, tem mais um colega, o Antônio. Bom dia, Antônio. PY2EXU, Paulo, adiante. Ok, Paulo, tá aí, bom dia, um abraço para você. Só para cumprimento e teste, tá bom, Paulo? Eu mudei de onde eu morava, tá bom? Eu sou muito bom nisso, né, cara? Só que encontraram essa roça, mas também referência da piscina, mas na Amador Borém, São João do Rio. Aí, aí, vocês, e você, né, Paulo? Eu vou trocar a mais cara de você. Paulo, bom dia, você colheu o grupo aqui, tá bom, Paulo? Bom dia, PY2PHJ. O que aí é o Antônio, tá bom, Paulo? Contigo, prossegue.
Ainda aqui oscilando 7878. Tá bom, Antônio? PY2 Papa Hotel Juliette. Aqui. Hotel Juliette 7878, tá bom? Só uma coisa aqui, antena, e que potência que você está usando, Antônio, adiante. Ok, Paulo, tá aí, bom dia. Eu tô com muita potência, tá bom? Eu tô com muita potência e tô com antena de ganho zero, tá? Eu tô com a potência de 65 watts, né? Eu tô estudando. Eu tô com a potência máxima, eu tô estudando. E a antena é uma plantando terra, tá bom? Não é o 4 de onda. Ô, Paulo. Maravilha, hein? Antena 1/4 de onda, 7878 aqui pra gente no aeroporto, excelente. Tá bom, Antônio? Permanece aí com a gente, hein? Já te passo. Fábio, falou Ailton, o Antônio, mais alguém? Fala, Fábio, móvel, PY2 Lima Delta, adiante. Positivo, Paulo. Eu não consegui escutar nem o Antônio nem o Ayrton, né? O Ayrton está com baixa potência. Eu já estou aqui pela Avenida Atlântica ou Atlanta? Agora eu me confundi. Tem que ver a Atlântica, né? E aqui as margens da represa Guarapiranga. Tá bom, Paulo? Então, cara, o aeromodelismo, né? Quanto o radioamadorismo tem essa facilidade, né? Você dança de acordo com a música, né? Se você quer uma música na frequência alta, você coloca. Se quer uma música na frequência baixa, coloca, né? E também como o radioamadorismo, se o cara quiser construir o seu próprio equipamento, o cara também constrói, né? Fica mais difícil a parte de rádio, né? Do controle, né, do rádio é mais difícil de construir, mas eu já vi colegas nossos que construíram o deles, né? Tá bom, Paulo? E o rádio é para todos os modelos, né? Só você colocando os receptores, você vai colocando os modelos no rádio. Tem uns que pegam mais, né? Outros pegam menos. E é isso aí. Eu tenho outra paixão também, viu, Paulo? Outra paixão que poucos sabem, né? Eu sou passarinheiro também, rapaz. Adoro passarinho, hein? Tem uns passarinhos em casa, umas coisas raras. Coisa chique, né? Que me consome aí 2 horas, mais ou menos, por dia, né? Para cuidar deles, colocar no sol. Às vezes eu levo até para passear, levo para passeio. Hoje mesmo eu levei 2 para uma pracinha que tem do lado de casa aí, para eles ficarem embaixo de uma árvore, ver o verde, né? E a alimentação tudo balanceada, tudo é bem cuidado, né? Já que os bichinhos estão na gaiola, tem que ser bem cuidado. E eu tenho os agregados lá, né? Uns que vão para lá, sabiá, rolinha, betivi. Na minha antena já pousou até tucano, gavião. É bacana, cara, bacana. Se eu morasse no sítio, numa chácara, eu teria todos eles soltos. Soltaria e com certeza eles ficariam por lá porque eu ia manter a alimentação, né? Tá bom, Paulo? E eu assim, né, Paulo? Na minha idade, Paulo, se parar enferruja, não pode parar, viu? As engrenagens velhas, né? Se você for parando, aí vai enferrujando. Eu parei de fazer exercício, aí agora deu uma tendinite no ombro, eu tô tratando, vou ter que voltar a fazer uns exercíciozinhos. Eu tava dando umas caminhadas legais, aí com a onda de frio eu parei, mas eu preciso retomar isso aí. Eu e a minha cachorrinha, a Drica, tá sentindo falta disso aí. Tá bom, Paulo? Papai Q2, PY2EXU, esta estação móvel de Papai Q2, Lima Delta. Positivo. PY2 Lima Delta, Fábio, móvel, 10 horas 29 minutos. Hoje é domingo, nosso time
Das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP, tudo aí pela internet, com a live, diariamente temos 2, ok? Primeira edição, 3 horas, segunda edição, 17 horas, sábados, domingos e feriados, edição única para quem não sabe, ok? É isso aí, entendido, Fábio. Eu percebi que seu negócio é nas altitudes, hein? Passarinho, radioamadorismo, aeromodelismo, tá tudo lá nas alturas, né, Fábio? O teu negócio é ser piloto. Se eu fosse uma cartomante, olha, ó, você procura uma profissão de piloto de avião, helicóptero, que vai dar certo, hein? O lugar não é aqui na terra, né? De carro, de avião, helicóptero, daí para cima, né? Foguete, né, Fábio? O negócio é tudo no ar, né? Tudo alto, né, Fábio? Mas tá bom. Ainda bem, né? Ainda bem que gosta bastante de radiofrequência. Deixa eu dar um ok pro Paulo Fênix. Ei, Paulo, eu não sabia dessa, hein? Falei, eu cá entendi, mas não sabia dessa informação que você passou, hein? Quer dizer que o negócio dobrou, né? De 48K para 96K, né? Mais informação, mais qualidade de áudio, né? Legal. Bom, o Paulo está ouvindo a gente lá num sistema super, hiper bacana, né? Dolby Atmos. Simula estéreo, simula 9.1, né? Como que é? Cadê? Onde você pôs a informação aqui? 7.1, né? Ele está ouvindo a rodada alto-falante 7.1, simulado estéreo. Né? A outra coisa, hein, Paulo? Que você não ouve aí, que o pessoal está ouvindo pela radiofrequência, é a respiração, ok? Quem está via radiofrequência está ouvindo, né? Junto com a minha voz, um pouquinho da respiração. Tá? Quando vai para a internet, tá? Fora a equalização do mic, fora a equalização da mesa, fora no computador, uma quarta etapa de equalização, viu, Paulo? Lá no YouTube, ok? Tem um espaço ali para acerto do áudio, tá bom? E tem uma função ali que você corta, né, totalmente essa respiração. Tá? Você vê que você não ouve, tá? Não ouve nada de respiração, ok? Agora, para música ficou uma porcaria, né? Talvez que entra uma musiquinha de fundo, nossa, o som fica enroscado, né? Para áudio, maravilhoso. Meu áudio, áudio dos amigos, tudo fica redondinho. Eu testei, né? Cada função ali eu testei, né? Corte, tempo de compressão, né? Latência, né? E a latência é o segredo, né? O segredo é do corte da respiração é latência, ok? Agora, isso consigo lá, né? Isso na minha mesa não tem. No programa, né? No aplicativo que eu uso não tem, ok? E muito menos no mic, né? São 3 bandas de equalização, então você não tira leite de pedra no mic, mas lá no YouTube eu consigo, né? Pode ver que não vai nada de respiração na internet. Mas aqui vai, né, mano? Ele faz qualquer barulhinho, né? Não esse, né? Esse aparece também, mas tem alguma coisa de respiração que ele corta totalmente. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Bom dia. Bom dia, PY2EXU, adiante. Bom dia, aqui é Papa Yankee 2 Tango Delta Bravo, Daniel. Estou ativando um pico do sol, tá, Paulo? Sou radioamador aí relativamente novo, né? 2 anos. Sempre fiz esse SWL com você. Finalmente consegui falar com você, viu? Grande prazer aí. Ô, Daniel, bom dia, grande abraço, hein? Prazer é todo nosso, tá bom? Seja bem-vindo. Y2 Delta Alfa Bravo. Tá longe, hein? Em linha reta, eu não sei a distância. Depois você passa pra gente, ok? Chegando 9 mais 20. Tá bom, Daniel? Y2 Delta Alfa Bravo, adiante. Só corrigindo, Paulo. É Papa Yankee 2 Tango Delta Bravo, tá? Papa Yankee 2 Tango Delta Bravo. Papa Yankee 2 tem o 2 Balfeng, que é SL. Ativando o pico do SOTA aqui em Atibaia. Aproveitando aí, né, para fazer a propaganda aí do programa, né, a SOTA, né? Grande prazer em falar com você aí. Eu vou prosseguir aqui na frequência aqui, falar com o pessoal aí, dar uma rodada, né, ver se eu consigo fechar com mais gente aí no direto. Obrigadão aí, viu? Forte 73, bom final de rodada aí para você, hein? Positivo, Daniel. Y2 Tango Delta Bravo, por Atibaia, 9 mais 20. Parabéns mesmo. E bons contatos. E apareça mais vezes, tá bom, Daniel?
Tudo de bom. PY2 Tango Delta Bravo, Atibaia com sinalaço, hein? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Papo Uniforme 2, Uniforme Serra Eco. Bom dia, Daniel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo-EXU. Papo Uniforme 2, Uniforme Serra Eco, Zona Sul, São Paulo. Ô Flávio, bom dia. Parão aí. Um abraço. Fábio não, né? Ele aqui. Parente do Cebolinho, né? Flávio, agora tranquilo, hein? Bom dia, Flávio. Grande abraço. Bom domingo adiante. PY2 Uniforme Serra Eco. Bom domingo para todos vocês. O Fábio está animado pela que ele chama de Avenida Atlântica, né? Eu acho que agora recebe o nome de Robert Kennedy. O Daniel está testando, me chegou 9 mais dB aqui. O Paulo e o Fênix eu acho que chega um pouco mais baixo, mas é culpa daqui. Um bom domingo, um bom papo aí, né? Som, antena, passarinho, avião, bastante coisa aí. Tá bom, Paulo? Eu retorno para você e fico aqui no final da fila. Ó, tem outro jeito de você tirar a extração do teu áudio. Não respira, Paulo. Deu 2 whisky bravo, bravo, Paulo. Ok. PY2 Whisky, Bravo, Bravo. Essa técnica eu não tentei ainda, viu, Flávio? Eu falei assim, deixa o Flávio usar primeiro, ele me conta, hein? Se der certo, ele me passa a informação, tá bom, Flávio? Faz o teste, hein? Aí testando é que a gente aguarda aí o resultado final, tá bom? Muito amigo, hein? Esse Flávio, vou te falar, viu, Paulo? O Paulo Fênix está com a gente lá na internet, testando lá o áudio dele, hein? A quinta equalização é sua, né? Mic, mesa, computador, YouTube e a sua aí, e os seus equipamentos. Bom, o Paulo está no estúdio, hein? Para quem não sabe, o Paulo está dentro do estúdio, ok? Eu conheço todos os equipamentos que ele tem por aí, todos, não sei mexer. Talvez no volume de um aí que se chama amplificador, né, Paulo? O resto é quem manja do assunto, né? É o Paulo Fênix. É isso aí. Pô, legal, hein, Paulo? Olha, tem que tomar um café contigo, hein? Essas novidades aí, quanta coisa legal, hein? Que maravilha, hein? Só vendo pessoalmente esse monte de novidades, hein? Bacana, hein? Muito bom. Bom, vamos em frente. Obrigado, Flávio, pelos votos. Quanto a essa técnica ainda não experimentei, hein? Eu vou aguardar você fazer o test drive primeiro, hein, Flávio? PY2 Whisky, Bravo, Bravo. Bom dia, abraço, adiante. Ok, Paulo, bom dia. É Bittencourt aqui, São Paulo, capital, Zona Leste, Next Station. Bom dia a todos aí, bom domingo aí. Prazer em ouvir novamente aí. Sempre corujando, hein, Paulo? Hoje eu resolvi falar aí. Eu resolvi dar um guarda-graça, hein? Esqueceram aí. Meus 2 discos Bravo Bravo, são 2 discos. Positivo. Radioamador que não fala é mudo. Não, pode fazer telegrafia, hein? Tem uma solução, né? Tem uma solução. Quem não fala, vai no CW, né, Wilson? Aí, ó. É uma dica boa, né? E tem amigos que são realmente mudos, né? Não podem falar, né? Problema lá de nascença tem radioamadores que, infelizmente, não faz áudio, né? Aí sobra o quê? O CW, modos digitais ali com RTTY, né? No teclado, enfim. É isso que eu falo, né? O radioamadorismo tem que respeitar, né? Porque tem amigos que têm problemas ali de dicção, nasceram, né, com problema na garganta, na língua, nas cordas vocais, e não falam mesmo, né? E aí, né, Wilson, se não tivesse o CW, né, ou o teclado ali para RTTY, modos analógicos, ou modos digitais no teclado também, né? Tem que pensar em todos os tipos de radioamadores, né, Wilson? Quem fala e quem vai no CW, o teclado, né? A parte de consideração com os radioamadores. Mas tá bom, Wilson. Só uma dica, Wilson. Fala um pouquinho mais perto do mic, ok? Fala novamente. Pode falar bem perto do mic, que o áudio tá bem baixinho, tá bom?
P2EXU, bravo, bravo, adiante. Ok, Paulo. Vê se melhorou agora aí. Falando bem próximo, hein? Aqui são Zona Leste, né? Parque São Lucas. Um bom dia a todos aí. E sempre que possível aí na escuta aí da Roda do Alto-falante, hein? Beleza, Paulo? P2EXU, bravo, bravo. Parque São Lucas, Zona Leste. PY2EXU. Um bom dia. Ok, melhorou. Tá. Quem está do teu lado e reclamar, você fala, olha, eu estou pensando a média e longa distância, como eu faço, né? Quem está do meu lado, Paulo, você está com muito áudio, né? Pô, mas não estou pensando em você, meu vizinho, né? Pensando quem está longe, né? Pensando nosso amigo lá em Atibaia, Carapicuíba, não, Carapicuíba é perto. O pessoal de Atibaia, pessoal que está no interior, litoral, amigos estão mais de 130 quilômetros, então esse pessoal que está longe faz a diferença. Num QSB, numa condição de ruído, chiado, o áudio empurra, né? E vai abrindo passagem, mas se for do contrário, né, fica ali quase igual a portadora, né? Tudo bem que você não pode exagerar, mas um pouquinho de áudio melhora. No teu caso, melhorou, tá bom, Wilson? Então, quem tá certo? Os dois, né? Quem tá perto, com certeza vai ficar um áudio um pouco mais alto, mas para quem tá médio e longa distância, aparece aí muito, muito bem. Tá bom, Wilson? Bom. Falou o Flávio, falou o Wilson. Mais alguém? Alô, só um minutinho, Paulo. Eu tô parando por aqui. Cheguei aqui no destino. Flávio, bom dia. Wilson, bom dia. Todo mundo aí, bom dia. Eu vou dar uma parada aqui. Cheguei no destino. Tá bom, Paulo? Papai 2, EXU, Papai 2, Lima Delta. Entrou o Fábio, atenuei aqui. Que joga a mesa de som aqui para o teto, viu, Fábio? Grande abraço e tudo de bom, Fábio. Fica à vontade, hein? Bom, Fábio está saindo. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Ô, Cabral, bom dia, hein? Grande abraço, tudo de bom. Como que tá o molho aí, tranquilo? Rapaz, graças a Deus, eu usei Papai Uniforme 2, X8 kg. É o Pico, aqui por Santo Amaro, tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom domingo a todos, né? Para nós e para todos que estejam ouvindo por aí. Satisfação enorme aí poder estar de volta aí com os colegas. Eu estava crente que era o Cabral, hein? O áudio muito, muito parecido, ok? Estou ruim aqui, o indicativo. Dá um repeteco no indicativo, por gentileza. Papai Uniforme 2, X-Ray kilo, Xingu kilo. Positivo. Eu diria que é um indicativo de peso, hein? Tem quilo sobrando, né? Isso é bom. Então tá aí. O 2X aí, quilo. Nosso amigo Kiko. Maravilha. O que você está usando hoje? Que rádio, que potência. Muito, muito bem ouvido. Sinal e áudio excelente, tá bom? Adiante. Paulo, a gente deu uma evoluída, né? Falava muito com os equipamentos aí mais para baixo aí, né? Hoje eu tô com um FT991A positivo. Eu tô falando aqui com você aí em 5 watts. Você caprichou mesmo, hein? Com 5 watts, final de escala, hein? Áudio espetacular, tá bom, Kiko? Sempre que eu falo em melhorias, é tudo, né? Eu vou mexer na antena, mexe que é legal. Eu vou pôr um cabo novo, legal. Eu vou pôr uma antena nova e um cabo novo, excelente. Conectores, melhor ainda. Mic, nossa, excelente. Tudo que é para melhorar a estação é bem-vindo, né, Kiko? Tem um conector só na saída do rádio, bom, né, perto daquele porcaria, às vezes você compra uma de R$2 na Santa Ifigênia. Pô, comprei um conector novinho. Mais ou menos, né? E um bom conector é bem mais caro, né? R$1 ou R$1,50, né? Não desmerecendo, né? Tranquilo, quem começa, né, até um usado aí de um amigo tá valendo, mas você quer melhorar a estação, né, Kiko? Cabo melhor, conectores, antena, altura de antena, tudo, né? Tudo é válido. E o rádio, né? E o rádio aí que faz uma bela diferença também, né? Mas tá bom. 5 watinhos, final de escala, ok?
Fica aí com a gente, já te passo, hein? Mais alguém na frequência? Ok. Ailton, P2 Victor, Mike Eco, adiante. Ok, Paulo, beleza, hein? Bem escutado aqui por São Bernardo. Um abraço aí a todos os amigos da rodada. Já vou me despedindo, hein? Eu estava aguardando para te comentar aí que foi um capacitorzinho que explodiu aqui na antena, mas já virado. Tá bom? Valeu, obrigado aí. Um bom domingo a você, a todos aí. Um bom final de rodada, hein? Show! Parabéns aí pela participação. Ok. Obrigado, tá bom, Ailton? Aparece, hein? Aparece aí mais vezes, tá bom? Paulo Fênix também. As novidades lá pela internet. Os trabalhos, né? Legal, Paulo. Muito bom, hein? Não é qualquer um, hein? Essa produção não é para ficar na mão de qualquer um, né, Paulo? Tem que ser o Paulo Fênix ou o Paulo Fênix. Sem o sócio, hein? Sem aquele sócio lá daquele estúdio, lembra? Aquele seu muito amigo, né, Paulo? Lembra do seu muito amigo? Então, liga só na sua mãe é melhor, hein? Então, logo, um mês de trabalho já passa a mão em tudo, hein? Eu faço, eu aconteço, eu cobro, eu recebo. Cuidado, hein? Tem alguns aí sócios perigosos, hein, Paulo? Lembra? Então, a gente brinca, era um sócio lá do Paulo, viu? Amigos da rodada Alto-falante, que era meio... como a gente pode chamar, né, Paulo? Guloso, né? Meio guloso. Ele foi um espetáculo, né? Não, tem um que foi bom, né? Tem o último sócio seu que é um cara ponta firme, mas o outro lá do trama, né, que ele era um pouquinho ambicioso demais, né, Paulo? E já queria ser sócio aí com os equipamentos meio a meio, opa. E a nossa sociedade, né? Positivo. É isso aí, legal, Paulo. Mesma coisa, hein? Maravilha. Bom, em frente. Antônio, P2 Papa, Hotel Juliette, adiante. Ok. Já deu no pé. Flávio, P2 Uniforme Serreco. Se o Flávio responder, é porque ele não fez a experiência, hein? Não tenta me enganar, hein, Flávio? Não tenta me enganar, que estou ouvindo aqui seu áudio, hein? Vai daí, vai daí. Espero que não tenha feito também, hein? Brincadeira é brincadeira, né, Flávio? P2 Uniforme Serreco, adiante. Coffee. Tentei, mas não deu certo. É que eu queria melhorar meu áudio, aí eu vou tentar parar de respirar, vou fazer esse exercício. O colega Kiko chegou por aqui. Fábio Vila Madalena, bom divertimento, os demais que adentraram também um bom dia. Eu vou aproveitar e vou pedir para sair. Eu pensando que o Paulo Fênix estava pela frequência, depois você explicou que ele está pelo YouTube, né? Paulo, me mata uma curiosidade ao se despedir de mim. Qual a altitude da ponta da tua antena em relação ao nível do mar? Só por curiosidade aí. Tá bom? Um bom domingo para todos. Eu agradeço o Paulo. E não consegui, não. Tentei parar de respirar, mas eu ia ter que fazer psicografia, psicotelegrafia. Tá bom, Paulo? Uniforme Serra Eco, EXU. Positivo. Olha, num cálculo rápido, eu estou um pouquinho acima do nível da pista do aeroporto, ok? Então, segundo o Renato, né, que manjava do assunto, a pista do aeroporto de Congonhas está exatamente 804 metros em relação ao nível do mar, ok? Mais 30 com a casa, a torre, né, mais 5 da antena, né, já faz os cálculos. 830 e 34 e 39. Tá? Então, 839 metros, a ponta da antena, hein? Tá bom, Flávio? Acho que é mais ou menos isso. Porque
a título de curiosidade mesmo. Tem uma recepção muito privilegiada, lógico, que tem os equipamentos, né? Tá bom, Paulo. Bom dia a todos aí, tá? Eu prometo que eu vou me exercitar bastante na questão de prender a respiração. Vou numa piscina olímpica, amarrar o chumbinho na perna, pular. Assim que eu conseguir bater o recorde olímpico, eu venho fazer QSO. Então, um bom domingo para você, Paulo. Muito obrigado, tudo de bom. Ok. Então tá aí, Flávio. O Paulo Fênix tá informando que tá ouvindo seu áudio. Bom, não é novidade, viu, Paulo? Sempre elogio o áudio do Flávio, hein? Quem tá elogiando o teu áudio, Flávio, é o Paulo Fênix. Tá lá no estúdio, né, que ele simula estéreo e simula 7.1 surround, ok? E a sua transmissão tá de lascar também, de boa, hein? Tá excelente. Né? Parece FM, né? Exatamente, né, Paulo? Com esse pouquinho de... Até falei pro Flávio, viu, Paulo? Você que manja de áudio. Eu falei, o tanto de eco, né, de reverb, né? Essa pitadinha de reverb é o que há no áudio dele, né? Você vê que não tá limpo, né? Seco, mas tem essa pitadinha de reverb que dá um chance diferente, né, Paulo? E o Paulo elogiando teu áudio também, que tá espetacular, viu, Flávio? Então tá aí. Bom, para mim o Flávio chega ao final de escala, hein? Não tem para ninguém, né, Flávio? Tá bom, vai lá, grande abraço e tudo de bom. São 10 horas e 51 minutos. Mais alguém na frequência? Ok. O Disney, o 2, Whisky Bravo Kilo. Mais alguém? PY2EXU, Romeu Charlie Oscar. Bom dia. Ok. Reinaldo Prats, chegando também forte, hein? Disney forte, Reinaldo Prats forte, Flávio forte, todo mundo forte, hein? Mais alguém? Ok. Bom dia, abraço, tudo de bom, Disney. Bom domingo, adiante. PY2EXU, PY2EXU, Bravo Kilo, meus cumprimentos aos que me ouvem, incluindo aí o nosso amigo Reinaldo Prats, o vizinho aqui. A gente balançava aqui, estamos tão próximos, né? Paulo. Assim, né? É o destino, né? É muito perto. Ok, Paulo. Hoje não tem nem assunto em pauta, né? A gente apenas encontra amigos e tal, e assim vai, né, Paulo? A gente cuidando aí da carcaça, porque senão hoje come, né? O nosso corpo é assim, né? Então deixa aí a oportunidade para o pessoal que já está aí acumulando, né? Chegando no final, tá na fila, né, Paulo? Ainda bem, né? Positivo. Não, o pessoal respeita a fila aqui, hein? Aqui quem fura a fila leva choque, né, Reinaldo? É isso aí. É minha fonte, 13.8 volts, hein? Que choque, né? Depende da corrente, né? Dá para fritar, né, o Disney? A tensão nem sempre é o mais importante. A corrente que fala alto, né? Fala Reinaldo Prats. Muito bom dia, grande abraço. Excelente domingo. Doutor Reinaldo Prats. PY2 Romeu Charlie Oscar. Bom domingo, adiante. Perfeitamente. Doutor Paulo, muito bom dia ao senhor, aos demais companheiros aí que adentraram, ainda estão nos ouvindo, inclusive aí o nosso amigo Disney, PY2 Whisky Bravo Kilo. Bom dia para você, Disney. Flávio também estava aí, eu não comecei a notar agora, né? Entrei aqui no YouTube aqui, mas fica meio fora de compasso aqui o teu áudio no rádio e no YouTube. E então eu deixei de lado assim, mas o SDR não está funcionando, então tentei ligar aqui para acompanhar você aqui pelo YouTube, mas está meio fora um pouco. Não sei como fazer para sintonizar, ficar os dois, rádio e YouTube,
meio-dia, né? Mas não sei fazer. Não posso dizer como é que teria que fazer. É isso aí, doutor Paulo. Estamos aqui para cumprimentá-lo, desejar um bom domingo a todos os companheiros aí. Eu quero saber se tem alguma coisa aí para comer. Apesar que eu já tomei um cafezinho aqui, quero ver os salgadinhos que você tem hoje aqui. E se sobrar aí, manda pelo drone. Manda aqui para mim. Aqui a gente é humilde. Tá bom, meu amiguinho? PY2EXU. Comandante 7 estrelas, nas imediações do aeroporto de Congonhas, que irá nos representar aí numa próxima oportunidade aí nos países aí árabes. Vai representar lá pelo Sheik, Milk Sheik. Prossiga aí, ô Paulo. Exatamente, né? Chegando em Dubai, né, os sheiks são apresentados, né, Reinaldo? Aí o sheik lá de uma região, aí chega lá numa Lamborghini, o sheik lá da Arábia Saudita, aí chega lá numa Ferrari, né? O milkshake é o Paulo, né? Chega num Fusquinha 66, né, o Reinaldo? Mas tá bom, né? Sendo shake, tá bom, né? Mesmo milkshake, não é? Bom, em relação à culinária, hoje suco de laranja, chocolate quente e cafezinho, tá bom, Reinaldo? E comes e bebes, presunto, queijo, mortadela, salaminho, pão francês e pão italiano. Requeijão também, hein? E requeijão, ok? Pode comer à vontade, que tem pra todo mundo, viu, Reinaldo? É isso aí. Doutor Reinaldo, é o milkshake, sabor abacaxi, o sabor morango. Aí você escolhe, hein? Abacaxi, morango, framboesa, né? Eu sou o sabor chocolate, hein? É o que eu mais gosto, né? É milkshake de chocolate ou chocolate, né, Reinaldo? E banana split, hein? Sorvete, pessoal, é colegial, mas colegial é um potinho pequeno, né? E a banana split já viu um prédio de sorvete, né, Reinaldo? E ficava bom, né? Com as bananas ali, muito bom, né? Sabor chocolate, morango e creme, hein? E delícia, hein? Engordade, mas é bom, né, Reinaldo? Bom, falou o Disney, o Reinaldo Prats. Mais alguém? Ok, fala Kiko. PY2EXU, quilo, adiante. Bom dia, Paulo. Vamos lá. Então, aí, voltando lá à história do equipamento, né? Aí eu tô aqui provisoriamente com uma anteninha aí, J, para poder, eu vou subir minha estação de novo aqui, né? Mas é o que você falou, aos pouquinhos vai montando, né? Vai colocando, vai melhorando, as coisas vai melhorando, né? E esse rádio aqui, cara, pelo que eu percebi, o áudio tanto para quem transmite, tanto para quem recebe, é fantástico, cara. É um rádio totalmente diferente de tudo aí, né? Positivo. Modulei, transmitiu, PY2EXU, quilo, 10 horas e 59 minutos. Só respondeu o Fernando, tá? Aqui no caso, Fernando, no caso da rodada alto-falante, que a gente transmite no direto analógico, ok? Então, pode ser, né, que em outras rodadas, em outras bandas, modos, né, digitais, você consiga aí uma explicação de quem conhece, tá? Eu não manjo. Tá? Para ser bem sincero, eu não manjo aí do riscado, ok? E a gente mantém, né, o padrão da rodada, né? Começou há 22 anos, modos analógico, frequência modulada, ok? Então, a única coisa que eu faço aí pela internet é a retransmissão da live, ok? Onde você está com a gente. No espaço do bate-papo, ok? Então, não tem link, repetidor, nada interferindo. Tá? É um modo puro, ok? Modo analógico, frequência modulada, aqui em 2 metros.
Tem amigos que manjam aí do assunto, ok? Os aplicativos, de links, né? De toda essa parafernália aí, né, desse universo digital, junto com o analógico, em repetidores, mas eu não manjo, hein, ô Fernando? Eu fico te devendo uma explicação, ok? Pode ser, né? De repente, na região, né, que tenham aí usado mais um modo do que outro, né? Outros radioamadores ao redor no Brasil, ao redor do mundo, tenham, né, outros aplicativos, ok? Então, e outros programas, né? Para te dar uma explicação, mas eu desconheço. Tá bom, Fernando? É isso aí. Nosso modo, ele é fiel, né? Nasceu há 22 anos atrás, né? Agora, em agosto, mês que vem, a gente completa 22 anos de rodada alto-falante, ok? E até tinha rádio, e tenho, né? Alguns rádios híbridos, né? Modos analógicos, digitais, aplicativos, né? A própria transmissão da rodada alto-falante pela internet, a live, né? Tem um outro padrão, né, de transmissão, já vai o digital, né? O áudio, né, já vai da mesa, né? Já vai para o computador, tudo digitalizado, tudo equalizado, ok? Lá no YouTube você mexe em padrão de equalização, né, de imagem, eu mexo também em padrão de imagem aqui no computador, né, com o aplicativo, tá? Mas só isso, né? Essa parte de digitalização, né, da mesa para frente, do computador para frente para a internet. Na live, agora aplicativos e outras condições eu já desconheço, tá bom? Ok, fica à vontade, tá bom? Positivo. Ah, o Paulo já manja, pronto, hein? Tá, a explicação do Paulo Fênix, tá bom, Fernando? Bem abaixo, pode dar uma olhada aí, o Paulo Fênix manja do assunto, olha lá. Então, tá dizendo o seguinte, o Paulo Fênix diz o seguinte, o Zelo, ele é quase um WhatsApp, né? Só funciona de aplicativo para aplicativo, tá aí, ó. Olha lá. Quem manja, manja. Eu que não conheço aí do assunto, não dou palpite, né, Paulo? É o meu assessor direto, viu, Fernando? Paulo Fênix, manja, hein? Manja aí do tema profundamente, hein? O negócio dele, né, altos papos aí de tecnologia de internet, aplicativo, som, edição analógica, digital, híbrida, hein? Esse papo todo é com ele, hein? Tá bom, então tá aí, Fernando, respondido. Bom, obrigado, hein, Paulo, pela assessoria. Pago logo mais, hein, no dia 33 de fevereiro, hein? Pode mandar o valor aí, seja qual for, que eu te pago, hein? Tá bom? Bom, mais alguém na frequência? É isso aí. Wilson, P2, Whisky Bravo, Bravo, adiante. Ok. Wilson já deu no pé. Então, mais alguém na frequência? P2 Whisky, Bravo Kilo, Disney. Domingo que vem, mais um encontro, hein, o Disney. Tá bom? Hermelino Matarazzo, hoje não tem, mas domingo que vem, é garantido. Como falam os japoneses, garantido no domingo que vem, viu, Disney? Pode avisar sua filha que domingo que vem ela te dá mais uma carona para lá, hein? Whisky Bravo Kilo, adiante. Y2EXU, P2 Whisky Bravo Kilo. Ok, Paulo, bem, bravo, hein? Só que não vai ser minha filha que vai poder me levar, hein? Porque ela está viajando, né? Há uns dias em férias, né? A minha netinha também. Então, eu acho que eu vou apelar aí para a carona de uns radioamadores amigos nossos aí, hein? Porque domingo passado eu não sei, ela que me lembrou, né? A última hora ele me ligou no do pai e ofereceu a carona. Opa, veio do céu, hein? A filha do pai tem que fazer uma coisa bem grande, né? Ele sai lá de São Bernardo, vem até a Vila Prudente para depois caminhar em sentido ali à Zona Leste. Essa grande cortesia, né? Vamos ver, eu tenho aqui perto aqui o meu vizinho, não sei se será possível, se vai também, como domingo ele foi, o Luiz Português, né?
O juiz português, ele fica até mais próximo do que a casa do Reinaldo, hein? Ele está bem encostado aqui. Tem um vizinho também. Temos 3 vizinhos radioamadores. E ele estava lá também. Eu conversei com ele e falei, não posso afirmar. É na véspera, né? Também tem os compromissos dele, né? Mas com certeza, eu vou verificar até aí de uma outra forma, de ônibus, qualquer coisa, não sei quais são aí os acessos aí via transporte público, né? Por aqui lá já tem trem, metrô, tem alguma coisa aí que dá para fazer conexões, né? Mas eu vou de carro, porque aí se levar alguma coisa, traz também, né? Aqui, Pedro, se a senhora dessa aí não trazer alguma coisinha, né? Então, até uma novidade, hein? Meu filho me mostrou aqui toda a correspondência dele que faz as compras, o Mercado Livre veio aqui na minha casa, ele passa aqui e retira, né? E ontem ele passou aqui e retirou aqui o tamanho de um sino, um pouquinho maior que um sino, um amplificador de antena para celular. Ele é passivo, não usa pilhas, não usa nada. Você simplesmente cola no celular e ele que aumenta a sensibilidade do seu celular. E como ele viaja muito, ele vai testar e passar as informações para depois a gente divulgar aqui, Paulo. Positivo. Minha dúvida é a seguinte, né? Na recepção, né, pode trazer algum benefício, né? Mas será que bate na transmissão, né, a ressonância da antena do celular? Né? Será que pode gerar lá um retorno de RF, como para nós radioamadores, né? Tem um retorno ali, uma estacionária alta, será que influencia, não influencia? Ele leu alguma coisa a respeito? Você leu? Tem alguma informação, Disney? Eu tenho 2 vezes que eu tenho comprei o chinês, esse em chinês não deu para nada, viu? Eu não sabia de risquinho, não tem nada, mas tem preço. Tem preço real, não lembro agora que falei, né? Mas tem teste, né? Agora, quanto é essa observação? Isso é muito boa, né? E você pode fazer uma antena passiva ajudando na entrada. Isso já existe dentro do radioamadorismo. Agora, na saída, aí a coisa complica, né? Porque você já está fazendo já o turno, já com potência, né? Agora, eu tive uma olhada assim, tem o desenho que mostra, está me parecendo uma daquelas antenas encurtadas, com várias regulações, né? Tipo, muito magnético. Parece ser essa tecnologia, né? E a gente vai desvendar que ele vai estar para... Ele viaja muito, hoje, inclusive, está viajando. E no locais que ele está com dificuldade, ele já vai passar essa informação para ele, se melhorar, né? Mas se não na recepção, já é uma coisa, hein, pai? Positivo. Bom, testa aí, né? Mas ele testa também, né? Vamos ver lá o resultado e que dê tudo certo, né, Disney? E quanto à potência do celular, também é uma mixaria, né? 600 miliwatts. Na máxima, né? Para o celular, ok? Isso no máximo. E como ele trabalha de uma forma inteligente, nem sempre ele joga os 600 miliwatts. Mas aí 100, 50, né? Dependendo da condição do sinal, da ERB, né? Da estação rádio base, ele trabalha com potência mínima, né, 20%, enfim, né? Isso é muito, muito longe. A condição ali de recepção é X, e vai mandar um sinal proporcional para manter a conexão, a transferência de áudio, mesmo sendo digital, mas tem esse departamento automático no celular, né? De celular não manjo nada, né? De celular, eu sei alguma coisinha básica aí, mas quem manja de celular na rodada, quer ver? De celular especificamente, quem quer? Tem alguns amigos que mexem com telefonia celular, AirBs, né? Enfim. Vou perguntar depois para esses irmãos radioamadores que entendem um pouquinho além do radioamadorismo. O mal é mal entenda o beabá do radioamadorismo, né? Então, eu não vou ousar falar besteira. Bom, mais alguém na frequência? Reinaldo Prats. Doutor Reinaldo Prats. Tá bom aí o gourmet, Reinaldo? Aprovado.
O senhor deseja mais alguma coisa, hein? Pode pedir, hein? Se o gourmet aí, né, não estiver à sua altura, pode vir que a gente chama, hein? Tá bom, Reinaldo? P2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Perfeitamente. Não, tudo tranquilo. A gente deixa daqui a pouco eu vou te pedir para você, ainda é cedo ainda, são 11 horas e quase 10 minutos, né? Mas quando chegar perto do meio-dia aí, então aí eu já peço para você me manda aí via drone aquilo que for possível, né? Certo? Aqui a gente, você sabe, né? Não tem luxo, aqui nós não temos luxo, aqui nós aceitamos aí de mão beijada, né? Tudo que é de graça a gente aceita de coração. Oh, vida dura. A gente está brincando um pouco aqui, mas vai chegar uma época aí que você vai me mandar via, não sei, talvez nem pelo drone, mas um sistema mais sofisticado, né? Mesmo que você não queira mandar nada, mas você pode mandar o cheiro do alimento aí que você está aí, você está saindo cheiro para você. Você já, ó, dá uma cheirada aí, Reinaldão, vê como é que você vê que está o salgadinho aí, olha que cheiroso que tá. Aí vem o cheiro. Via éter. Quem sabe, né? Acho que ainda não vou pegar quando for essa época aí, né? Inclusive, desculpe, Peratóis, inclusive eu vou ver você aqui na íntegra, falando aqui, eu vou ver você aqui no sistema, eu vejo você assim como você estando aí, mas eu vejo você aqui, independente de tela, nada, aí vem, forma a sua imagem aqui, e você falando, eu olhando para você, você olhando para mim, vai ter certas coisas aí que a pessoa fala, como é que pode isso daí, né? Mas vai acontecer. Vai acontecer. Aí você me convida, Reinaldo, dá um pulo aqui, vem comer aqui, vai. Aí aí já tem o transporte, né? Via técnica, aquele transporte que você aperta o botão, aí sobe, já desço aí no teu QTH e a gente já vai apreciar aí o café rodada do alto-falante, café do rodado do alto-falante, que vem salgadinhos, tem sucos, tem chocolate quente, tem tudo, é uma beleza. Por isso que eu digo para você, no futuro, todos vocês, amigos, vão participar desse café, a rodada do alto-falante. Aguardem. Talvez demore um pouquinho, talvez uns 50 anos, ou talvez 100 anos, mas nós não estaremos mais aqui, nessa geração, só se for em outro corpo. Em outro corpo, talvez a gente consiga. Você vê cada coisa, o Paulo. A gente está brincando, mas... Reinaldo, dá um pulo aqui. Já passo aí. Você já viu aquele filme lá daquele... Os caras apertam o botão, aquele sobe assim, ó, e já vai sair lá no lugar lá que foi combinado, né? Aquele filme que passava lá dos navegantes lá do espaço, aquela coisa toda, né? Mas vai em frente aí, o Paulo, senão ainda o pessoal não fala hoje aí. Prossiga, rapaz. Ok. P2 Romeo Charlie Oscar, Reinaldo Prats. Não, pior que já tem, Reinaldo. Pior que já tem, hein?
Você vê o teletransporte, né? Não é igual do Kirk, do Spock, lá do Jornada nas Estrelas, né? Eles vão para o planeta, volta, vai de uma nave para outra, né? Tudo no teletransporte, mas já tem, hein? Teletransporte de átomos, partículas, tá? Teletransporte já via satélite, os chineses já fizeram, tá bom? Para quem curte aí física moderna, ok? Tem experimentos aí dos chineses e dos austríacos, na Áustria, hein? Foi feita lá experiências de teletransporte e tem um satélite chinês que permitiu essas experiências, ok? Tem pontos diferentes na China, entre a China e a Áustria, tá bom? Por enquanto, né, o teletransporte de átomos, partículas, moléculas, ok? Está ali na molécula, né? Até chegar em órgãos, no corpo humano, um ser humano, vai demorar um tempo. Tá? Mas aí tem o seguinte, hein? Quando eu tocar a campanha, você fala, vou atender a porta, Paulo. Eu faço que nem o Capitão Kirk. Né? Deu um pulinho aí na sala de rádio, né? Abro a geladeira, pego a pizza de ontem e trago para cá, viu, Reinaldo? Aí você chegou, Paulo, vou almoçar, hein? Vou manjar aqueles pedaços de pizza de ontem. Aí você abre a geladeira, pô, sumiu. O que aconteceu, né? Aí você vem na rodada, ô Paulo, será que alguém pegou a pizza aqui da geladeira? Eu falei, não sei de nada, hein, Reinaldo? Não tô sabendo, hein? Aí você precisa pôr uma tranca na portinha do teletransporte, tá bom? Ô Marcos, bom dia, grande abraço. Grande Marcos, PY2EXU November Delta Bravo, sempre aí com a gente. Ele tá mandando um abraço para você também, viu, Reinaldo? Você viu que já dei a dica, hein? Já passa uma corrente na geladeira, hein, Reinaldo? Vai que esse teletransporte lá do Jornada das Estrelas ficar pronto rapidinho, né? Você já corre o risco aí de ter a geladeira assaltada, hein? E eu já tranco a portinha ali do teletransporte, hein, Reinaldo? O cara vem para cá, mas não sai da gaiolinha, né, Marcos? Ele tem que tocar a campainha, né? Eu, pelo interfone, falo, quem é, né? Aqui é o Reinaldo Prats. Buscar os salgadinhos. Opa, já abro lá a portinha, você entra. Reinaldo Prats, o Marcos, né? E alguns amigos têm, né, passagem liberada. E vai chegar, viu, Reinaldo? Vai chegar logo, logo tudo isso, hein? Hoje é um pouco de ficção. Tem verdade, tem fundamento, né? O fundamento do teletransporte na física moderna, ok? E todos os experimentos que já fizeram de teletransporte, né, a nível de satélite, né, o negócio está bem evoluído, mas levar um ser humano ali de um lado para o outro ainda é muito cedo, né? Tem que passar muita água debaixo da ponte, né, Marcos? Mas no filme de ficção pode, né? No Jornada das Estrelas está valendo. Bom, mais alguém na frequência? APO2WBX com bom dia. Silvio, zona norte da capital. Bom dia, rodada Alto-falante. Ok. 2 amigos. Na ordem... Lex, ok. E o Silvio. Os anotados aqui, mais alguém? Okay. Você vê que a gente fala de comida, hein, Reinaldo? Você vê, a gente fala de comida, o pessoal vai chegando, né? Falou de comida e pizza e salgadinhos. Opa, onde é? Fala, Alex, muito bom dia, grande abraço. O 2WBX, adiante. Muito bom dia a você, Paulo. Muito bom dia a todos que estão aí na escuta. Sou o PO2WBX aqui, o Alex, diretamente da Zona Sul de São Paulo, do bairro da Saúde. Pela oportunidade, comandante Paulo, sempre aí no comando da rodada, né? Isso aí, comida é um assunto que todo mundo gosta, né? Eu acredito. Quem não gosta do assunto, gosta de comer, né, Paulo? Então, não tem como. Agora, quem chega no fim da rodada, já encontra a mesa farta, hein? Até o café aqui fica frio, hein? Quando tem café, né, Paulo? Ouvindo você falar aí do teletransporte aí, né? Que o amigo citou. O teletransporte de seres humanos e objetos grandes existe, por enquanto, né, na ficção científica. Mas a maior sala de teletransporte existente hoje
tem o tamanho de um chip. É o teletransporte de um mundo subatômico da mecânica quântica aí, já que é uma realidade há algum tempo. E no mundo quântico, o teletransporte tem envolvido aí o transporte de informações e não o transporte de matéria, né? Mais avançado do experimento está tentando transportar aí memória de organismo vivo. Mas os cientistas confirmaram aí, viu, Paulo, que as informações podem ser passadas entre os fótons em chip de computador. Mesmo quando os fótons não estão fisicamente ligados a eles, transportaram uma operação lógica inteira. São muitos progressos, Paulo, que ocorrem aí, começam a surgir indícios de que o teletransporte também possa ser feito envolvendo a matéria, né? Eu não entendo nada sobre isso, mas eu gosto, eu sou um curioso do assunto também. Deixo com você, comandante, Papai P2EXU, P2WBX aqui na escuta com os demais amigos. Exatamente. O Marcos está falando que não adianta, é verdade, hein? Porque você quebra, né, todos os códigos de criptografia, né, o Alex? Aquela senha lá do banco, ixi, isso é em 2 palitos, hein? O processador quântico nem pensa, hein? Vai, né, de lambuja, assim, pá, já estoura esse cadeado, né? Deixa chegar, hein? Deixa chegar os computadores quânticos que sai da frente, hein? Bom, vamos em frente. Fala, Silvio. Bom dia, grande abraço, tudo de bom. Não anotei seu indicativo, mas anoto agora, tá bom, Silvio? PY2EXU, Paulo, baita abraço, adiante. Positivo, Paulo. EXU, Papa Uniforme 2, Sierra Zulu. Silvio, aqui na zona norte da capital, tá bom? Infelizmente não tive condições de cópia do Alex por aí. O Reinaldo, de linda forma chegando para mim por aqui. Paulo, não querendo atrapalhar a rodada de vocês, já atrapalhando, será que daria para você passar para mim o endereço da feirinha de Ermelino Matarazzo? Estou procurando aqui no País dos Burros, mas não estou achando. Se for possível aí, não for atrapalhar a rodada, você passaria para mim o endereço da feirinha, por gentileza? Papa Uniforme 2, Serra Zulu, Silvio Redondo, EXU. Ok, não, tranquilo, hein? Não atrapalha em nada, tá bom? Grande Silvio, P2 Serra Zulu, Y2EXU Paulo, aeroporto de Congonhas. Só um detalhe, hoje não tem Ermelino Matarazzo. Teve Ermelino Matarazzo domingo passado, ok? Dia 10, e vai ter agora, domingo que vem, dia 24/7. Para quem não sabe, Ermelino Matarazzo, domingo sim, domingo não, tá bom? Então, a cada 15 dias, né, teremos Ermelino Matarazzo, pelo menos por enquanto, nessa programação, tá bom, Silvio? Mas anota o endereço. Parque Municipal, lá em Ermelim do Matarazzo. Repetindo, Parque Municipal, em Ermelim do Matarazzo, rua. Falo bem pausada, porque você ficar anotando tudo, né, quem fala rápido pensa que o amigo, né, tá lá com um gravador, né? Não, tem que anotar, né? Ou no celular, ou no computador, ou no papel, né? De caneta, lápis, enfim. Então tem que devagar, né? Rua Abel Tavares 1564. Rua Abel Tavares 1564. Então, repetindo. Parque Municipal, em Ermelim do Matarazzo, Rua Abel Tavares 1564. Beleza, Silvio? Anotado por aí? Positivo, Paulo. EXU por aí. Anotado no Parque Municipal de Matarazzo, Rua Abel Tavares 1564. TKS de coração, meu velho. Vou dar um pulinho lá, domingo que vem, hein? Não estou tão longe daqui não, Tucuruvi. Até lá é uma caminhadinha. Tá bom? Te agradeço, Paulo, dê prosseguimento por aí. Eu fico aqui em rádio escuta, tá bom?
Abração, TKS de coração. Ok, só para informação dos amigos, na semana passada, só de livro de assinatura de radioamadores, 180, ok? Deu 178. Também eu arredondo para 180, né, que assinaram um livro, né? Foram alguns radioamadores que não assinaram. Aí, né, radioamadores levaram esposa, filhos, amigos, outros que não são radioamadores, vamos por os PX, ok? Simpatizantes do hobby. Olha, teve um amigo que falou o seguinte, olha, provavelmente de 250 pessoas até 300, tá bom? Que tenha sido aí 250 ou 230, nossa, foi gente pra chuchu, né, Silvio? Muita gente. E foi até às 16 horas, ok? O dia inteiro ali, né, a feirinha, equipamentos, churrasco, nossa, tava excelente. Então teve um radioamador que colocou defeito. Todo mundo elogiando, viu, Silvio? Então foi o maior sucesso, né? Poxa, uma primeira atacada, né? O primeiro evento. Né? Reunir aí 250 pessoas ou mais, não é qualquer feirinha que faz isso, né? Então, parabéns aí para os organizadores, né? E para os radioamadores que saíram ganhando, né? Quem foi, curtiu, gostou, comprou, vendeu equipamento, comeu churrasco, né? Enfim. Muito legal. Olha lá, Reinaldo Prates, se você não foi, perdeu, hein? Bom, falou o Alex, falou o Silvio, mais alguém na frequência? Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo, bom dia. Opa. 2 November, Charlie Romeo. Grande Cris. O senhor aqui. Ó do Cris, mais alguém? Eu acabei de falar agora há pouco, acho que falamos juntos, né? Positivo. João. Deixa eu pôr o senhor de volta na roda, hein, João? João. Achei aqui, ó. TBW. Confere, né? Ok. João, mais alguém? Ok. Pelo 2 November, Charlie Romeo. Bom dia, Cris. Grande abraço, bom domingo. Ok, QSL total, Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2. November, Charlie Romeo, Cris aqui pelo Butantã, Vila Sônia, São Paulo. Bom dia a todos aí de AZ, Sérgio, Silvio, Reinaldo Prates, o João, que já estava desde manhã e está retornando agora. E aos demais aí que eu não ouvi, meu cordial 73. Um excelente domingo, é um dia de sol. Pena que não tem a feirinha, mas a gente segue aí no bom bate-papo até o final da rodada. E daqui a pouco o prato do dia é frango assado, hein, Paulo? Já que vocês estão falando de comida, vou passar daqui a pouco lá na padoca, pegar aquele frango assado com aquelas batatinhas douradas e um sucão gelado para o almoço e fazer aquela macarronada alho e óleo e fazer um domingo feliz. Final de semana tranquilo, as férias estão acabando, quarta-feira já volto a trabalhar, acabou a moleza. Mas deu para fazer bastante coisa aqui em casa, as reformas, revisar muita coisa. E, enfim, bom, de férias mesmo, vou continuar no meu grupo escoteiro, né? Férias, vamos entrar só no dia 6 de agosto. 6 de agosto a gente está retornando aí para finalizar o semestre final. E aí, Paulo, como é que tá o molho? Tudo em paz, tudo tranquilo? Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo, rodada alto-falante. Aqui, você fala todo instante. Ok. 2 November, Charlie Romeo, Cris. Você falou a palavra mágica, hein, Cris? Franguinho da padoca, hein? Aquele tempero que eles põem ali, ninguém faz igual, né? Aquela casquinha bem crocante no frango, hein? Nossa. Eu te aconselho a comprar 3, viu, Cris? Um para você e para a família, um para o João
Já já vai tocar campainha, ok? E para mim que eu passo na sequência. Como o João tá mais perto, ele vai chegar na minha frente, viu, Cris? Você esconde outro frango, hein? Deixam lá no forno, num cantinho, não deixa o João dar uma olhada, ok? Então, você já almoça com a família, o segundo é pro João e o terceiro para mim, tá bom assim? Tá bom assim, né, João? Uma saladinha, coisa light, viu, Cris? Não esquenta a cabeça com muitos enfeites na mesa, tá? Um pratinho, um garfo, uma faca, tá de bom tamanho, hein? Copinho lá para tomar um suco, tá tranquilo, né, João? A gente não repara nisso, mas detalhe, hein? Além desse frango, mais dois, viu, Cris? Faz favor, hein? Fala, João. Eu dois tango bravo, isso que adiante. Ó, Paulo, vou falar uma coisa para você, já falei várias vezes, e o Cris aí vai escutar muito bem. Bom dia, seja bem-vindo. Tá? Uma coisa que eu não tenho é orgulho, nem sou enjoado para ir comer na casa dos outros, viu, Paulo? Eu não sou enjoado. O rapaz pode vir com franguinho assado, franguinho ao molho, um franguinho ali bem temperadinho, uma pimentinha do lado, tá? Um arrozinho, um feijãozinho, uma farinha, tá? Não precisa de farofa não, viu, Paulo? Uma farinha mesmo, de mandioca, uma farinha normal, tá? Eu não sou enjoado, viu, Cris? Tá? Pode me chamar assim, não tem problema nenhum, tá bom? E eu acho que o senhor é a mesma coisa, né, seu Paulo? Eu acho que o senhor também não é muito enjoado para ir comer, né? Então pode nos chamar assim, viu, Cris? Aí pode ser com um talher grande, um talher pequeno, um garfo grande, um garfo pequeno, não tem problema não. A gente come a mesma coisa, tá bom? Então fica à vontade aí. Só marcar o dia normal aí, tá bom? De preferência final de semana, tá? E a gente faz a nossa parte, né, Paulo? Então pode nos convidar sim. Ah, mas só tem frango assado. Come. Ah, não tem frango assado, só vai ter frango ao molho. Come também. Ah, não tem nem frango assado, nem frango ao molho. Vai ter frango no forno. Comemos também, não tem problema. Tá bom? Então, do jeito que você mandar aí o franguinho aí, na panela, a gente faz um bem bolado, né, Paulo? Então, fala aí pra ele. Não sei se ele tá me ouvindo, mas pode passar essas informações para ele, que são informações verídicas, viu? São informações que a gente faz o que pode, né, Paulo? Então, deixa aí o meu agradecimento, mas pode nos convidar para a gente fazer essa degustação, sim, e da melhor maneira, tá bom? Se tiver frio, nós vamos, se tiver quente, nós vamos, se tiver calor, nós vamos, se tiver chovendo, nós vamos, não tem essa, tá bom? É isso aí. Eu acho que eu posso contar com o senhor, né, seu Paulo? PY2EXU, PY2EXU. Tô copiando sim, João. Tô copiando alto e claro. Ok. Tem mais um, hein? Tem mais um na fila que é o Marcos. Tem que sair de Minas rapidinho, hein, Marcos? Corre, né, vem para São Paulo, que em meia hora acaba a rodada, hein? Tá bom? Aí toma um banho, uma ducha e vou lá pro Cris. Então ficou a seguinte matemática, hein, Cris? O seu franguinho, né, para comer com a família, o meu, do João e do Marcos. Tá saindo de Minas agora, hein? Para dar tempo, né, Marcos? Eu também, viu, João? Qualquer prato eu mando bala, hein? Só tem um prato que eu não gosto, viu, Marcos? É o prato vazio, hein? Esse indigesto, hein? Mas um arroz no frango, frango com frango, e frango com macarrão, com feijoada, vixe. Eu não faço frescura para comer, hein? Macarrão com feijão, com frango, com maionese, aquela lambança toda. Ixi, tranquilo, hein? Para quem foi boia fria, boia quente, né? Boia é boia, né, João? Boia é boia, eu não ligo não, hein? Para mim, tanto faz, hein? E não tenho vergonha de falar que fui marmiteiro, viu, Marcos? Dos bons, hein? Boia fria, boia quente, dos bons. Eu comia tudo, não sobrava nada, hein? Isso aí. Bom, deixa eu dar bom dia pro Darcy Filho. Um grande abraço sempre aí com a gente.
Mas já havia cumprimentado, então só o Darcy. Chegou na hora boa, hein, Darcy? Na hora do almoço, vai ter frango hoje, hein? Frango assado na padoca, hein? O anfitrião é o Cris. Eu tô achando, viu, João, que nessa altura do campeonato, o Cris pega a família, compra o frango e vai lá num parque bem longe, hein? Ele tá pensando, pô, esse cara morto de fome, não chegar aqui, não vai sobrar nada pra gente, né? Deixa eu cair fora com o meu franguinho aqui embaixo do braço e tchau e benção. Assustamos, hein? Eu acho que a gente assustou o Cris, hein, o João. Ah, farofinha de praxe, né? Aquele saquinho de farofinha que eles mandam na padoca é pequenininho, né? Dá uns 4, né? Uns 4 saquinhos de farofa e aquela batatinha no fundo ali também, né? Pode pôr bastante batata, hein? É ou não é? Bom, mais alguém na frequência? Kiko, não é o Kiko lá do Chaves, hein? Esse é outro. Esse é o Kiko Radioamador. PY2EXU, quilo, adiante. Ok. O Kiko se mandou. Então, mais alguém na frequência? Ô, Paulo. Pode falar. O Kiko é meu irmão de lenço aí, tá ok? É o PO2, Kilo X-Ray. Ele é do grupo escoteiro, me falhou a memória. Se eu não me engano, eles estão fazendo uma festa junina lá no grupo escoteiro. Se estiver me ouvindo, ele já aproveita e faz o jabá dele. Segue daí, Paulo. Ele estava agora há pouco aí com a gente. Acho que o Kiko já se mandou, hein? X-Ray, quilo, permaneceu? Acho que ele ouviu a gente se convidando, né, João? Marcos, lá de Minas, pô, esses caras são, né, famintos, vou cair fora, hein? Antes que acaba o rango aqui, né, o Cris. Fala Disney, PY2 Whisky Bravo Kilo, adiante. Até o Disney se mandou, hein? Diante desses golosos da radiofrequência, falei, o quê? Pô, trava na porta, tranca, soltar o cachorro, que esse pessoal é esfomeado, hein? Reinaldo Prats. Aí, Reinaldo. Sobrou para você, hein? PY2 Romeo Charlie Oscar, adiante. Perfeitamente. O que sobrar, sobrou. Não tem. A gente não é assim tão esfomeado. A gente come, sobrou pouco, a gente come pouco, não tem. Mas você fez uma pergunta aí se eu fui na feira. Você falou assim, Reinaldo, você foi na feira? Não fui. O carro foi para o mecânico, infelizmente queimou a junta do cabeçote, que queimou, não fui eu. Eu já comprei o carro baleado. Entendeu? Quer dizer, você liga o carro, ele funciona direitinho, aí ele, depende do tanto que você vai rodar, a coisa começa a ferver, né? Começou a ferver e tal, e falei pro mecânico, ele pegou, trocou uma válvula lá, não sei o que, da termostática, não sei o que, não sei das quantas, que eu não entendo muito de... Conclusão, o carro ferveu novamente. Aí foi um dia que eu fui no posto de saúde, o carro saiu aquela fumaceira. Até tinha um senhor, eu falei, não roda que aí vai queimar a junta. Mas o cara já devia estar com a junta já queimada. Encostei numa mecânica lá e ele me trocou uma mangueira que tinha rachado. Trocou, tudo bem, mas o carro ferveu. Aí cheguei para o mecânico e falei, você não viu que ferveu? Vocês que têm experiência, ferveu o carro porque deve ter algum defeito. Geralmente quando ferve aí, se eu fosse mecânico, eu já ia direto na junta do cabeçote, né?
Uma das coisas aí, independente de válvula, de termostato e não sei o que, não sei o que. Conclusão. Tem que fazer o motor. Ele podia só fazer junto no cabeçote. Mas falei, posso arrumar em cima, depois estraga embaixo. Aí liguei para ele ontem, falei, aí como é que tá a situação aí? Ele falou, 15 dias o carro fica pronto. Já faz uma semana hoje, né? Mas já está lá no... Já está lá na retífica, né? Agora tem que me mandar a relação das peças para comprar, para montar. Tem que fazer um preenchimento no cabeçote, uma solda ali e retificar. Não sei se vai ficar bom isso aí, não sei. Eu só sei que eu não tive sorte com esse carro, não andei nada propriamente dito, não andei nada. São coisas aí que a gente realmente vai vivendo e vai aprendendo e parece que aprende, mas não aprende e sempre a gente dá as cabeçadas, né? Que não pensou direito. E por esse motivo eu não fui. Sem carro. Mas são coisas da vida, né, senhor doutor Paulo? Eu não sei se vai ficar bom a soldagem do cabeçote, diz que quem não põe o cabeçote novo, aí fica muito caro, aí a gente não vai conseguir, aí fica muito caro, né? Já para fazer a retífica e o serviço de manutenção, 6, 7 mil reais, pô. Trocar o cabeçote vai ficar quanto? 10 mil? E é por aí, senhor doutor Paulo. Por esse fator eu não fui na feira. Ok. P2 Romeo Charlie Oscar, Dr. Reinaldo Prats. E nos tratamos de uma forma mais formal, viu, Marcos? É o Dr. Reinaldo Prats, que está recebendo um abraço do Marcos, tá bom, Reinaldo? Você lembra da estação Gato do Telhado? Pergunta, o Marcos está perguntando, hein? O Marcos está lá em Minas, tá bom? PY2EXU November Delta Bravo. Mas ele morou aqui muito tempo, né? Então ele falou que lembra da sua modulação lá nos 11 metros. Pergunta para o Dr. Reinaldo Prats. Você lembra do Gato do Telhado, Reinaldo? Vou falar para vocês, na sinceridade, nesses 41 anos, sinceramente, muita coisa eu esqueci. A minha cabeça, ultimamente, depois que deu aí em 2020, deu o começo aí desse vírus aí, esse vírus que está aí matando, me pegou numa forma aí, não que não me pegou meu pulmão, mas pegou outros órgãos do corpo, né? E a partir daí minha cabeça já alguma coisa já esqueço. Eu sei o que é, mas não me vem na cabeça, entendeu? Mas fala para ele que as minhas recomendações a ele, bons momentos passamos aí em 1981, a partir de 1981 em diante, né? A gente passou aí recebendo milhares e milhares de radioamadores aí da faixa do cidadão, né? Mas manda um abraço para ele, hein? Europa 8612, indicativo do rádio da faixa do cidadão, né? E é Eco 8612. Reinaldo Prats, Estação Amazonas. Manda um abraço para ele, viu, doutor Paulo? Uma satisfação a gente saber que ainda tem pessoas que lembram de nós, né? Apesar que já se passaram 41 anos. Prossiga, doutor Paulo, comandante 7 estrelas. Eu falo que é 7 estrelas porque 5 estrelas nós temos várias pessoas aí que fazem parte
do dia a dia conosco aqui, né? Mas 7 estrelas já para chegar a 7 estrelas não vai ser fácil. Tem que entrar das 3 da madrugada até o meio-dia. Não é para qualquer um. Prossiga. Ok. P2 Romeo Charlie Oscar, nosso digníssimo doutor Reinaldo Prats. O tratamento aqui, nem lá no Supremo, né, Marcos? Digníssimo doutor. Não, o senhor, Vossa Excelência, não condiz com os parâmetros da lei. Não, é Vossa Excelência que não está ali condizendo, né? Você já viu quebra-pau de ministro, Reinaldo? É assim, né? Ministro briga um com o outro com todo o respeito, né? Não, é Vossa Excelência que torce por time errado. Não, Vossa Excelência está na contramão, hein? Tudo que o senhor falou é um monte de besteira, não, mas Vossa Excelência está me faltando com respeito, viu? Papo furado de ministro, hein? Então. Tem que pegar os dois e pôr no ringue, né, Reinaldo? Lá no Vale Tudo, no MMA, aí sim, né? Vai ser legal a gente ficar assistindo, né? Quebra pau de ministro. Mas esse papinho furado deles lá não enche barriga, né? Bom, brincadeiras à parte, ele ouviu, viu, Reinaldo? O Marcos ouviu lá por Minas, tá bom? É isso aí. E vamos em frente. Não é verdade, Marcos? Então, né? Tem pôr a luva de boxe em cada ministro lá, vai, sobe no ringue, vamos ver agora, hein? Quem se sai melhor lá? Ele papinho furado de, não, Vossa Excelência está me desrespeitando. Não, mas é o digníssimo julgador ministro que falta com a verdade, tá? Sabe aquele papinho furado de comadre, né? Você que nem saída de escola, né, Marcos? Saiu da escola, já sai na porrada lá fora, né? E pronto, resolve, né? Esse papinho furado de ministro não dá certo, né? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? WBX está... PY2 Eco Alfa Whisky, bom dia. Opa. Y2 Eco Alfa Whisky. Com falta semana passada, hein, Vandro? O Alex ia falar alguma coisa? Fala, Alex. Não, eu só dizer aqui que eu estou na escuta de vocês aí o tempo todo, né? Já entrei, já cumprimentei, então quem está me ouvindo agora, eu sou o P2WBX, após a escuta do comandante Paulo, PY2EXU, Paulo, comandante 7 estrelas, né, Paulo? É isso aí. Legal. Mas a briga lá dos ministros, ela fica no campo das ideias, né, Paulo? O pessoal lá é fino, você, né? Não é assim, sai na mão da ignorância. Ô, Paulo, rapidamente aqui para deixar outro amigo falar aí, que entrou, bom dia, acho que é o Evandro, né? Você estava comentando, né? Quem está pegando a rodada agora aí, mas quem estava ouvindo, como eu, falando do frango, o Paulo já se convidou aí para degustar, é bom de garfo. Eu lembrei da tradicional rota do frango com polenta de São Bernardo do Campo, hein? Que teve aí, e o último restaurante que fechou lá, o Florestal, chegou a reunir umas 2.000 pessoas lá, recebeu vários artistas e tal, então o pessoal da velha guarda, que era mais frequentador lá do restaurante São Bernardo do Campo lá, né, vai com certeza lembrar do frango, que o segredo era o tempero também, né, Paulo? Então dá prosseguimento aí, Paulo, não vamos estender não, deixa o pessoal falar, tô só no fim da fila na escuta aqui. Papai Q2XU, P2WBX na escuta, é sua, comandante Paulo. Esse negócio é coisa do Reinaldo Prats, hein? Reinaldo Prats, que inventa essas modas de estrelas, né? Isso é coisa do senhor, do doutor Reinaldo Prats. Agora ele falou a palavra mágica, viu, o Alex? Polenta, lá da rota dos restaurantes de São Bernardo, né? Que saudades, hein? Nossa, eu ia muito lá, viu, Alex? Mas tudo que tinha lá era o frango que eu gostava. O frango não, a polenta, né? Tinha frango com polenta, salada e o que tinha mais lá? Um monte de coisas, né? De pratos com massa, né? Enfim. Lasanha, né? Tudo era bom, mas aquela polentinha deles, nossa, era de matar, né, o Alex? Nunca comi uma polenta tão crocante
lá do frango com polenta, ok? E saudades, hein? Era moleque, nossa, moleque, com meu irmão, né? Eu com meu pai, minha mãe lá, nossa, comia frango com polenta e sobrava e eles guardavam e a gente levava para casa, né? Depois à noite já não ficava bom, né? Já ficava meio mole, meio sem graça, gostoso. Era na hora quentinho, né, o Alex? Fala, Evandro. Bom dia, grande abraço. O senhor estava sumido, hein? O senhor andou sumido aqui da rodada, hein? Quem que falou pra gente aqui? Ó, o Cris. Evandro agora só tour pelo Brasil, hein? O senhor anda aí muito passeador, hein, Evandro? Bom dia, abraço, tudo de bom, adiante. Ok, Paulo. PY2EXU, que tenho o prazer de cumprimentar a rodada do Alto-falante. Bom dia a você, aos participantes, corujas e aves do paraíso, meu cordial bom dia. Ô, Paulo, eu estive ausente e eu estava viajando mesmo, viu? Eu estava na Bahia, viu? Eu passei toda a festa junina na Bahia. Estava passeando. E a semana passada eu não participei porque a Dilma, minha esposa, trouxe um presente da Bahia, né? Ela trouxe um Covid. E minha filha também depois pegou Covid, mas graças a Deus já sarou, já voltou ao trabalho. Hoje está trabalhando, domingo, né? A Elisa está no trabalho, ela e a Ana Paula, as duas estão trabalhando. E a Dilma já está bem, já está numa boa, graças a Deus. Mas eu passei um bom tempo lá na Bahia passeando, né? Fui passear mesmo. Tá bom, Paulo? Esse é o motivo pelo qual eu não tenho aparecido aqui pela rodada do alto-falante. Mas a saudade é grande, viu, Paulo? A saudade é bastante grande. Eu acabei de chegar do QTH religioso, tá bom? Mas eu vim às pressas aqui para olhar, puxa vida, que saudade, que saudade. Ainda a Dilma falou, você não vai dar um bom dia lá na rodada do alto-falante? Falou, é mesmo, você tem que ir sim às pressas, né? Viemos da igreja correndo e ter o prazer de cumprimentar todos os colegas. Mas é isso, o resto tá tudo bem aqui, viu, Paulo? Tá tudo sob controle. Voltei às viagens minhas de novo, viu? E a Dilma trouxe esse presente lá da Bahia. Mas já tá bem, já sarou, já tá tudo sob controle. O Christian tá por aí, puxa vida, o Christian, sempre alerta, Christian. A Dilma tá te mandando sempre alerta, tá bom, Christian? Bom dia pra você, meu prezado amigo. Tá bom? Vamos ver se amanhã a gente dá uma aparecida lá na rodada. Na rodada sua por lá. Tá bom, o Baden Powell? Não esqueci não, hein, Cristiano? Puxa vida, mas bastante ocupado. Falei bastante, com saudade. Tá bom, Paulo? A palavra é sua. PY2EXU para PY2EXU. Paulo, comandante da rodada do alto-falante. Palavra é sua, prazer é nosso. Positivo. Bom, esse presentinho não é nada bom, né? Eu diria que é um presente de grego, né, o Evandro? Que dureza, hein? Quer dizer, o Covid na bagagem, nada bom, né? Mas ela se recupera, você, a filha, né? É isso aí. Muita saúde e que todos aí se recuperem e fiquem 100%, né, Evandro? Então, tá bom. E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Bom dia. Bom dia, PY2EXU, adiante. Bom dia, PY2EXU, desculpa aí. É só teste aí do equipamento. E aí? Cadê o E para o amigo falar bem pertinho do mic, tá bom? Chegou bem baixinho o áudio. Por gentileza, repete o nome, indicativo, adiante. Tem indicativo. Só é Wagner, tá? Positivo, Wagner. Obrigado, hein? Muito bom dia, grande abraço. Melhorou, hein? Agora o áudio ficou bem melhor, tá bom? Wagner, grande abraço, boa sorte. Precisando aí de alguma coisa, conta com a gente, tá bom? Wagner. Cadê? Ok. Bom, falou o Wagner, nosso amigo Silvio. PY2 Sierra Zulu, adiante. Paulo, barbaridade, velho. Já engordei uns 20 quilos aqui, viu, Paulo? É polenta, é frango, é não sei o que. Já engordei uns 20 quilos, pode ter certeza, viu? Você, o que vai
enquanto o Wagner está chegando agora por aí, ainda não tem desafio. É isso daí. Eu ainda sou do TP daquela feirinha da Zona Sul, viu, Paulo? Feirinha Zona Sul, que infelizmente se transformou feirinha de tudo que é direito. Era móvel, era revólver, era tudo que é direito. Era a polícia todo final de semana por lá e não enfim, aquilo tudo. Tá bom? É assim que para isso aqui sobre é importante que essa feirinha de Belino Matarazzo, tá bom? Não vamos entender muito não, que já está quase na hora do encerramento, né, Paulo? Te agradeço de coração aí pela oportunidade mais uma vez da gente poder dizer bom dia a todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, essa de Papo de PY2, Terra Azul, Silvio, zona norte da capital, Tucuruvi, tá bom? Deixo contigo, já está no finalzinho, né, Paulo? Um abraço, até domingo que vem, se Deus quiser e ele assim nos permitir. Positivo. PY2 Serra Ceazulo, Silvio, né? Quando a gente entra no papo de comida, jogo duro, hein, Silvio? Franguinho da padoca, polenta, o frango assado lá de São Bernardo do Campo, né? Da rota lá dos restaurantes, ixi. É só guloseimas boas, né? É só coisa boa, né, o Silvio? E abre apetite, né? Com certeza abre apetite. Mais alguém na frequência? PY2 November, Charlie Romeo. Fala, Cris. Aqui é CL, Papo Q2EXU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Bom dia aos recém-chegados, o Silvio e São Evandro. Retornou, né, São Evandro? E esse presente de grego aí, acho que é um pouquinho. Retornando o Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. O presentinho da Dona Dilma, isso aí ninguém merece, hein, Evandro? Ninguém merece. E devia ter trazido um acarajé, pô, um acarajé, um vatapá, acarajé quente, né, o Evandro? Pra esquentar, né? E que bom tê-lo aí na Rádio Frequência. E a gente espera você amanhã lá na rodada. Meu equipe aí apresentou um probleminha, mas já foi sanado. E amanhã a gente vai estar falando tudo e mais um pouco. Vou aproveitar o módulo aí para divulgar a rodada amanhã das 20 às 21 horas, na repetidora 147.030 MHz, em seu subtom 127.3. Estaremos aí com mais uma edição da rodada Patrulha Baden-Powell. Comando Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. Sou eu, chefe Cris. Estarei lá, operando com o indicativo oficial da União dos Escoteiros do Brasil, a Papa Yankee 2, Uniforme Eco Bravo. E para finalizar, feliz aí, logo cedinho, em ouvir o Geraldinho, né? Notícia boa aí que ele já está em seu lar e já veio acompanhado, hein? Que bom que agora ele não está sozinho. Agora o Geraldinho tem a fiel escudeira aí ao seu lado. Geraldinho, um abraço, hein? Você é um cara que faz falta aí na irreverência, na alegria e na rádio frequência. Esse é o rádio, ok? A audiência rotativa do rádio, então a gente informa que amanhã estaremos em 147.030 MHz, no Suiton 127.3, com mais uma edição da rodada Patrulha Baden-Powell. Não percam. E sempre alerta aí para Dona Dilma, excelente recuperação. E é isso aí, gente. 12 horas cravados no meu aqui. Então, já estamos já estamos no crepúsculo da rodada, comandada aí pelo excelente radioamador Papo Yankee 2, Eco X-Ray Uniforme, Paulo, apresentando mais uma edição da rodada Alto-falante. Ok, Papo Yankee 2, EXU Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo, rodada alto-falante, aqui você fala a todo instante. E não percam em agosto o sorteio de um rádio. Você que é radioamador, tem indicativo, prestigie e vale a pena. Ok, Paulo? Positivo.
PY2EXU November, Charlie, Romeo, Chris. Uma notícia não muito boa. Por conta da rodada alto-falante, do Supremo Tribunal do Radioamadorismo, os 2 sorteios foram cancelados, viu, Cris? Por conta da rodada alto-falante, ok? Quanto os amigos lá ficaram chateados, né? O nosso amigo Douglas, Osasco, e o nosso amigo Figueiredo, de Capela do Alto. Não por conta deles, né? Mas por conta da rodada mesmo, houve uma interferência do Supremo Tribunal do Radioamadorismo, cancelando os 2 sorteios, tá bom? Coisa lá do Supremo, né? Dos ministros, enfim, né? Então fica a informação para os amigos. Né? Cancelados os 2 sorteios, tá bom? Maiores detalhes a gente passa no futuro, hein? Tranquilo? Bom, mais alguém na frequência? Obrigado, viu, Cris? Obrigado pelos votos. E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Papa Uniforme 2, Whisky Tango X-Way. Whisky Tango X-Ray. Ativo vem de Interlagos, hein? Bons ares de Interlagos chegando aqui no aeroporto. Fala, Wagner. Boa tarde, grande abraço. São 12 horas e 1 minuto. Bom domingo, tudo de bom, adiante. Ok, Paulo. Grande domingo para você, para todos aí da frequência. Evandro, Christian, todos que estão me ouvindo por aí. Um ótimo domingo. Mas tem um rádio ainda na parada, né? Você sabe, né? Lá do meu canal tem um rádio que tá lá. Inclusive eu estava fazendo um vídeo dele hoje e vai ser sorteado em dezembro, tá bom? Eu não sei, aí depois você comenta aí sobre os outros 2. Deixa cair um pouquinho. E a Neta vai dar um bom dia para você aqui, viu, Paulo? Lívia, fala um bom dia pro Paulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Vivi, né? Acho que é isso. Bom dia, tudo bem? Tudo de bom para você. Um beijão do tio Paulo, tá bom? Adiante. Oi, ok. Obrigado, viu? Obrigado, Lívia. Obrigada, tchau. É Lívia, né? Tá bom. É a Lívia, viu, Paulo? Mandou um beijo para você também e para todos aí da frequência. Essa ainda vou encaminhar ela para ser uma radioamadora, tá bom? De vez em quando eu chamo ela aqui pro escritório, ela fica mexendo, me ajudando nos vídeos, e ela é bem antenada, né? Então, talvez eu consiga aí, que agora tá de férias, né? Então, você já viu, né? Quer aproveitar um pouquinho, né? Estudou pra caramba, mas eu vou encaminhar ela para um radioamadorismo, com certeza, viu, Paulo? Então, é isso aí. Falando em rodada, deixa eu falar lá também, tem a rodada dos Amigos da Noite, que é na mesma frequência lá do Christian lá, é a 147.030. A gente tá fazendo de terça até sexta-feira, hein? Bacaninha a rodada, tá começando agora. A gente fala de todos os temas aí, rádio amador, música, tudo que é bacana lá, para descontrair o pessoal. Tá bom, Paulo? Palavra sua, Papa Uniforme 2, Whisky Tango X-Way. Ok. Maravilha. A Lívia já está com uma certa desenvoltura, hein, Wagner? Estou sentindo aí que logo, logo você perde o trono, hein? Vai começar como classe C, depois classe B. Eu falo, vou, dá licença, hein? Dá licença, vou fazer uns DX. Hoje é com os Estados Unidos, semana que vem com a Europa. E o Wagner vai dar licença, né? Tudo de bom, viu, Lívia? Tudo de bom e parabéns, hein? Tá? Vai firme nos estudos. E se for uma rádio amadora, melhor, né? Radioamadoras, radioamadores, todos são bem-vindos no hobby, né, Wagner? É isso aí. Bom, vamos em frente. 12 horas, 3 minutos. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Ô, Tamir, você tá sumido, hein? 2 Papa Alfa Delta. Grande abraço, tudo de bom, Tamir. Adiante. Positivo, Paulo. Paulo.
É isso aí, Paulo. Eu cheguei agora aqui, então tem que pegar, pelo menos, dar um cumprimentado nos pessoal aí que participa sempre da rodada do Alto-falante, né, Paulo? Wagner, a filha dele, né? Ele tem uma filha que chama Elisa também, né? Ô, Wagner, bom dia, bom final de domingo, né? Todos que estão na frequência, aquele bom dia, bom domingo. Papa Uniforme 2, Papa Alfa Delta, Altamir. Positivo. A Elisa é a filha do Evandro e a Lívia é a netinha do Wagner, ok? É isso aí. Entendido, tá bom, Altamir? Eu vi que o senhor não apareceu hoje. Falei, cadê o Altamir, né? E o teu xará não apareceu também, hein? O Hotel Yankee, o Altamir e outras paradas também não deu ar da graça. Mas tá bom. Obrigado aí pelos votos. Mais alguém na frequência? Bom, vamos encerrando a rodada, né? Já são 12:05. Vamos lá para os participantes. Rodada alto-falante. Estiveram aqui conosco o Paulo, PY2 Romeo Zulu Whisky, o Cláudio, PY2 Charlie Yankee, Edson, PY2 Kilo Índia Lima, Fernando, PY2 Tango Mike Oscar, João, PY2 Tango Bravo Whisky, Osano, PY2 Papa Golf Kilo, Cabral, mandando um bom dia aí pra gente, o Elias, PY2 Lima Victor Charlie, Alcides, PY2 Lima Roma Índia, Geraldinho, deu ar da graça, hein? Geraldinho já está em casa, ok? E muito bem tratado. E de saúde aí, né? Bem melhor, ok? Hoje ele passou na rodada aqui com a gente, tá aí, ó. Se estiver na Coruja, grande abraço e bem-vindo ao Radioamadorismo novamente. Tá bom, Geraldo? Bom, o Luiz também, abraço, hein, Luiz? Ribeiro, PY2 Sierra Fox, José Geraldo, PY2 Foxtrot Kilo Foxtrot, Roberto, PY2 Romeo Bravo Delta, Fábio, PY2 Lima Delta, Ailton, PY2 Victor Mike Eco, Antônio, PY2 Papa Hotel Juliette, Daniel, PY2 Tango Delta Bravo, Flávio, PY2 Uniforme Sierra Eco, Wilson, PY2 Whisky Bravo, Kiko, PY2 X-Ray Kilo, Disney, PY2 Whisky Bravo Kilo, Reinaldo Prats, PY2 Romeo Charlie Oscar, Alex, PY2 Whisky Bravo X-Ray, Silvio, PY2 Sierra Zulu, Cris, PY2 November Charlie Romeo, Evandro, PY2 Eco Alpha Whisky, Wagner mandou um abraço para a gente, Wagner, PY2 Whisky Tango X-Ray, Altamir, PY2 Papa Alfa Delta, e esta, PY2 Eco X-Ray Uniforme Paulo, rodada alto-falante. Grande abraço a todos, tudo de bom. O Paulo chegando aí. Abraço, hein, Luiz? Hoje você não apareceu na rodada, hein? Grande abraço, bom domingo e tudo de bom para o amigo, ok?
É isso aí, a todos um bom domingo, bom almoço e amanhã tem mais. Abraço, PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante, finalizando. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Um bom almoço para você, tudo de bom. Ô, Wagner, boa tarde para você e para Lívia. Ô, tudo de bom, viu, Wagner? Tá todos os colegas, o Christian, todo mundo. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Vossas Excelências, quem? Dr. Reinaldo Pratos e Dr. Paulo, PY2EXU, desta de P2TBW, João Pucarapicuíba. Eu também sou doutor, viu, Paulo? Eu também sou doutor, então me encaixo nessa aí, tá bom? Um abraço, uma boa tarde a todos, fique com Deus, um bom almoço a todos, tá bom? Os 3 doutores, eu, você e o doutor Reinaldo Pratos, ok? Vossa Excelência, presidente. Tchau, até mais. Ô, Paulo, bom domingo a você, bom domingo a todos aí. Parabéns pelo comando de mais uma rodada aí. Alex aqui. Abraço a todos, bom domingo. Abraço, abraço. Manda o que sobrou via drone para mim. Bicicleta, hein? Bom domingo e amanhã tamo aí, que é a PQRV 73, P2 Tango Mike Oscar. Positivo. Fernando, Reinaldo, abraço, hein? Disse, eu uso muito, veja, até tá sujo e gasto aqui o meu TC1. Mas o TC2, ele traz muitas vantagens, muitos testes a mais. Traz uma qualidade de construção lindo, o equipamento é lindo. Vocês conseguem enxergar, ele ainda está com plástico, que eu não gosto de tirar, né? Mas traz bateria, traz toda essa parte de conexão, de detecção de tensão, de continuidade. Infravermelho, que eu até nem testei aqui, né? Ele pega o protocolo do infravermelho. Então, você consegue ver qual o protocolo, né? Padrão NEC, né? Mas ele pega o protocolo para poder mostrar. Tudo isso vocês têm num só equipamento. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui dos pontos positivos e negativos do DSO TC2. Para mim, um equipamento indispensável para a bancada. Indispensável, cara, assim, tente comprar um. Aproveite aí quando aparecem alguns descontos, esses links vocês podem ficar testando e vale a pena. Para quem trabalha com eletrônica, para quem tem hobby de eletrônica, para quem é amador, para quem usa sucata, ele é excelente, porque ele consegue inclusive detectar se tem falha num componente. Pega um transistor, coloca e já vê se ele está falhando ou não, sem precisar fazer maiores testes. Então ele ajuda muito até para quem não tem muito conhecimento. Um equipamento de primeira. Pontos positivos, bom, acho que ele é muito completo, ele é muito bem construído, muito bonito, leve, pequeno, com pezinho atrás para ficar em pé. As conexões são muito boas, bem feitos, os cabos, como é padrão, FNI, RSI, são de boa qualidade, botões, construção, vocês conseguem ver, eu tenho certeza que vocês veem a qualidade de construção, vocês veem a evolução deste equipamento para o TC1. É muito nítida a evolução de construção desses 2 equipamentos. Então a FNI e a RSI caprichou nesse lançamento para fazer realmente uma coisa diferenciada. Botões de qualidade, uma tela super iluminada, clara, uma boa resolução, um osciloscópio que mede bem até os 200 kHz que ele se propõe, o que já não é o caso, por exemplo, do 138, que sofre um pouquinho quando chega nos seus limites, né? Uma conexão de boa qualidade, né? Essa aqui é bem padrão, mas essa aqui não, é toda diferenciada. Então, assim, pessoal, é um equipamento que tem muitos pontos positivos. Vamos aos pontos negativos. Ultimamente eu não tenho mais falado dos pontos negativos porque eu acabo me apaixonando pelos equipamentos. E esse aqui é um caso, né? É um equipamento que faz com que a gente fique gostando de estar sentado na bancada, né? Não que eu não goste, mas é aquele equipamento que dá vontade de usar só porque gostou dele, porque ele mede tudo, ele faz tudo. Faz saída de PWM, faz osciloscópio, ele tem leitor de tensão. Mas só para não dizer que não dê nenhum ponto negativo, eu acho que os 16 volts de limitação da leitura de tensão é o único ponto que eu não diria negativo, porque ele faz o que se propõe, mas que eu gostaria que ele medisse um pouquinho mais. Se ele fosse ali aos 24 volts,
ficaria perfeito, porque aí eu consigo medir até fontes de notebook que são 19 volts, né? O 16 acaba limitando um pouco essa entrada. Mas, de novo, isso aqui não é o motivo deste equipamento, né? Ele é um equipamento que faz isso também. O objetivo dele é outro. E outra coisa, né? Ele lê até 400 volts no osciloscópio. Então, vocês vão poder fazer medição de tensão de 220 volts para ver a onda. Não sei muito porquê, mas se vocês querem ver algum ruído, alguma coisa, aí ele também vai ficar limitado aos 200 kHz. Né? Mas vocês conseguem fazer isso porque ele permite. Então, os 16 volts é uma limitação um pouquinho que poderia ser melhorada. Além disso, né, bateria, carregador USB-C, com LED indicando, né, LED verde, LED vermelho, indicando quando está carregado ou não. Equipamento fantástico, perfeito, excelente. FNI, RSI, caprichou em todos os detalhes deste equipamento. Todos os detalhes de construção, tudo. O equipamento é muito, muito legal mesmo. Então, se tem um equipamento que eu recomendo vocês, às vezes, se esforçar, né? Porque, apesar de não ser um equipamento tão caro, é um equipamento de R$200. E a gente sabe que os dias não são fáceis. Mas, se é um equipamento que vale a pena você se esforçar para ter na bancada, é este equipamento aqui. FNI, RSI, DSO-TC 2. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse equipamento, porque eu particularmente gostei. Era isso e valeu. Esses dois agora que eu vou guardar, porque não preciso mais.